estimativa da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. O valor representa um crescimento de 3,9% em relação ao ano anterior. A entidade projeta a criação de quase 40 mil vagas temporárias em todo o país. O setor de bares e restaurantes concentra a maior parte das oportunidades. A polícia de Goiás fez novas perícias no caso do assassinato da corretora Daiane Alves. O corpo dela foi encontrado um mês depois em Caldas Novas, no sul do estado. O síndico do prédio onde ela morava foi preso, acusado pelo crime. A intenção da polícia é entender como o crime foi cometido. O processo foi acompanhado pelo suspeito. O filho do síndico também está preso, suspeito de colaborar com o crime. O Ministério da Saúde da faixa de Gaza afirmou que pelo menos 28 palestinos foram mortos nesse sábado em ataques israelenses em 3 diferentes ofensivas. Em um dos ataques, 7 pessoas da mesma família morreram e 3 delas eram crianças. Israel alega que fez ataque mirando terroristas do Hamas. No horário de Brasília, 2h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Barbacoa, muito além da carne. E Valec Renault em Valinhos e Campinas. Com você na emoção do clássico. Net Turbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para sua empresa. Digite Net Turbo no Google. de janeiro de 2026. Às 4h da tarde, a bola vai rolar no estádio Brinco de Ouro da Princesa. E o capítulo de número 213 de um dos maiores clássicos do Brasil será contado. De um lado, a tradição verde. Do outro lado, a tradição alvinegra, que vivem momentos diferentes na história. Um deles podemos dizer que um pouco mais tranquilo. Mas até onde vai essa tranquilidade? Do outro lado, uma que vive um momento complicadíssimo dentro e fora de campo. Mas até onde vai esse momento complicado? Uma vitória da Ponte Preta talvez já coloque um novo ingrediente nessa história. Uma vitória do Guarani pode colocá-lo muito próximo de uma classificação e afundar ainda mais a grande rival. Esses são apenas alguns ingredientes dessa história que a gente começa a contar a partir de agora no Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. 2h35. Sejam todos muito bem-vindos ao Futebol Globo CBN. E essa não é uma simples edição do Futebol Globo CBN. Estamos falando de derby. Estamos falando de Guarani e Ponte Preta às 4h da tarde no estádio Brinco de Ouro. A bola vai rolar, como eu disse, para esse que é um dos maiores clássicos do Brasil. Em todos os cantos do nosso país se falam: hoje
vai ter Guarani e Ponte Preta. Lá no norte eles conhecem, lá no nordeste eles conhecem, no sul eles conhecem, no centro-oeste o torcedor, aquele que gosta de futebol, conhece, porque sem dúvida nenhuma é aquela rivalidade que a gente adora viver. Às vezes ela é um pouco tensa, mas a gente gosta, inclusive, de estar envolvido e contando essa história pra você. Daqui a pouquinho, às 4h, Carlos Cabela vai trazer todas as emoções do Derby 213, com os comentários de Carlão de Freitas e de Gabi Castro, as informações lá no gramado, onde tudo acontece, com Adriana Almeida trazendo as coisas do Guarani, o mandante do jogo Bugrão, e com Antônio Lupe com as informações da Macaca. Eu estarei aqui no Central da Bola trazendo todos os detalhes, aliás, o que tem de bola rolando nesse final de semana, porque o nosso ano tá maluco. É campeonato estadual, é campeonato brasileiro, é Supercopa do Brasil, é tudo junto e misturado, porque esse ano é ano de Copa do Mundo. Estamos vivendo um momento diferente no nosso futebol, mas a gente gosta, a gente adora, porque é futebol de segunda a segunda, começa às 3h, vai até 11h30, meia-noite, é uma maravilha e você fica por dentro de tudo que acontece aqui nos 99.1 da CBN Campinas, também no youtube.com/CBN Campinas. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Começou o Derby 213 no Futebol Globo CBN. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola, Guarani e Ponte Preta. Ai, já começando cedo o nosso Enquanto a Bola Não Rola, começando cedo a nossa jornada, porque hoje é assim, o torcedor vai mais cedo pro estádio, o torcedor sai de casa um pouco antes, já começa a ouvir a CBN logo cedo pra saber das informações. O torcedor, ele fica ansioso, aquele que tá indo pro Brinco de Ouro ou aquele que tá ficando em casa porque é ponte pretano, porque não pode ir pro jogo de torcida única. Um dos maiores assassinatos do bom futebol é a torcida única, principalmente num jogo como esse. Já girando as primeiras informações, saindo aqui dos estúdios da CBN Campinas, onde Eduardo Rodrigues, o Bolacha, comanda esse sonzão dos 99.1, indo lá pro Brinco de Ouro, onde Naldo Araújo traz esse som limpo, maravilhoso e te colocando dentro do brincão. As primeiras informações do mandante do Derby 213, as informações do Guarani. Boa tarde, bem-vinda ao Derby, Adriana Almeida. Guarani. Boa tarde, Pio. Forte abraço para você, para os ouvintes CBN. Sejam todos muito bem-vindos ao Derby 213. O Guarani, como você bem disse, dono da casa, ainda nos vestiários aqui do Brinco, portões do Brinco de Ouro já abertos, a torcida do Guarani ainda chega tímida pro lado de dentro, mas lá fora já tem muita gente esquentando e naquela expectativa, porque esse Guarani vem de 2 vitórias consecutivas, entrou de vez no G8 na última rodada ao bater a Portuguesa fora de casa, e com detalhe, as 2 vitórias foram fora do Brinco de Ouro. Agora precisa consolidar tudo isso no derby e quem sabe também consolidar uma classificação até as quartas de final. O técnico Matheus Costa manteve obviamente o mistério depois da vitória contra a Portuguesa na última segunda-feira, mas a base do time, que vem jogando já há 3 rodadas, deve ser mantida. Lateral direito Cicinho foi testado, o atacante Luca também foi testado ao longo da semana, mas eu acredito que hoje Matheus Costa repete pela 4ª vez seguida o time titular do Guarani para o derby, Pio. Esse é o mistério, esse é um dos ingredientes desse clássico. Eu não me lembro, eu trabalho em derby desde 2007, 2006 ali. Eu não me lembro um derby em que a gente chegou já no dia do jogo
com as duas equipes escaladas assim, com a nossa prévia batendo. Sempre tem uma surpresa, seja de um lado, seja do outro. E será que tem mistério na visitante? Será que tem mistério na Ponte Preta? Ele joga o camisa 10, que foi, mas não foi. Tá de volta, vai pro jogo, as primeiras da Macaca. Bem-vindo ao Derby, Antônio Lupi. Tudo bem, Pio? Boa tarde pra você, boa tarde pra quem acompanha mais uma jornada esportiva do Futebol Globo CBN, e essa mais que especial, o clássico, o grande jogo da cidade, o Derby Campineiro. Você falava de dúvidas, Pio, o que mais tem na Ponte são dúvidas, inclusive se a 10 vai voltar pro Elvis, porque até agora a gente ainda não tem essa confirmação. Tudo porque o jogador que tinha deixado o clube durante a semana negociou, colocou valores, tira daqui, coloca de lá, e o Elvis continua na Ponte Preta. Ontem ele participou do treino no período da manhã, na última atividade antes do jogo contra o Guarani, e viajou, na verdade foi para a concentração junto com o restante do elenco. O Elvis está sim à disposição do técnico Marcelo Fernandes. Além do Elvis, a Ponte, ela contratou muitos jogadores durante a semana. Luiz Felipe, que estava no Xerife da Moldávia, está relacionado. Brian Borges, que é outro que foi, mas voltou, também deve estrear hoje. Tem o Kevson, lateral esquerdo, que chega por empréstimo do Santos, e o Jonathan Cafu, atacante, que estava no Botafogo, já teve uma passagem brilhante pela Ponte Preta. Desculpa, brilhante não, uma boa passagem pela Ponte Preta em 2014, porém o Cafu sofreu uma lesão muscular e não deve ser relacionado para o clássico contra o Guarani. Por isso, deve ser uma Ponte diferente, com caras novas pro clássico contra o Bugre. E a Ponte precisa sair aqui do brinco com ponto ou pontos, porque a lanterna da competição, ameaçadíssima pelo rebaixamento, ainda não venceu, e o sinal de alerta tá ligadaço pros jogadores da Alvinegra, viu, Pio? Ah, não tenho dúvidas disso, Lupe. O torcedor da Ponte tá tenso, tá nervoso com esse jogo, e eu não vejo a hora de dar 3 horas da tarde, aproximadamente, ali 3:05, pra nós termos as escalações e sabermos quais serão os 11 que começarão de cada lado, que começarão o Derby 213. Saindo do gramado, indo lá pra cabine do Brincão, porque durante toda a semana ele quebrou a cabeça. Ele tentou fazer escalações, ele tentou colocar no papel os 11 de um lado, os 11 do outro, mas podemos dizer que é um pouco ingrata essa tarefa. Acho melhor esperar, né, Carlão de Freitas? Boa tarde, Carlão. Boa tarde, Pio. Boa tarde, ouvinte CBN. Hoje em especial as duas torcidas, Ponte Preta e Guarani, ou melhor, Guarani e Ponte Preta, duelo é aqui no estádio Brinco de Ouro. Eu acho que o Guarani é uma situação mais tranquila para definir os titulares, né? A Adri já adiantou, talvez aí algum quebra-cabeça para tentar despistar o rival, como o Cicinho na direita, o Luca de atacante, mas acho pouco provável que isso aconteça. Pode acontecer, é bem verdade, você já disse, né? Todo derby alguma celeuma é criada, mas eu acho que o Guarani, até pelo bom momento que vive, deve permanecer com a mesma escalação, que venceu o Velo Clube, que venceu a Portuguesa. Já a Ponte Preta é essa bagunça, né? A Ponte, ela pode estrear jogador hoje, teve essa semana envolvendo o Elvis, fora todos os problemas administrativos, né? Porém, eu dizia no início da semana que a gente esperava uma Ponte minimamente competitiva hoje para pelo menos fazer frente ao Guarani. Na segunda-feira o cenário não era assim. Na segunda-feira era um Guarani muito forte, muito preparado. No decorrer da semana vem a notícia do Elvis. Eu acho que hoje a Ponte ela está minimamente competitiva, porém isso não tira o favoritismo do Guarani Futebol Clube, Pio. E é algo que vamos discutir muito ainda antes do jogo, né? Porque realmente esse favoritismo ele vem sido tratado como real durante toda a semana. Mas será que esse ingrediente que aconteceu de última hora, Elvis voltando,
Pode mudar um pouquinho essa história, diminuir esse favoritismo do Guarani, que em um certo momento foi dado como muito grande? É o que a gente também vai discutir ao longo do nosso Enquanto a Bola Não Rola, mas seguindo com esse giro das maiores e melhores informações sobre o Derby 213, aqui ao meu lado, Gabi Castro. Mais um derby, e esse derby podemos dizer que literalmente de opostos. Gabi, boa tarde, bem-vindo ao Derby 213. É isso, boa tarde pra você, Rafael Pio, boa tarde aos amigos da CBN Campinas que estão nos acompanhando. É um Guarani que é favorito, né, pra este duelo desta tarde no estádio Brinco de Ouro. Eu acho que isso não dá pra contestar, porque o Guarani vem de 2 vitórias consecutivas. Ele empatou com o Santos, que é uma equipe de Série A. Ele só perdeu para o líder da competição, que é o Novo Horizontino. Se ganha nesta tarde, praticamente se classifica às quartas de final. Ele contratou, ele se qualificou, tem um ótimo goleiro, ele paga em dia os seus atletas e funcionários. E do outro lado, uma Ponte Preta mais fragilizada, só foi marcar gol na 5ª rodada do Campeonato Paulista. É a lanterna, não venceu nenhum jogo até aqui, com o jogador indo embora no meio do caminho. Enfim, mas com os novos componentes desta semana, com a reviravolta do caso Elvis, que é um ídolo, que é um líder, que é uma referência, a contratação e o registro, porque na Ponte é isso, né? Não é só contratar jogador, tem que registrar o jogador. Contratar é um problema, registrar já é outro maior ainda. Mas a Ponte contratou e registrou nesta semana pelo menos 3 novos atletas, incluindo um lateral esquerdo, que é uma posição carente, atacante, que também é uma posição que a Ponte necessita, e aí tem o brio de uma equipe que sempre aparece em derbys, né? Tudo isso fez com que a Ponte encurtasse esta distância para o Guarani, que eu acho que ainda é favorito, mas a Ponte deu passos importantes nesta semana. Se vai ser suficiente, se vai dar tempo de se recuperar, a gente vai ver daqui a pouco, a partir das 4 horas da tarde. Que é a hora que a bola rola, é a hora que começa a história do Derby 213. E quem vai contar toda essa história, e que já está também na cabine do Brincão, já tá prontinho, na melhor visão do Brinco de Ouro, que é a visão da cabine da CBN Campinas, ele que hoje, vou dar a minha previsão, vai trazer 3 iriguduns. 3. Ou seja, na minha visão, não vou dizer quem, mas teremos um ganhador essa noite. Tá pronto? 3 iriguduns. Tá bom, Carlos Cabela. Boa tarde, Cabelinha. Boa tarde, Pio. Boa tarde a todos aqueles que estão ligados, acompanhando o somzão aqui da CBN Campinas. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado pela companhia. Olha, 3 iriguidum seria ótimo. Teríamos um vencedor, né? Mas quanto mais iriguidum, melhor, né? Então vamos deixar em aberto essas quantidades de iriguidum aí. O importante é que saia. Não sei de que lado, mas que saia. Porém, com esse calor que tá aqui no Brinco hoje, de quase 30 graus, olha, preparo físico vai ter que estar na ponta da chuteira, viu? Vai ter que estar perfeito. O gramado do Brinco a gente já sabe, é maravilhoso. A gente olha daqui todas as vezes, parece um carpete. Mas esse calorão e a sensação térmica pra mim hoje aqui, olha, não é por nada não. Mas deve estar, por ser um derby, uns 200 graus a sensação térmica por aqui, viu, Pio? Tá quente pra caramba. Vamos aguardar um grande jogo daqui a pouquinho, a partir das 4 horas da tarde. Ah, e chuva nada, né, Cabelinha? Céu azulzinho, né? Então, a previsão de chuva era pra amanhã, né? Pro período da manhã. Agora, sai fora. Só que agora à tarde... E erra, rapaz. Só que agora é o bolacha tarde, que tá na mesa, né? Tem muitas nuvens, viu? Ixi, Maria. Eu vou falar... aquela nuvem carregada. Mas tem nuvem pra caramba, viu? Meu Deus do céu. Aliás, Carlos Cabela, eu quero que você nos diga se é possível, não agora, mas depois do intervalo. A Karen Cristina, uma grande amiga, essa semana me perguntou o seguinte, ela sempre acompanha as nossas transmissões. Por que Ziriguidum? Eu falei, aí tá uma boa pergunta. Sem dúvida. Vou perguntar para Carlos Cabela no ar, na transmissão de sábado, e a Karen está nos ouvindo. Você pode contar depois essa história pra gente, né, Cabelinha? Sem dúvida, a gente conta a história do Ziriguidum daqui a pouquinho. Ah, que coisa maravilhosa. Aliás, tem tudo a ver com o que vem vindo pela frente aí.
Olha só que coisa maravilhosa, hein? Ó, e Guarani Ponte Preta, o Derby 213 vai abrir a 6ª rodada do Campeonato Paulista às 4h da tarde. Hoje ainda, às 8h30 da noite, no Morumbis, com transmissão aqui da CBN Campinas, tem o clássico São Paulo e Santos. Também às 8h30 da noite, lá no Ítalo Limonge, tem Primavera contra a Portuguesa. Amanhã, já abrindo o mês de fevereiro, domingão, às 18h15, no Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, tem Bragantino contra o São Bernardo. Lá no Maião, também às 18h30, tem o Mirassol contra o Novo Horizontino. Um pouquinho mais tarde, 19h30, no Alfredo de Castilho, tem Noroeste contra o Velo Clube. Às 8h30 da noite, na Estádio Santa Cruz, o Antônio Lupe diz que é a Arena Niquinete. Ele não gosta que fala Estádio Santa Cruz, aquela coisa, mas é no Santa Cruz. Isso. Tem Botafogo de Ribeirão Preto e Palmeiras. E aí na quinta-feira, porque amanhã ele está envolvido na decisão da Supercopa do Brasil, o Corinthians enfrenta o Capivariano. Esse jogo, quinta-feira, dia 5, às 8h30 da noite. Classificação do Campeonato Paulista: Novo Horizontino líder 12 pontos, Palmeiras 12 pontos, Bragantino 11, Corinthians 8 pontos, Guarani é o 5º colocado, 8 pontos ganhos, Mirassol é o 6º com 7, Primavera o 7º com 7, São Bernardo 8º também com 7, são os 8 primeiros. Capivariano vem na sequência com 7, Portuguesa 6, Santos 6, Botafogo de Ribeirão 5, Velo Clube 4, São Paulo 14º, primeiro time fora da zona do rebaixamento, 4 pontos ganhos, e na zona da degola, 15º, Noroeste, 4 pontos, e a Macaquinha é a lanterna da competição, 16ª colocação para a Ponte, apenas 1 ponto conquistado até aqui. Rapidíssimo intervalo. Depois desse primeiro giro de muitas informações, eu já peço para você, a partir de agora, mande o WhatsApp 19 99186 9070. 19 99186 9070. Porque é o seguinte: palpitão do derby. Ai. Os caras adoram. A pessoa que mais gosta de palpitão, Gabi, é o Lupe. Isso aí é inegável. Ele gosta de contabilizar. Cara, ele adora contabilizar. Ele se diverte. Isso, porque tá? hoje, por exemplo, a hora que acabar a jornada, ele já vai levar o WhatsApp da rádio pra casa e ele vai passar o sábado à noite contabilizando. E amanhã, domingo também, dá pra ele continuar essa contagem. Não, mas eu preciso folgar uma vez na semana. Entendi. Tá no contrato. É o seguinte, eu vou ser o responsável dessa vez, porque era o nosso estagiário do esporte. O que começou no início do ano, verdade, o Gonçalves, né, que veio lá de Ponta Porã. Ele já pediu as contas. Mas não era do Paraguai? Ele não era do Paraguai? Não, o Zé Neves falou que é Ponta Porã. E aí ele falava que era do Paraguai e tudo mais, mas não é não, é Ponta Porã. E aí ele, no primeiro palpitão, ele já não aguentou. Então assim, porque o Eliel inventa umas coisas também, ele pediu pra mandar só áudio. O menino passou 3 dias ouvindo áudios. Então agora é só texto, tá, Pio? Reforça essa informação. Sim. É só texto. Sim, exatamente. Gente, é só texto. Áudio não adianta. Até de ramo, viu? Tá trabalhando agora numa metalúrgica. que é bem melhor, né? Do que ficar ouvindo 825 áudios. Isso. Então, gente, mande o seu texto para o 991869070, o WhatsApp da CBN Campinas, dizendo ali, palpitão do derby. Então você vai só colocar, pode ir direto. Ponte Preta 2, Guarani 1. Guarani 3, Ponte 0. Ponte 5, Guarani 2. Eu preciso falar o quarto aqui, precisa ser 2 e 2, senão vão ficar bravos comigo. Guarani 4, Ponte 3. Você manda o seu palpite por texto pro nosso WhatsApp e junto com a gente, a Cervejaria Campinas, nós vamos, entre os acertadores, sortear 4 kits com 5 cervejas da Cervejaria Campinas. Uma é Pilsen, olha isso, Gabi Castro. A outra é uma IPA, só que é 0, tá? Pra quem não tá. Eu comecei a tomar só 0 durante a semana agora. Tá aí legal, cara. É bom. O sabor é delicioso. O sabor é maravilhoso.
Aí tem uma outra IPA, que é a IPA todo dia, essa aqui já é com álcool. Aí tem a Ultra e tem a Too Much Goose. Essa é com tomate, pimenta, é uma mistura, é deliciosa, cara, vou falar pra você. Então são 5 cervejas que vem nesse kit maravilhoso da Cervejaria Campinas. Daqui a pouquinho vou ler os primeiros palpites, mande pra gente, 19-991-86-9070 é o nosso WhatsApp, Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Barbacoa, muito além da carne. E Valec Renault em Valinhos e Campinas. Com você na emoção do clássico. Net Turbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para sua empresa. Digite Net Turbo no Google. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Atenção, torcedor! Aproveite o clima do derby para fazer o melhor negócio na Valec Renault. É o último final de semana do mês com ofertas imperdíveis. Venha conhecer toda a potência do Renault Boreal e garanta condições especiais. E mais, participe do test drive premiado e concorra a uma camisa oficial da Ponte ou Guarani. Não perca! É só nesta sexta e sábado na Valec Renault, em Campinas e Valinhos. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Os principais destaques do futebol e também o que acontece fora dos gramados estão no radar do jornalista Paulo Vinícius Coelho. Prancheta do PVC, de segunda a sexta, em 2 horários, de manhã no Jornal da CBN e no fim do dia no Ponto Final. Também disponível no site e no aplicativo da CBN, assim como nas principais plataformas de podcasts. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a Net Turbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. Net Turbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Os principais lançamentos do mundo automotivo, as inovações em desenvolvimento e tudo o que acontece no mercado de carros e motos. CBN Auto Esporte. Aos domingos pela manhã, Guilherme Muniz recebe convidados e tira dúvidas dos ouvintes. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas plataformas de podcasts. Enquanto a bola não rola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. Aí tá chegando a hora, hein? Agora falta 1 hora para começar o Derby 213, 3 da tarde em ponto em Campinas. Um sol bonito, um céu bonito, um sol para cada um em Campinas. Daqui a pouquinho tem o derby direto do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Oi, Antônio Lupi. Eu tenho as escalações aqui já, tá? Opa!
Deixa eu só mostrar aqui, ó. Então, rapidinho, é o seguinte: definidos Guarani e Ponte Preta. Os times definidos pro Derby 213. O derby que você pode, ó, é esse o kit aqui, ó. Olha que kit maravilhoso, que você pode levar para casa da Cervejaria Campinas. Só mandar no nosso WhatsApp o palpitão do derby e você vai concorrer a esse kit sensacional que dá água na boca. Eu queria sortear 3 e levar um para casa, mas aí o compliance não deixa, né? Tem aquela coisa, a empresa séria, né, Gabi? Aí não tem como, né? A gente só sorteia mesmo. Não consegue. Guarani definido, Ponte definida, repórteres da CBN Campinas, Adriana Almeida, Antônio Lupe, Adriana Almeida, os times já na Guarani, pedra, rapaziada. Eu vou começar com a Ponte, que já tá aqui, porque na verdade quem passou a escalação pra gente foi Salim Fendi Chaves, o quarto árbitro. Mas ó, não fala pra ninguém, tá? Não. Foi segredo total. Ó, vamos lá. Nada, não é oficial, então. Não, é oficial. Não é oficial, porque não foi divulgada oficialmente pelos clubes. Não, vai soltar já, porque já deu uma hora, né? Mas vamos lá. Diogo José Gonçalves da Silva, Diogo Silva, goleiro. Vamos pra lateral direita, Pacheco, 28. Eu tenho que montar aqui, tá? Com calma, a gente vai dar certo. Pacheco, David Braz na zaga e Lucas Cunha. E na esquerda, Kevson. Primeira estreia na Ponte, lateral esquerdo vai com a 37. Meio campo da Macaca. Vamos lá, Rodrigo Souza tem a 5. Rodrigo Souza, vamos ver aqui. Gustavo Teles com a 35. Tarek com a 38. Ih, rapaz do céu, viu? Agora deu certo. Ataque, Brian Borges também começa como titular, deve fazer uma dobra pelo lado esquerdo. Boa. Cristiano e Diego Tavares. Esse é o time da Ponte Preta. São 3 no meio campo, 3 marcadores, o Rodrigo Souza, o Teles e o Tarek. Cristiano ali fazendo um falso 9 ou quem sabe um 10, mas Brian Borges na esquerda com Kevson, essa dobra, e o Diego Tavares. Então Diogo Silva, Pacheco, Lucas Cunha, David Braz e o lateral esquerdo Kevson. Meio campo, Rodrigo Souza, Teles, Tarek e Cristiano. No ataque, Brian Borges e Diego Tavares. Aí o banco depois eu passo, mas esse é o time da Ponte. Era o que você imaginava? Não sei se você chegou a fazer alguma prévia, Lupe, mas era o que você imaginava? Não. Eu pensei que o Elvis fosse que tá no banco, né? E o Elvis tá com a 67, tá? A camisa. A 10, ela é do Cristiano ainda. O Elvis tá com a 67 e começa no banco de reservas. Boa. Você chegou a pedir pra Salim Fendi Chaves o Guarani também? Você conseguiu essa proeza? Sim. Ah, que coisa. Mas eu acho que a Adri já viu, hein? Você já viu, Adri? Acho que a Adri tá offline. A Adri já tem a escalação do Guarani, viu? Guarani! Adriana Almeida, o mandante do derby Guarani também já definido, hein, Adri? Daqui a pouquinho, Adriana Almeida traz a escalação. Vamos lá, do Guarani, Kaique França, Rafael, Maurício Antônio, Jonathan Costa e Emerson, William Farias, Natan Melo, Isaac, Guilherme Parede, Mirandinho e Maranhão é o titular do Guarani. Aí tudo dentro dos conformes, né, Lupe? Aí era o que se imaginava mesmo, né? Isso. Exatamente. É o mesmo time que vinha jogando nas últimas 3 partidas. Gabi Castro, Elvis, começa no banco com a 67, Gabi. Essa era uma possibilidade que havia dito durante a semana, porque a Ponte Preta ela tem esta ausência, né, no ataque. Ela tem um problema com a falta de atacantes, então uma possibilidade, mesmo com a chegada do Luiz Felipe, que fica como opção no banco de reservas, né? Mas foi registrado na quinta-feira, fez só o treinamento da sexta-feira junto com o Elvis, então acho que seria muito complicado, né? O Elvis, durante 13 dias, né? Que nós tivemos aí da última partida para ele, até todo o desentendimento, né? O próprio Elvis utilizou essa palavra, sim. Então o desentendimento com a diretoria, uma ausência dos treinamentos e já colocá-lo no derby, eu acho que seria um problema muito grande, porque
A gente sabe que ele não tem uma grande mobilidade, é um jogo muito físico, o Guarani vai colocar um jogo muito rápido, então seria muito difícil pro Elvis. O Cristiano não tem tanta velocidade assim, o Rodrigo Souza, volante da Ponte, não tem tanta velocidade assim. Então já são 3 jogadores que não tem uma característica para um jogo que vai pedir isso. O Guarani vai correr bastante e a Ponte, durante boa parte do jogo, vai ter que correr atrás. Vai ser ataque do Guarani contra a defesa da Ponte e vai ter que puxar esse contra-ataque. Como é que você puxa um contra-ataque com o Elvis, com o Cristiano, com o Rodrigo Souza? Então, neste ponto, eu entendo o Marcelo Fernandes, técnico da Ponte. Agora, tem improvisação, né? O Brian Borges é um lateral direito, provavelmente vai jogar como um ponta esquerda. Então, um jogador improvisado, sempre improvisação não é o melhor caminho. Você não tem um centroavante, você não tem aquele homem próximo da área, vai ser o Cristiano. O Cristiano é um meia, também não é um jogador da posição. Então, faz mais uma improvisação. Agora, eu entendo, ele vai utilizar a velocidade, principalmente do Diego Tavares, para poder puxar este contra-ataque e dar uma congestionada no meio-campo. Coloca os 3 volantes, Rodrigo Souza, o Tarek e o Gustavo Teles. Provavelmente eles vão ficar muito fixos. Talvez o Gustavo Teles tenha uma característica para sair um pouquinho mais, mas o Brian Borges vai fazer essa recomposição, o Diego Tavares vai fazer a recomposição e o Cristiano vai fazer aquele papel de ser aquele homem para pegar ali a saída de bola do Guarani. Deve ser aquele cara que vai ficar correndo sozinho atrás dos zagueiros do Guarani e a Ponte um pouquinho mais fechadinha. É uma alternativa interessante do Marcelo Fernandes, mas eu quero ver na prática como é que fica a improvisação numa ponta esquerda, provavelmente, ou uma dobra de laterais, porque ele é lateral direito, pode dobrar ali junto com o Pacheco e aí o Diego Tavares joga para a esquerda junto com o Kevson. E como é que vai ficar o Cristiano como esse falso camisa 9? É um camisa 10 nas costas, mas talvez o posicionamento em campo dele de função próximo ali da área para ser aquele homem da última bola. Carlão de Freitas, Matheus Costa mantém o time e acho que a postura, pelo menos a gente imagina assim, pelo que o Guarani vem apresentando dentro do campeonato, pela própria tabela de classificação, o que mostra, né, a distância entre as duas equipes, deve ser um time que vem pra cima, né, Carlão? E tem que ser assim, né, Pio? O Guarani venceu as 2 últimas partidas, mas atuando fora de casa, atuando de uma maneira mais reativa. A última partida do Guarani no Brinco de Ouro deixou uma boa impressão, que foi contra o Santos, porém é um jogo de característica diferente, até porque o Santos ficou mais com a bola, o Santos é um time grande que joga e deixa jogar, e o Guarani teve uma liberdade. Hoje não, hoje é um jogo com uma característica em que o Guarani vai ter que tomar a iniciativa, em que o Guarani vai tentar impor um ritmo muito forte nos primeiros minutos. Eu acho que seria essencial para o Guarani marcar o gol nos primeiros minutos, porque obrigaria a Ponte a sair, e a gente sabe hoje da limitação do time da Ponte. A própria Ponte reconhece hoje, né, que está num degrau abaixo a partir desta escalação que o Marcelo Fernandes apresenta. Então o Matheus foi coerente. É claro que o derby ele tem muita emoção em cada atitude, em cada decisão. Então nas redes sociais eu vi muita gente, o Luca é ex-Ponte, aquela coisa da lei do ex, vai entrar com vontade. O Cicio também é ex-Ponte, é um cara de velocidade, mas não. Foi coerente, foi racional. O Guarani tem feito bons jogos com esta escalação. Maranhão tem tido um bom comportamento, Mirandinha também. O próprio Rafael Rodrigues improvisado, mas é um jogador que também funciona ali como um zagueiro na primeira linha. É um cara da bola aérea importante, a bola aérea ofensiva e defensiva. Então não vejo motivos pro Matheus mudar. Manteve a coerência e é o Guarani que vai tentar aí impor um ritmo muito forte em cima da Ponte Preta, principalmente nos primeiros minutos. O Pio, olha só que curioso, né? O último derby foi em outubro, portanto há 3 meses, e a gente tinha uma grande rivalidade, né? O Diego Torres, camisa 10 do Guarani, era a referência, era aquele jogador que todo mundo estava esperando que fosse o diferente, e a Ponte tinha o camisa 10, o Elvis, também o seu líder, o seu ídolo. 3 meses depois, Elvis no banco da Ponte, Diego Torres no banco do Guarani, né? Isaac tomando conta de um lado e o Cristiano tomando conta do outro. Então olha como o futebol é dinâmico, muda muito rápido. As coisas mudam muito rápido. Um jogador que é ídolo, que é esperança, passa um tempo, acontece alguma coisa, já fica como opção no banco de reservas. Então por isso que é importante ter essa profundidade, ter jogador de banco de reservas que consigam aí tomar conta, porque a sombra é muito grande, né? O Isaac tem uma grande responsabilidade, camisa 10 do Guarani, e hoje mais uma vez deixando o Diego Torres no banco de reservas, sendo este condutor, sendo um armador. E o Cristiano idem. Se ele quiser ser titular da Ponte, ele vai ter que mostrar pro Marcelo Fernandes. Tudo bem, o Elvis é ídolo, é o camisa 10, ele voltou, mas eu também quero o meu espaço. E aí vai jogar essa dor de cabeça pro Marcelo Fernandes.
Gramado do Brinco de Ouro, Adriana Almeida, o Guarani tem consciência desse favoritismo ou talvez, e como quase sempre acontece, o discurso seja de muito pé no chão, hein, Dri? Pio, o Guarani tem sim uma consciência, inclusive no momento em que vocês debatiam sobre as escalações, o Guarani e a Ponte soltavam suas escalações oficiais, o técnico Matheus Costa esteve aqui na beira do túnel para conversar naquela entrevista, né, tradicional para as equipes detentoras dos direitos de televisão. E eu aqui, né, dei aquela orelhada no que o Matheus Costa falou, e ele falou que o Guarani encerra o mês de janeiro num saldo muito positivo e hoje tem a chance sim de encerrar da melhor maneira que ele projetou, com uma vitória no Clássico. O time vem evoluindo na visão dele, os jogadores, ele enalteceu muito o empenho e a dedicação desses jogadores nesse mês de janeiro e disse também que o time ainda tem muito a evoluir, ou seja, né, ele espera aí que o Guarani ainda consiga um desempenho melhor nas partidas, coisa que vem oscilando, obviamente, nesses últimos 3 jogos, por exemplo, de invencibilidade, o Guarani não teve uma regularidade ao longo dos 90 minutos, mas teve bons e maus momentos. Então, eu entendo que o que o Matheus Costa disse há pouco aqui para outra equipe de televisão é isso, é que o time ainda pode evoluir para buscar uma regularidade maior. Mas eu não vejo um otimismo exacerbado aqui pelos lados do Guarani. É claro que existe uma euforia e a sabedoria de que o outro time está muito pior, né? Tanto na questão do bastidor como dentro de campo. Então, é claro que existe uma expectativa positiva, mas não existe um clima de já ganhou muito, mas muito, muito longe disso, Pio. Ô Lupe, e do outro lado, a Ponte tem a noção do tamanho do problema? Quando eu digo Ponte, digo os jogadores, né? A noção do tamanho do problema que tem. O time consegue se unir, se é que a gente pode definir dessa forma, consegue se fechar, assim como foi no ano passado, por exemplo, que os problemas já aconteciam, né? Mas o time conseguiu se fechar, conseguiu o título do Campeonato Brasileiro da Série C, mas esse ano as coisas não estão acontecendo. Qual o tamanho do problema para os atletas e como que eles levam isso para dentro de campo, hein, Lupe? Pio, uma situação bem difícil dessa vez. Você até lembrou do título do ano passado da Série C, mas naquele momento a Ponte já tinha uma estrutura, já tinha uma equipe formada, e quando perdeu atletas, inclusive por conta desses problemas financeiros, a Ponte mesmo assim conseguiu, de forma caseira, né, dar aí um ritmo, e os atletas também se fecharam com a chegada do técnico Marcelo Fernandes, que inclusive trabalhava no rival aqui no Guarani, e deu certo. No final, todo mundo sabe, a Ponte conquistou o acesso e depois o título. Só que em 2026 a Ponte já não tinha toda essa estrutura, porque vários atletas, muitos atletas deixaram o clube. A Ponte estava impedida de contratar por conta do transfer ban. Tanto é que nas primeiras rodadas, o time que estava lá em Patrocínio Paulista disputando a Copa São Paulo precisou vir para Campinas, na verdade para São Paulo, para a estreia contra o Corinthians. E a gente já sabe, né, Pio, que é muito diferente base de time principal. A Ponte tinha um time, mas não tinha um banco de reservas. E não regularizava o transfer ban, não regularizava, regularizou. Só que de todos os jogadores contratados, se não me falha a memória, eram 14, restaram 5. E agora, com a chegada do Brian Borges, 6. Só que durante a semana a gente sabe do peso do derby, a Ponte foi ao mercado, contratou, registrou. Então tudo isso que aconteceu durante a semana, resolveu o problema com o Elvis. Então, assim, isso é tudo reflexo da tabela, do desempenho da Ponte nesses primeiros jogos. Por isso, a Ponte tem consciência, sim, que se não reagir o mais rápido possível, faltam 3 jogos. Hoje e depois mais 2, contra a Portuguesa fora e depois contra o São Paulo no Moisés Lucarelli. Se não vencer aqui hoje, fica numa situação quase que irreversível, Pio. Fica numa situação em que a gente pode dizer que a Série A2 é logo ali, Carlão de Freitas, em caso de derrota? Rafael, eu acho que até antes do derby, eu estava conversando com o Cabelo aqui,
até se a Ponte vencer hoje, ela permanece numa situação muito complicada, né? E muito em virtude do que tem acontecido, não só nesse ano, mas há muito tempo, né? E 2025 ficou muito claro, mesmo na reta final da Série C, e 2026 explodiu, né? Aí perdeu o controle. Hoje a Ponte realmente virou uma bagunça, virou uma balbúrdia, ela tenta de alguma maneira voltar a pelo menos ser competitiva, né? Minimamente competitivo, que é o que a gente estava falando, vislumbrando este jogo de logo mais, mas muito difícil, né? A Ponte bagunçou muito, a Ponte se perdeu no meio do caminho e agora tenta reagir. Eu acho, e quero estar muito errado, mas eu acho que tarde demais, independente do que acontecer aqui no Brinco de Ouro. É lógico que uma vitória, o ambiente melhora, a confiança fica em alta, mas a gente sabe que o campeonato não perdoa tantos erros como a Ponte cometeu, por isso eu acho quase que irreversível a situação da Macaca. Gabi, te surpreende o Guarani nesse momento do Campeonato Paulista com 8 pontos na 5ª colocação? O Guarani, em caso de vitória contra a Ponte hoje, ele vai a 11, matematicamente ainda não, mas podemos dizer que praticamente classificado à próxima fase, porque o Capivariano, primeiro time fora do G8, tem 7 pontos. O Guarani indo a 11, ele abriria 4 de vantagem e aí fica numa situação realmente muito confortável. Mas te surpreende esse início do Guarani no Paulistão? Na verdade, me surpreendeu as boas contratações, né? Depois do que nós vimos no Campeonato Brasileiro da Série C, ficava aquela expectativa se a gente teria uma ressaca, né? Uma reconstrução do Guarani ou se seria uma continuidade daquilo que havia sido feito. E na verdade a diretoria conseguiu, diante das contratações, montar um time muito bom, começando com um ótimo goleiro Kaique França, veio o Donato, zagueiro, que começou muito bem, mas teve a lesão, a dupla Maurício Antônio e Jonathan Costa tem se firmado, fez boas partidas, por isso que é a 4ª escalação consecutiva da mesma equipe. Eu acho que o Mirandinha tem sido uma grata surpresa, vem em evolução em relação ao ano passado, se reforçou com o Luca, tem a expectativa do Ralf. Então, de fato, o Guarani montou uma boa equipe em um campeonato paulista que por enquanto não tem nenhum bicho-papão, e o Guarani vai aproveitando. Nenhuma equipe disparou na tabela de classificação, nenhuma equipe ficou 100%, tanto é que o Guarani, a única derrota foi pro líder, pro Novo Horizontino, que faz sempre uma continuidade de trabalho, apesar que o time mudou do ano passado para este ano, mas uma base, uma espinha dorsal ali, 3-4 jogadores acabaram ficando. Então, por conta das contratações, a expectativa era positiva do Guarani, fica na 5ª colocação, agora se vencer pode assumir até a 4ª colocação, ultrapassa o Corinthians. Então o Guarani, eu acho que a surpresa é este G4 de competição, mas eu esperava o Guarani fazendo sim um bom estadual. Na sequência, Adriano Almeida e Antônio Lupi tem convidados aqui no nosso Enquanto a Bola Não Rola, mas você continua participando no 19-99186-9070 no palpitão do derby. Pra você, quem ganha o jogo? Qual vai ser o placar? Mande mensagem de texto pro nosso WhatsApp dizendo quem vencerá o derby, qual será o placar. Os acertadores, entre os acertadores, no Arena CBN de segunda-feira, nós vamos sortear 4 kits da Cervejaria Campinas. Você que está no youtube.com/CBN Campinas, inclusive, está vendo esse belo kit. Quem tá mandando mensagem aqui, o Emerson Santana, grande Emerson, buenas, Pio. Essa semana foi aniversário de Cabelinha, quarta-feira, tá lembrando aqui o Emerson Santana, mandando um abraço pra você, Cabelinha. E tá dizendo que vai ser 2-1 pra Ponte. O Jefferson do Parque Prado, Guarani 2, Ponte 0. O Paulo Latuf Filho, Ponte 2, Guarani 1. Palpitão do derby, quem tá mandando aqui também, ó, Guarani 2, Ponte 1. Manda seu nome aqui também, meu querido, que é o final do telefone 5679. Deixa eu ver se tem. É o Márcio Secarelli, grande Márcio. Abraço pra você, mandando mensagem aqui pra gente também. Boa tarde, equipe CBN. Meu palpite para o derby: 3-0 Guarani. É o Marcelo de Catalão, lá no Goiás. Antônio Lupi adorava Catalão. Tenho história em Catalão, hein? Mas eu não tenho nenhuma dúvida disso. Catalão, uma vez chamaram a polícia porque ia ter foguetório no hotel do Botafogo. Ia jogar Botafogo e craque. Aí chamaram polícia, veio a polícia de Catalão inteira. Era uma
cavalgada, porque era o dia da Santa. Ah, você tá brincando. E soltava rojão pra cada Santa, né? Os caras achando que era por causa do futebol e era por causa da Santa. 4:30 da manhã, todo mundo na porta do hotel vendo a Santa passar com os cavalos. Você tá maluco. Eu e Carlos Eduardo de Freitas também fomos de ônibus rasteiro pra Catalão. Você foi, né, Carlão, nessa aí? Série C. Não fui, Pio. Ah, Catalão você não foi? Não fui. Essas barcas assim, eu não entrava muito, não. Não, eu vou... Estádio Genervino da Fonseca. eu vou dizer sorte sua, viu, Carlão? Mas eu não pegava muito essas barcas, não. Ficava mais quietinho. Mas já peguei Rio de Janeiro, Edson Passo. Não é fácil, não. Pegou as barcas também. O Márcio Santos tá dizendo que vai ser 2-0 pra Ponte. O Roberto Lauer, boa tarde. Meu nome é Roberto Lauer, Ponte 2, Guarani 1. Bom trabalho aí pra vocês. Valeu, Robertão. Rodrigo Ramalho, placar Ponte Preta 2, Guarani 0. A galera Ponte Pretana em maior peso aqui, hein? Cadê o torcedor bugrino? Boa tarde, CBN, o derby, Ponte Preta 2, Guarani 1, Geraldo Medeiros. O torcedor tá empolgado, Gabi Castro. Ninguém apostou empate ainda não, Rafael? Ainda não tem nenhum empate aqui, rapaz. Olha a dica que eu tô dando, hein? Quem tá nos ouvindo. Os caras foram comigo, muita gente no 2-1. Mas o Pio induziu já, né? 3 iriguidons. Oi, Cabelinha. O Pio induziu, né? Ah, é verdade. Exatamente. Você já falou que são 3 iriguidons. Eu falei 3 iriguidons, então teremos um vencedor. Ô, Pio. Oi. Deixa eu só colocar uma pimenta em tudo isso que comentário do Carlão, comentário do Gabi aí. Olha, pelo jogo que eu acompanhei na segunda-feira contra a Portuguesa do Guarani, o segundo tempo do Guarani jogando o tempo todo com 1 a mais, o jogo hoje vai ser muito equilibrado aqui hoje, viu? O jogo na segunda-feira à noite, o Guarani foi salvo pelo Kaique França. Dos 25 pra frente só deu Portuguesa. O Gabi tava comigo na transmissão, a gente falou bastante sobre isso. E a Ponte Preta, por mais fragilizada que esteja a Ponte Preta nos últimos jogos, eu não vi uma Ponte morosa em campo. E o Guarani eu já vi. Eu não vi o jogo contra o Velo, mas teve um determinado momento contra o Santos que o Guarani ficou moroso, contra o Primavera também, e o segundo tempo contra a Portuguesa da última segunda-feira ficou muito claro isso. Isso pode fazer diferença dentro de campo, não pode, Gabi? Com certeza, Cabela, isso que você está levantando é muito importante, porque a gente elogia muito o Guarani neste campeonato paulista, porque ele está na 5ª colocação, mas o Guarani em nenhuma partida ele fez bons 90 minutos. Ele teve uma parte bem contra o Santos, ele teve alguns lampejos na estreia contra o Primavera, ele teve a expulsão do jogador da Portuguesa e a partir dali ele melhorou na partida, porque a Portuguesa estava muito melhor, jogando 11 contra 11. Contra o Veloclube também teve uma igualdade, o Guarani através do pênalti, ele conseguiu fazer o gol. Então essa é uma crítica também da torcida em relação à equipe do Matheus Costa, porque a equipe vem conquistando pontos, mas não vem jogando bem, então fica uma desconfiança, né? Quando que a gente vai ter um Guarani vencendo e convencendo? É óbvio que é muito melhor você conquistar pontos e não jogar bem do que o contrário, que a gente fala assim, nossa, o Guarani joga muito bem, mas não consegue vencer. É óbvio, a gente quer que as equipes de Campinas sempre vençam as suas partidas, mas a longo prazo, e a minha função também como jornalista, é cobrar uma equipe que jogue bem, ganha salário bom, ganha em dia, a bola é boa, o gramado é bom, a chuteira, tem torcida, é time grande, então assim, precisa apresentar um futebol muito melhor do que está apresentando. E acho que hoje tem uma boa oportunidade, porque essa morosidade que o Cabela citou, dificilmente a gente vai ver num derby. Tem 15 mil torcedores ali no seu cangote. Eu acho que pode até ter o efeito contrário, da ansiedade, do nervosismo, da bola queimada, o jogador tentar, mas de finalizar de longe, de tentar fazer o gol, de se consagrar, de entrar na história. Eu acho que o Guarani vai ter que tomar cuidado com isso, com o peso a mais. Essa morosidade que o Cabela citou das últimas rodadas, eu não acho que nós vamos ver hoje, até porque a característica do jogo vai ser de imposição, vai ser de ataque do Guarani contra a defesa da Ponte. Então, o Guarani ele vai ter que rodar essa bola, ele vai ter que se movimentar. Se ele não fizer isso, aí sim ele vai ter problemas, porque a Ponte vai estar fechadinha esperando esse contra-ataque. Adriana Almeida, aí durante a semana, que aliás, né, uma semana quase cheia, né, vamos dizer assim, já que o Guarani jogou na segunda-feira, mas rapaziada falou também no brinco, né, Dri? Falou sim, Pio. Só antes de chamar o nosso convidado, mais um detalhe aqui do campo. O presidente Rômulo Amaro subiu, está acompanhando o processo de aquecimento de todo o elenco do Guarani. E eu perguntei para ele, presidente, alguma premiação especial por conta desse derby?
e ele falou: os jogadores têm a obrigação de vencer o clássico. Mas sabe, Pio, você que também é repórter, aquela pausa antes da resposta me deu a entender sim, de que os jogadores hoje, se vencerem, terão um agrado a mais na conta bancária aí, até porque, né, um clássico é o primeiro do ano, pode ser o único, inclusive, da temporada, então. Mas vamos então ao nosso entrevistado hoje, né? Porque ao longo da semana, como você disse, o Guarani teve bastante tempo para se preparar para esse clássico. Não teve nenhum jogador suspenso ou expulso para essa partida. O departamento médico ainda tem alguns jogadores, mas a base mantida. O Guarani que não toma gol há duas rodadas, inclusive nas 2 vitórias seguidas que teve antes do derby. E o William Farias falou exatamente sobre isso, sobre o setor defensivo e o desempenho do time nas últimas rodadas. Esse momento positivo aí eu acho que vem sendo de fundamental importância a partir do momento que o grupo se uniu, acho que deu-se as mãos ali, né, nos jogos difíceis que nós tivemos. Também eu acho que a partir de uma boa partida que nós fizemos, a equipe começou a pegar confiança, começou a pegar corpo, e óbvio que você trabalha em prol do resultado, e quando ele vem você fica mais confiante, né? O ambiente melhora, né? Eu acho que com um ambiente bom, né? Dentro desse grande campeonato que a gente está disputando, né? Isso dá mais confiança para o decorrer do campeonato. Lógico, o clássico ele é um campeonato à parte, né? São feitas estatísticas, né? São jogos históricos. E é óbvio que, por mais que atletas novos que chegaram agora, que estão conhecendo a história, né, desse grande derby, né, quer ficar marcado na história e de uma maneira positiva. Então, acredito que isso aí mexa, né, com o grupo, com os jogadores, e também é de fundamental importância que você seja marcado de uma maneira positiva, né, automaticamente com as vitórias, né. Então acho que é um jogo especial, se torna, né, um jogo especial por ser um derby, né, e que a gente possa entrar numa estatística positiva. A gente espera que seja, né, um jogo bem jogado, né, óbvio que vai ter, se torna, né, um jogo mais pegado, bem disputado, mas que a gente possa sair daqui vitorioso. Faz diferença sim, acho que na minha coletiva ali de apresentação eu falei que se vocês puxarem, né, na memória, eu falei que o torcedor, para ele vir para o estádio, né, ele precisaria se sentir representado. Então acredito que são vários ingredientes, por se tratar de um derby, né, por se tratar do momento do Guarani, mas eu acho que o torcedor também vem, uma boa parte deles vem porque eles estão se sentindo representados dentro de campo. Esse é o volante William Farias, então titular absoluto nesse meio-campo do Guarani. Jogadores do Guarani que continuam em processo de aquecimento no gramado do Brinco, o Brinco que tá ficando bonito, Pio. Rodrigo, era isso que eu ia te perguntar, porque a gente tá ouvindo de fundo no sonzão de Naldo Araújo aí no Brincão, torcedor do Guarani cantando e cantando alto. Tá bonito já o Brinco, então. Tá, e tá tocando aquela música inédita aqui no Brinco, viu, Pio? Jump! Exatamente, não podia faltar, né? Mas não. O público sim, é muito bom já, o tobogã e as vitalícias, falta muito pouco para serem tomados, as cabeceiras ainda bem vazias. O que me chamou a atenção no derby, diferentemente do jogo contra o Santos, que também era torcida única, naquela situação a área destinada à torcida visitante estava fechada. Hoje também torcida única, mas todo o Brinco aberto ao torcedor do Guarani, inclusive o setor visitante. Interessante, legal pro torcedor ter mais espaço aí no Brinco de Ouro. E do outro lado não teve coletiva ou qualquer coisa assim, mas teve pronunciamento, né, Antônio Lupe? Teve.
Teve um pronunciamento ontem, né, do Elvis, que acabou decidindo por permanecer na Ponte Preta. Só um detalhe em relação a isso que a Adri falou, cabeceira norte, né, recebendo o torcedor do Guarani, e naquele setor, ingressos de graça, né, então ali não houve cobrança de ingresso para o torcedor do Guarani. Hoje, torcida única. Legal. Decisão do Ministério Público. Desde 2018 está em vigor a clássicos aqui, o Derby Campineiro, apenas com uma torcida. Nós não tivemos, né, entrevista coletiva durante a semana na Ponte Preta. Ontem, um pronunciamento do Elvis falando sobre a permanência dele, né? O fico do Elvis no Moisés Lucarelli. Hoje, ele não está com a 10, está com a 67 no banco, à disposição do técnico Marcelo Fernandes. E no discurso, o Elvis falou sobre essa questão envolvendo uma possível saída, mas depois a permanência, depois de um acordo, né, que foi feito pelas dívidas e tudo mais. O Elvis chegou a cobrar 8 milhões de reais da Ponte Preta na justiça, além da rescisão de contrato, mas foi feito um acordo que deve ser pago a partir do mês que vem, pelo menos a divisão que foi feita no salário que está pendente com o Elvis, e ele falou desse acordo e da permanência dele. Prazer imenso estar aqui novamente, né? Na verdade, não saí. Estou muito feliz de estar retornando num momento que foi bem difícil para mim aí, todos esses dias que eu passei em casa, com o apoio da minha família, conversando muito e sempre em contato com o vice-presidente, com o Marco Eberlin, e graças a Deus a gente conseguiu entrar num acordo, um acordo bom para mim, um acordo muito bom para a Ponte Preta, porque desde quando eu estou aqui na Ponte Preta, para todos que me conhecem, sabem que em nenhum momento eu quis ser desleal com a Ponte Preta, a instituição. Pelo contrário, todo mundo sabe desde quando eu estou aqui o carinho que eu tenho, a gratidão que eu tenho pelo torcedor, pelo clube, por tudo que o clube me deu, por tudo que essa torcida fez por mim e faz, por tantas mensagens que eu recebi nesse tempo aí que eu estava em casa resolvendo isso aí. Lógico que eu tomei uma atitude que eu achei no momento que eu tinha que tomar. Lógico que a gente tem horas que toma atitude no nervosismo, no calor do momento. Mas como eu falei desde sempre, desde o primeiro dia que eu vim aqui conversar com o Eberlin, eu falei, eu quero que seja bom para mim e seja melhor ainda para Ponte Preta. Recebi sim algumas propostas para conversar, mas não quis abrir conversa com ninguém, porque até então eu era jogador da Ponte Preta. Eu junto com o meu advogado, quando eu entrei em acordo com o Eberlin, que é o vice-presidente, é um cara que eu respeito muito, é um cara que me trouxe para Ponte Preta. A gente tem, logicamente, durante essa relação de muito tempo, a gente tem várias discussões, que isso aqui é público para vocês. Eu e ele temos conversas, temos discussões, mas sempre em prol da Ponte Preta. E isso aí eu não vou mudar nunca. O meu jeito é assim, o jeito dele também, mas o mais importante e acima de tudo e acima de todos está a instituição Ponte Preta, Associação Atlética Ponte Preta. E então assim, eu estou muito feliz de estar aqui novamente, espero contribuir o máximo possível, já estou à disposição do professor para esse próximo jogo, é um clássico muito importante, e quero deixar uma mensagem para o torcedor da Ponte Preta, que assim, eu estou voltando para Ponte Preta, eu fiz um acordo, como saiu em alguns veículos aí, eu não tive aumento nenhum, isso é uma mentira, então a gente tem que deixar claro para todos os lados. E eu fiz um acordo para começar a receber a partir do próximo mês. Então assim, eu não peguei R$1 para voltar. Eu estou voltando porque a gente fez um acordo que foi bom para mim e volto a dizer, muito bom para Ponte Preta. Estou feliz aqui, estou de corpo e alma aqui. Quero agradecer todos os torcedores que sempre me apoiaram e sempre eu falei que a minha gratidão pela torcida da Ponte Preta, desde o primeiro dia que eu fui tratado aqui, isso eu não vou esquecer nunca. Nunca tive isso em clube nenhum. E eu sei assim, os momentos mais difíceis da minha vida que eu passei, eles me abraçaram muito, que foi quando eu vim para cá, que tinha sido a perca da minha mãe, e agora no passado com tanto de oração, tanto de coisa que fizeram pela minha sobrinha. Então essas coisas fogem do futebol, e essa gratidão aí para mim vai ser eterna, independente se eu saísse ou não, isso aí não ia mudar nunca. Agora isso já passou, e eu estou aqui focado para fazer o meu trabalho, feliz novamente de estar aqui, é uma alegria imensa representar esse clube,
e eu tenho certeza que a gente vai dar a vida aí nessa reta final, para, se Deus quiser, conquistar esse objetivo aí de salvar. É um objetivo muito difícil, sim, mas não impossível. Para quem joga e para quem está na Ponte Preta, nada é impossível. Então eu, Elvis, acredito que vai dar certo, junto com todos que estão aqui, junto com o clube, e espero ajudar aí da melhor maneira possível, e que seja uma volta agora, se Deus quiser, para ficar até o final desse contrato, e quem sabe até encerrar a carreira na Ponte Preta, que é um grande projeto meu de vida e carreira. E se Deus quiser, com o apoio da minha família também, que foi muito importante, ontem que ficou definido tudo isso, que foi longos dias aí de espera, de negociações, mas assim, minha família me apoiou totalmente, porque agora entendemos tudo que é possível e tudo que a Ponte Preta já me deu na minha vida. Então, como eu falei, a palavra gratidão é uma palavra que eu vou ter o resto da minha vida pela Ponte Preta e principalmente com o torcedor. E alguns torcedores até eu vi alguns comentários, não sou muito de frequentar a internet, mas vi alguns comentários que eu achei desnecessário, e agora eu acho que eu vou comentar em cima. Eu, Elvis Vieira Araújo, nunca quis e nunca quero ser maior que a Associação Atlética Ponte Preta. Eu nunca tive vaidade nenhuma, nem de ser capitão, nem de nada. Pelo contrário, eu estou aqui para ajudar a Ponte Preta, desde quando eu cheguei. Então, acho que assim, tudo que eu conquistei aqui não foi o Elvis, como eu sempre deixei claro em todas as minhas entrevistas. Foi o grupo de jogadores que eu participei junto. Então, assim, todos os jogadores que passaram aqui contribuíram para o meu momento no clube hoje. Todos os treinadores, todas as comissões técnicas. Agradecer ao professor Marcelo também, que conversou comigo durante a semana, que me deu um total apoio para a tomada de decisão também. A todos do clube, ao Eberlin, que eu já falei que a gente tem uma amizade muito grande, que lógico que tem algumas ideias que talvez a gente não concorde 100%, mas é sempre em prol da Ponte Preta. Então é só para deixar bem claro isso. Estou muito feliz e que o mais importante, que a Associação Atlética Ponte Preta saia vencedora de tudo isso e que a gente possa, se Deus quiser, no final do Paulista comemorar e salvar para não cair, que vai ser um grande objetivo nosso. Então, muito obrigado a todos. E foi só isso. Não respondeu nenhuma pergunta ao Elvis, ele deixou a sala de imprensa do Moisés Lucarelli, entrou no ônibus, foi para concentração. Da concentração, ele veio aqui pro Brinco, está no banco de reservas com a 67, camisa do Elvis. A 10 continua com o Cristiano. A Ponte realizando o trabalho de aquecimento aqui no gramado do Brinco. Já volta pro vestiário e retorna pro gramado pro derby de número 213. Pio. Bom, então rapidamente, porque daqui a pouquinho a gente já começa todo o nosso processo de escalação, ficha técnica completa do jogo, os comentários ou o comentário de Carlão de Freitas e Gabi Castro, mas sobre os nossos convidados. Gabi Castro começando pelo William Farias, capitão, camisa 5, o quanto ele é importante para esse meio campo do Guarani, Gabi? Tomou a conta, né, do meio campo do Guarani, aquele primeiro volante, tanto é que o Ralf, que veio para ser titular, que todo mundo tava na expectativa, né, tá conseguindo esperar no banco de reservas, porque o William Farias tem dado conta do recado ali, conseguindo preencher espaço, fazendo desarmes importantes. Então tem sido uma grata surpresa neste início de competição. Vejo o meio-campo do Guarani aberto ainda, não acho que já está totalmente fechado esta dupla junto com o Natan Melo, mas o William Farias vem dando conta do recado, assumindo essa titularidade. Então acho que é importante este início aí com esta sombra importante do Ralf. Carlão de Freitas, você pagou 3 e eu paguei 2 cafés essa semana. Mas em todos os cafés a conversa foi praticamente a mesma. A gente estava falando da superioridade, que é óbvia, gente. O torcedor da Ponte não precisa ficar bravo com a gente, porque é óbvio, né, que o Guarani hoje ele é superior. É óbvio que o Guarani tem hoje uma condição melhor para jogar o derby. Só que acontece um evento no meio da semana bombástico que ninguém esperava, que foi o retorno do Elvis. Isso pode, de alguma forma, diminuir essa vantagem que a gente vinha conversando do Guarani, Carlão? Olha, Pio, diminuir a vantagem eu acho que não, até porque o Elvis vai começar o jogo como reserva, mas é evidente que muda o astral, né? Porque eu tenho falado nas minhas participações, o Elvis, ele transcende o jogador de futebol da Ponte Preta. Ele é o ídolo maior da Ponte nos últimos anos.
né? Eu não estou comparando a qualidade técnica, tá? Mas em termos de idolatria para a nova geração, o Elvis é o de cá. Entendeu? Então o Elvis é o de cá, o de cá é o ídolo de uma geração. Eu acho que o Elvis da nova geração, ele é o cara. Então o simples fato de ele estar presente, o simples fato de ele estar no gramado do Brinco de Ouro com a camisa da Ponte Preta, traz uma certa segurança pro torcedor. O Elvis, para o torcedor da Ponte, ele é um porto seguro. Por mais que a Ponte esteja passando por dificuldades, por mais que o rebaixamento seja iminente, no meu modo de entender, quase que inevitável, o Elvis está no time. Então o torcedor pensa, poxa, o Elvis está no time? Beleza, eu vou cair, mas o Elvis está no time. Porque o que esse cara fez ano passado foi algo assim incrível. Algo que poucos ídolos eu vi fazer com camisas de grandes equipes. Então, por mais que tenha sido polêmica esse litígio, esse afastamento do Elvis da Ponte Preta, eu acho que o momento que ele diz que fica, o momento que ele diz que volta, é um bálsamo em meio a tantas notícias ruins da Ponte. Então, por isso, o torcedor pontepretano hoje, ele se enche de esperança. A gente viu a presença da torcida em frente ao Hotel da Ponte. Eu acho que isso tem a ver também com a presença do Elvis. Agora, o favoritismo do Guarani muda? Acho que não. A possibilidade do Guarani vencer o jogo, que é maior que a da Ponte, também acho que não. Mas o fato do Elvis estar representando novamente a torcida da Ponte dentro deste elenco da Macaca, eu acho que para o torcedor pontepretano, eu acho que alivia um pouco a dor no coração que o torcedor está sentindo neste momento por essa temporada tão ruim. É impressão minha ou ele voltou, hein, Adriana Almeida? Tô ouvindo de fundo aqui um pois não, de volta aí? Ou... Sim, ele está de volta com o vozeirão de sempre. Ei, que maravilha, coisa boa. O substituto, esses dias, Carlão de Freitas até confundiu o Gabi Castro, achando que era um dos Corsatos. Falei, não ia ser. Não vai dar certo. Você sabe, Pio, você sabe que eu fiquei com isso na cabeça, cara. Fui dormir, eu até sonhei com os Corsatos. Aí eu falei assim, eu vou pegar o telefone logo pela manhã, eu vou ligar pra um dos Corsatos. E liguei pra Carlos Corsato, eu falei, Corsatinho, meu amigo, o maior frangueiro da imprensa campineira. Sim. Você está trabalhando no Guarani? Carlos Corsato disse, Carlão, eu não estou. Eu falei, então tá bom, resolveu a minha dúvida, filho. Eu acho que era mais fácil o Elvis do que o Corsato. Era. Não tenho dúvida disso. Carlos Cabela, gramado do Brincão, como você disse, bonito. Inclusive, Cabelinha, tinha uma parte do gramado na estreia do Brinco de Ouro que tinha pegado uma, como que eles chamaram? Praga. Uma praga, isso, tá bonitão já? Ah, tá perfeito. Quando você olha assim no geral, você não percebe. Aí você bota reparo naquele lugar lá, aí você vê que tem aquele quadrado ainda, mas a grama tá perfeita, perfeitas condições. Ela tava queimada naquele momento, mas a qualidade, assim, planinho, sem buraco, sem nada. Perfeito. E a condição pro jogo também, né, Cabelinho? Acho que o clima a gente consegue sentir isso daqui do estúdio. Clima bom, o tempo bom, a temperatura tá alta, enfim, tá, mas gramado bom, acho que tá tudo pronto, né, Cabelinha? Olha, se transmitir futebol com torcida, com estádio cheio, é maravilhoso. É a coisa mais gostosa que tem no mundo. Transmissão do futebol com o campo lotado. E o clima para um clássico como esse está perfeito. O único quesinho em tudo isso é a falta do torcedor pontepretano aqui no Brinco. Você falou na abertura da jornada, eu também acho que é uma pena não ter as duas torcidas aqui, não terem as duas torcidas aqui no Brinco, como não tem lá no Moisés Lucarelli, como por exemplo, daqui a pouco tem São Paulo e Santos também, não tem torcida do Santos também, é uma pena que aqui no estado de São Paulo aconteça isso. A gente vê em todos os outros estados os torcedores dividindo arquibancada, no Rio de Janeiro tem um setor que ficam misturados, é coisa assim de outro mundo, e a gente não consegue fazer isso aqui em São Paulo. Alguma coisa tá errada. Não é no futebol. É incompetência, né? Os caras assinam o atestado de incompetência por não conseguirem dar segurança de colocar duas torcidas no estádio. Mas agora, dentro do estádio não acontece briga, não acontece confusão, problema na rua bota a polícia. Exato. E, aliás, a gente tem, né, Carlão e Gabi, e Cabela, Lupe, Dri, todo mundo que tá na nossa transmissão, alguns casos recentes de confusões entre as torcidas de Guarani e Ponte Preta, que alguns deles nem derby eram jogos contra outras equipes, inclusive. Não, eu já falei aqui durante outras jornadas do Campeonato Paulista e eu repito, já passou da hora
do Torrano, presidente da Ponte, do Rômulo, presidente do Guarani, se reunirem com o Ministério Público, com Polícia Militar, com todos os envolvidos. Chamarem as torcidas organizadas. Chamarem as torcidas organizadas, todos os representantes e fazer um acordo para encerrar. Pode ser primeiro dos times aqui de Campinas com os da capital. E aí, em último plano, mostrar que dá certo. Então, Ponte Corinthians, Guarani e São Paulo, todos os confrontos, o retorno das torcidas. E aí deu certo. Pro ano que vem, então, nós teremos as duas torcidas. Fazer um planejamento. Eu entendo que tem este medo em relação ao DER. Pode ser o último passo. Então, primeiro, quebra isso com os times de Campinas diante da capital, incluindo o Santos. E o último passo, esse passo precisa ser dado pelas diretorias da Ponte. Eles perdem renda, eles perdem o espetáculo de ver o seu torcedor não podendo assistir diversas partidas. Isso precisa partir, este desejo dos clubes de Campinas com este acordo para os torcedores poderem retornar ao estádio. Mas Gabi e Pio, eu quero ver quem que vai ter culhão, saco roxo de liberar a torcida. Não é o presidente da Ponte, o presidente do Guarani, não. Eles têm que se unir lá, conversar. Mas eu quero ver quem que vai ter essa ousadia ou essa coragem de liberar novamente. Ninguém quer botar na reta, não. Eu acho que o derby, infelizmente, acho pouco provável que isso aconteça. Agora, os duelos contra os grandes, eu acho que eles poderiam, nós poderíamos receber novamente as grandes torcidas, porque não é só o dentro de campo. Você tem a presença do Corinthians em Campinas, cara, o Corinthians ele movimenta a economia da cidade. Você tem a presença do São Paulo, do Santos, do Palmeiras, que são potências, e potências financeiras, potências que movimentam o mercado. Então eu acho que com relação aos grandes, a chance é maior. Eu acho que há uma luz no fim do túnel. Você quer ver um parênteses aí, cara, que é engraçado, que é o tiro do pé? Por exemplo, se a Ponte Preta ou o Guarani estivesse na Série A do Brasileiro, viria um Flamengo aqui e teria torcedor do Flamengo em campo. Não pode Corinthians, não pode São Paulo, não pode Santos. Tem a do Flamengo que é tão grande como as 4 do E aí o Flamengo pode, o Vasco pode, o Cruzeiro pode, o Internacional pode, mas em São Paulo não pode. Eu acho um tremendo tiro do pé, né? Não tenha dúvida disso. Gente, é o seguinte, 14 minutos pra você mandar a sua mensagem no 991869070. Palpitão do derby, você manda o seu nome e manda o placar do jogo. A Vilma Rossani tá dizendo Ponte Preta 1-0. Carlos Eduardo tá dizendo Guarani 4-0. Aí apareceu um bugrino aqui, ó. O Roberto Lauer tá dizendo Elvis não morreu. Tá fazendo aquele trocadilho. Carlos Eduardo falou quanto? O Carlos Eduardo falou 4-0, Guarani. Ô, louco! Ele foi. Não é aqui. Tem algo errado. Tem algo errado aí. Tem algo errado não está certo nessa frase. Talvez a vitória do Guarani, mas por 4-0 jamais apostaria nisso. Pode acontecer, é verdade, mas jamais palpitaria isso. Olha, o Flodoardo Neto tá mandando mensagem aqui pra gente também, mandou uma mensagem pra Júlio Nascimento. Será encaminhada, viu, Flodoardo? Você tem um abraço. Nome cheiroso, né? Flor do Aldo. Nossa, é aquela flor que vem de cima, Flor do Arto. Nossa senhora. Você conseguiu rasgar a botina, hein? Consegui piorar a piada ruim. Ô, Pio, então, deixa eu dar um abraço, então, Rafael Pio, para Roberto Cardinale, brilhante jornalista, está nos acompanhando. Bom. E para quem gosta de história, ele mandou aqui, 114 anos de história, 212 jogos, apenas 2 vezes Guarani e Ponte se enfrentaram no dia 31 de janeiro. Pra quem gosta, se apegar essas coisas, hein? Então, nós já tivemos 2 derbys no dia 31 de janeiro. 2 derbys no dia 31 de janeiro. O primeiro, 1943, Campeonato Campineiro. A Ponte venceu por 4-1 no estádio da Mogiana. Tatias 2 vezes, Birigui e Silas anotaram para Macaca e o Zusa descontou para o Guarani. Em 1954, o Guarani deu o troco, venceu a Ponte no Moisés Lucarelli por 1-0 pelo Campeonato Paulista. Nenê, aos 28 do segundo tempo, deu a vitória. Então, uma vitória para cada lado no dia 31 de janeiro. As últimas desse pré-jogo, mas até a bola rolar. Quando o juiz apitar, você não pode mais mandar o seu palpite. Por enquanto, vai mandando. Vanderlei tá dizendo aqui, Guarani 2-0.
Quem mandou mensagem também, final 6110, o Marcelo Rodrigues, mandou áudio. Marcelão, áudio a gente não consegue. Manda por escrito, manda texto. Guarani 2-0 na Ponte, o Tony Doverzon tá mandando mensagem aqui. Reginaldo tá dizendo 2-0 pra Ponte, Reginaldo aqui de Campinas. Boa tarde, vitória do Guarani por 3-1. É o Edmário lá do Campo Grande quem tá mandando mensagem. Vai mandando aqui, 991869070 é o nosso WhatsApp, o palpitão do derby. Um abraço pra rapaziada que tá lá no youtube.com/CBN Campinas também. O Peterson Melo, grande Peterson, nosso amigo, nosso parceiro aqui nas transmissões, tá aqui com a gente também. O Emerson Santana tá por lá. O Augusto tá dizendo, vai pra cima deles, Ponte. A rapaziada toda participando com a gente. Eu já tô sentindo o cheiro de bola rolando. Eu já tô sentindo o coração começar a pulsar mais forte, a bater mais forte, porque a hora do derby 213 chegou. E eu te pergunto, Adriana Almeida, o Guarani está definido? Sim, definido, escalado pelo Matheus Costa. Macaca, Ponte Preta tá prontinha, Antônio Lupi? Definida pelo técnico Marcelo Fernandes pro derby de número 213. Nos 99.1 FM, no youtube.com/CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br, nos vários aplicativos de streaming espalhados por aí. Você sintoniza a CBN Campinas e confere a ficha técnica completa do derby. Atenção, torcedor, aproveite o clima do derby para fazer o melhor negócio na Valec Renault. É o último final de semana do mês com ofertas imperdíveis. Venha conhecer toda a potência do Renault Boreal e garanta condições especiais. E mais, participe do test drive premiado e concorra a uma camisa oficial da Ponte ou Guarani. Não perca, é só nesta sexta e sábado na Valec Renault, em Campinas e Valinhos. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Guarani e Ponte Preta. Futebol, vamos Escalação. Oferecimento Valec Renault em Valinhos e Campinas. Com você na emoção do clássico. NetTurbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para sua empresa. Digite NetTurbo no Google. Guarani. Alô, torcedor bugrino, se o técnico Matheus Costa escalou, você confere o Guarani para o derby 213 com 1, Kaique França, 3, Rafael, 13, Maurício Antônio, 4, Jonathan Costa e meia dúzia Emerson, 5, William Farias, 8, Natan Melo e 10, Isaac, 7, Guilherme Parede, 11, Mirandinha e 9, Maranhão. Repeteco Alviverde, 1, Kaique, 3, Rafael, 13, Maurício, 4, Jonathan, meia dúzia Emerson, 5, William, 8, Natan, 10, Isaac, 7, Parede, 11, Mirandinha e 9, Maranhão. No banco, 12, Matheus Klaus, 2, Cicinho, 15, Matheus Póvoa, 16, Renan Castro, 14, Ralf, 20, Diego Torres, 21, Cauã Jesus, 17, Dentinho, 22, Guilherme Cachoeira, 23, Ebert, 19, Luca e 18, Kevin. Alô, torcedor da Macaca, que carrega no peito a paixão mais antiga do Brasil. A Ponte Preta é escalada pelo técnico Marcelo Fernandes, com 12, Diogo Silva no gol. Na direita, com a 28, Pacheco. Na zaga, 33, David Braz.
3, Lucas Cunha. E na esquerda, com a 37, Kevson. No meio-campo, 5, Rodrigo Souza. 38, Tarek. E 35, Gustavo Teles. No ataque, 77, Brian Borges. 7, Diego Tavares. E Cristiano carrega 10 nas costas. Repetindo a formação titular da Macaca: Diogo Silva, Pacheco, David Braz, Lucas Cunha, Kevson, Rodrigo Souza, Tarek e Gustavo Teles, Brian Borges, Tavares e Cristiano. No banco, à disposição do professor Marcelo Fernandes, 1, Thiago Coelho, 2, Júlio, 4, Rabelo, 8, Diogo Mora, 11, Luiz Felipe, 17, Miguel, 18, Rômulo, 20, Jean Carlos, 27, Juan, 67, Elvis, 70, Luquinha e com a camisa de número 80, Pedrinho. A arbitragem do jogo. Flávio Rodrigues de Souza é o dono do apito. E os assistentes, Lupi? O de número 1 é o Daniel Luiz Marques. O de número 2 é o Bruno Silva de Jesus. E na cabine do VAR, quem é o profissional, Adriana? O VAR, Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral. O comentário do jogo. Carlão de Freitas, as duas equipes já prontinhas, já escaladas no gramado do Brincão. Agora é com eles, Carlão. Ok, meu caro Rafael Pio, Ponte Preta e Guarani, Guarani e Ponte Preta perfilados na execução do hino nacional. Um jogo em que o Guarani, apesar de viver um grande momento e está prestes a se classificar, ele tem uma obrigação enorme em dar para a sua torcida uma vitória sobre o maior rival. Por que eu digo isso? Não só em termos de Campeonato Paulista, mas também em termos de rivalidade, porque a gente sabe que o 2025 foi traumático para o torcedor bugrino em relação a este duelo. E o Guarani vem forte, o Guarani vem muito forte, preparado para vencer. O técnico Matheus Costa não fez mudanças e com razão, foi coerente. O Guarani fez bons jogos, né? Jogos de superação fora de casa. Porém, hoje, dentro de casa, é o primeiro jogo em que o Guarani realmente vai ter que tomar a iniciativa. Teve o Primavera lá no início, mas esse a gente não conta porque era uma primeira rodada. Contra o Santos, o Guarani foi um pouco mais reativo e hoje sim ele vai ter a incumbência de atacar a Ponte, de tentar pressionar a Ponte. Seria interessante para o Guarani marcar o gol nos primeiros minutos para dar uma tranquilidade, para não deixar que a Ponte goste do jogo, porque a Ponte ela vai tentar explorar o contra-ataque. A Ponte ela povoa o meio-campo até para não deixar com que os jogadores do Guarani trabalhem, como o Isaac, que é uma peça fundamental, que ele possa colocar o Mirandinho em situação de velocidade e mais o atacante Guilherme Parede. Já a Ponte, com esse meio-campo mais povoado, ela vai tentar jogar por uma bola. A esperança é Diego Tavares, que é o cara do contragolpe, Cristiano é o cara que vai organizar esse time, e muita concentração defensiva, porque a Ponte vai sofrer demais nos primeiros minutos e vai sofrer durante todo o jogo. Então, atenção redobrada, se ela quiser sair aqui do Brinco de Ouro, pelo menos com um pontinho, o que eu já acho que seria algo vitorioso em termos de confronto, não em termos de campeonato, porque ela permanece na zona de rebaixamento. Pio? Gabi Castro, e o clima no Brinco de Ouro é todo de derby. E aí, por isso, essa responsabilidade, este lado mental, ele é mais forte pro lado do Guarani. O Guarani vai ter que se concentrar para não deixar com que se ultrapasse a confiança, esse favoritismo que ele tá colocado no papel, mas em campo a gente sabe que muitas vezes a história é diferente. Então existe esta pressão pro Guarani conseguir, já que ele é melhor tecnicamente e está melhor na tabela, conseguiu o resultado em derby, são coisas diferentes, então ele vai ter que trabalhar isso, começar com 11 e terminar com 11, que é muita frase que treinador diz, isso é de suma importância. Um cartão vermelho coloca tudo por água abaixo, e a gente sabe que na euforia, um lance um pouco mais forte com a presença do VAR pode dar uma outra interpretação. Então os jogadores precisam tomar muito cuidado. E pro lado da Ponte, eu vejo o Kevson, 21 anos, atuou muito pouco com a camisa do Sport, apenas 9 jogos, e certamente o Marcelo Fernandes conhece pelo que ele já produziu nas categorias de base do Santos. Então a gente tem que ficar com um olho muito esperto com este lateral esquerdo, porque eu acho que ele tá sem ritmo de jogo e tecnicamente pode ser aí uma válvula pro Guarani atacar. E o Brian Borges jogando
todo improvisado, tudo bem, tem mais ritmo de jogo, veio do Paysandu, mas faz a estreia na temporada também. Então é uma formação inédita da Ponte Preta diante de um Guarani que pela 4ª vez consecutiva consegue a mesma escalação, então tem um entrosamento ao seu favor. Então a Ponte acho que vai ter muitas dificuldades ali na questão de posicionamento, o Brian Borges jogando pela primeira vez, o Cristiano num movimento diferente como um camisa 10 fazendo este falso 9 como centroavante, então muito interessante a partida, a Ponte Preta aí tentando se ajeitar ao longo da competição, o Guarani tentando dar uma continuidade, tentando convencer no futebol e chegamos ao Derby 213. E a partir de agora, assumindo o comando do microfone da CBN Campinas para toda a história de mais um derby campineiro. Vai, Cabelinha! Opa! A bola vai rolar daqui a pouquinho aqui no Brinco de Ouro da Princesa. É mais um derby, é o 213. Derby 213. Bola rola já pra você acompanhar no sonzão da CBN Campinas aqui no Brinco de Ouro da Princesa. Ponte de camisas e meias brancas com a faixa preta no peito, calções pretos, Guarani de camisas e meias verdes, calções brancos, as suas equipes. Guarani defende o gol do placar eletrônico. A Ponte Preta defende o gol. O Diogo Silva vai ficar ali para defender o gol na entrada principal do Brinco de Ouro. Carlão de Freitas, não sei se você notou, Carlão. O Kevson, o Gabi Castro detalhou do Kevson. O Kevson falou muito com o David Braz agora há pouco ali. Não sei se você prestou atenção. E o David Braz fazia sinalização para ele. Parecia que estava mostrando alguma coisa relacionada a posicionamento. Sim, o David é um cara importante, é um cara de liderança, é o treinador dentro de campo. Ele vai orientar muito o Kevson, né? E os dois vestiram a camisa do Santos, Cabela. Tudo pronto, bola no centro do gramado. Vai começar o derby. Aqui no somzão da CBN, apita o árbitro. Bola tá rolando no somzão da CBN. Guarani e Ponte Preta. Futebol Globo CBN. Já tem a primeira chegada do Tarek, ali pra cima do William Farias, pra fazer a falta já anotada no primeiro lance do jogo. Trabalha, saindo de bola a equipe do Bugre. Toca a bola ali pelo meio, quem vem pro campo de ataque trabalhando a chegada. Ali no meio, era o zagueirão, saiu lá de trás o Maurício Antônio. Toca na bola, recua, volta o Guarani pro campo de ataque, vem com o Mirandinha. Vem na diagonal, carrega no campo de ataque, faz o lançamento lá na ponta direita. Lançamento muito forte, bola pra fora. O Parede não conseguiu dominar, bateu na parede, foi pra fora, arremesso manual que favorece a equipe da Ponte no campo defensivo. Comecinho de jogo, comecinho de derby, e eu achei que tivéssemos mais torcedores aqui no estádio. Daqui a pouquinho eu vou falar com o Lupe e Adriana, porque vem Guarani pro campo de ataque, chega Rodrigo Souza, dá um toquinho na bola e rasga por baixo, dá um bico na bola, o Lucas Cunha tira o perigo ali que rondava a grande área. Adriana Almeida tá abaixo do esperado, não tá não? É, Cabela, as cabeceiras ainda muito vazias, eu acho que tem gente ainda pra entrar, imagino que sim. Trabalha mais uma vez a equipe do Bugrão ali pelo intermediário com o William Farias. Ele recebe a bola, faz o domínio, vem carregando a bola pro campo de ataque, faz o break, busca espaço, vai tocar alguém, é pro Mirandinha. Mirandinha rola a bola pro campo de ataque, recebeu o Natan Melo, já faz a abertura com o Guilherme Parede. Lá pela ponta direita, devolve Mirandinha. Tem marcação do David Braz em cima dele, pra fazer o quarto, jogar pra fora em arremesso manual, que favorece a equipe do Guarani lá no campo de ataque, lá pela ponta direita, sem pressa nenhuma. Detalhe: fazer a cobrança. Vai lá, Lupe. Cristiano, aparentemente mancando, camisa 10 da Ponte. Seria tá praga colocando do a mão na Elvis. coxa. Tá colocando a mão na coxa a todo instante. Praga do Elvis? Não sei, aí. Que é isso, hein? Batendo um bumbo forte, né? 1 minuto e 50 apenas, gente. Que maldade, hein? Olha, Bugrão. O William Farias recebe na frente da grande área, toca na bola, trabalha, parede, tenta o cruzamento, volta a bola com o William Farias, recua mais atrás, quem vem por ali pra ficar com ela, o Maurício Antônio. Vai tocar o Rafael, na verdade, toca na bola no campo de ataque, vem pelo lado esquerdo o Isaac, faz a finta, escapa da marcação do Rodrigo Souza, vem Isaac, tá livre, busca alguém pro passe de cavadinha, lançamento da grande área, sobe David Braz para fazer o corte, dá o toque na bola o Teles, ela sobra ali com o Brian Borges, tenta a finta, tenta escapar da marcação, tem 2 jogadores pra cima dele, chega por baixo, no carrinho, briga pela bola, o Parede comete a falta, o jogo tá parado, é falta que favorece a equipe da Macaca no campo defensivo ali, Lupe.
cima do camisa número 77, Brian Borges. Aparentemente foi o Rafael, que continua ali na lateral direita, que é zagueiro e é um dos remanescentes do Guarani da temporada passada para 2026, Cabela. 2 minutos e 50 de bola rolando desse primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo aqui no Brinco de Ouro, é o derby 213, você acompanha no Sãozão da CBN Campinas. Tem falta Macaca sem pressa nenhuma, David Braz na cobrança, bem ali à frente do Matheus Costa para fazer a cobrança. Demora, o árbitro manda cobrar um pouquinho mais de pressa ali, vai pra bola, para, volta, agora sim, faz a cobrança, ele passa a bola pro campo de ataque, lançamento foi feito, quem sobe de cabeça é o Maurício Antônio, faz o corte, tira o perigo dali, a bola vai pra fora, arremesso pra Macaca, é lá para a esquerda, quem chega pro Léo Kevison, faz o arremesso, era pro Cristiano de novo, faz o corte, a zaga, volta a bola, recebe o Cristiano, faz a tabelinha, recebe de volta, tenta o toque na bola, chega a marcação pra cima dele, bola rolada, Guarani tenta sair jogando, chega Tarek, cometendo falta de novo pra cima do William Farias ali no sistema defensivo, e o Cristiano, hein, Lupe? Cristiano aparentemente melhorou, mas tô de olho nele, ele tá correndo normalmente agora, não coloca mais a mão na coxa. 3 minutos e 40, sai jogando o William Farias ali acompanhado pelo Cristiano, ele faz o domínio, já toca na bola, lançamento é feito no meio do caminho do Kevson, domínio no peito com categoria, coloca no gramado, carrega Macaca pro campo de ataque, tenta o passe pro Cristiano, quem chega por baixo é Rafael pra fazer o corte, mas quando faz o lançamento o Isaac não consegue domínio, ela sobra no sistema defensivo da Macaca com o Lucas Cunha, lançamento feito no campo de ataque, chega o zagueirão é pra zagueirar. Jonathan Costa deu um bico na bola, jogou aqui na arquibancada. Veio aqui na arquibancada, aqui, no torcedor do Guarani, aqui no Brinco, arremesso manual cobrado da Macaca, Cristiano deu uma engrossada ali, sai com bola e tudo, arremesso manual que favorece a equipe do Bugrão, comecinho de derby, tem arremesso, já faz a cobrança, o Emerson joga pro campo de ataque, Maranhão escolhe de cabeça, ela vai sobrando com o Mirandinha, corre junto dele por ali, o Lucas Cunha, Mirandinha faz a finta, escapa no primeiro lance, passa pelo segundo, tem Pacheco na cobertura pra ficar com ela, recua lá com o Diogo Silva, pra começar de agora o Diogo Silva, hein? Deu uma de zagueiraço ali, deu bico na bola, joga pra fora do campo de graça pro Guarani pela esquerda. Vai chegando o Emerson, que vem pro campo de ataque. O Guarani mais uma vez buscando alguém pro passe. Ninguém se apresenta, ele faz o arremesso pro Mirandinha. Domina, Pacheco encosta na cobertura. Mirandinha escapa da marcação, faz a finta, toca do lado, mais atrás. O toque foi feito ali com o Williams Farias. Devolve a bola pelo meio. Natan Costa recua lá no sistema defensivo do Bugre para começar de novo. Girando, tempo e placar do jogo no futebol na CBN Campinas. Passamos de 5 minutos de bola rolando. Primeiro tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. É derby. E o placar do derby está assim, ó. Guarani 0 pro Guarani. Ponte Preta 0 também pra equipe da Macaca, viu? Central da Bola. Estaduais pelo Brasil, bola rolando também no Campeonato Goiano. Atlético Goianiense, craque 0-0. Futebol do CBN. O Grão vem pra cima, toca a bola pelo meio, Natan, volta a bola com o Rafael, recua com o Maurício, deu um tapa na bola pela esquerda com o Jonathan. Ele faz o domínio, levanta a cabeça, devolve a bola ali com o Natan Melo. Bota a bola com o Jonathan Costa. Lançamento foi feito. Lá na ponta canhota, lançamento é feito. Só acompanha. Diego Tavares só acompanhou a bola pra fora. Tiro de meta pra equipe da Macaca. Aí, minha cara, Adriana Almeida. O Emerson tentava acompanhar ali, mas o Diego Tavares veio lá do ataque ponte pretano pra não deixar ele alcançar essa bola. Só tiro de meta pro Diogo Silva. Carlão de Freitas e o jogo, Carlão. O jogo ainda sem nenhuma chance clara, mas mostra realmente o que vai ser a partida. É o Guarani com a bola, pressionando, amassando a ponte no campo de defesa, a ponte tentando uma escapulida, principalmente aqui pelo lado direito com o Diego Tavares, mas é uma tônica bem definida, de um Guarani muito disposto, de um Guarani competitivo e a ponte esperando mais. Trabalha o Guarani na recuperação de bola no sistema defensivo com Jonathan Costa. William Farias vem buscar o jogo, faz o domínio, levanta a cabeça, devolve no Jonathan. Aqui tem o Emerson pela esquerda, lá pela direita tem mais uma vez o Natan Melo, recebe, domina, devolve, ali com Maurício Antônio, rola a bola com o Rafael, que devolve no sistema defensivo. Vai trabalhando a bola a equipe do Guarani, tentando sair jogando a equipe do Bugre. Lado esquerdo quem vem com ela, na saída de bola mais uma vez o Jonathan Costa, enquanto o Emerson livre pelo lado esquerdo, encosta a marcação do Rodrigo Souza do Pacheco, pra cima dele, o Rodrigo Souza vai ali em cima do William Farias, devolve a bola, começa com o Jonathan Costa, a equipe do Guarani fica fechadinha, a equipe da Macaca só esperando o Bugre, que vai tocando a bola, procurando espaço ali, de um lado, de outro vem Rafael, pro campo de ataque, vem pelo meio, vem como se fosse um armador ali no meio, trabalhando, Maranhão pegou, tocou, Natan Melo preparou, bateu pro gol,
arrumou o goleiro. Jogo Silva, ela sobra com o David Braz, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, pegou no susto o goleiro da Ponte, Adriano Almeida. Pra ser a primeira grande chance do Derby 213, o Natan Melo viu que tinha espaço, chutou forte, mas chutou em cima do Diogo. Vem Bogrão, arremesso manual pra grande área, sobrou o Natan Melo, pegou na orelha da bola, ela volta na contramão pra começar de novo, Gabi Castro, primeiro susto do jogo é pro Guarani, Gabi. Primeira finalização no efeito surpresa, né? Então a Ponte fechadinha precisou do zagueiro ali caminhar com liberdade e depois veio a finalização do Natan. Gostando do posicionamento do Mirandinha, não tá preso do lado esquerdo, muita movimentação saindo. A Ponte precisa tomar cuidado aí com o camisa 11. Vem mais uma vez o Bugrão, William Farias recebe pela meia, toca na bola, Isaac recebeu, dominou, brecou, escapou da marcação, bonito, pra cima do Rodrigo Souza, rola a bola pela lado esquerdo mais uma vez, com Jonathan Costa, vem buscar o Isaac, vai tabelando, vai progredindo o Guarani, vem pra cima, Mirandinha recebe, entra lateral do campo, bota a bola com o Isaac, recebeu na grande área. Se recupera firme e forte Rodrigo Souza para dar um totozinho na bola para fora do campo, escanteio, Adriana. E esse totozinho foi providencial do Rodrigo Souza. O Isaac também teve uma dificuldade para dominar, senão ele ia sair na frente. Mas o Bugre tem escanteio, Mirandinha na bola. Vai pro escanteio, é o primeiro do jogo, 8:50, primeiro tempo, escanteio para o Bugrão, tá todo mundo lá no meio da grande área, jogada ensaiada, Natan Melo, voltou, Mirandinha, cruzou lá na segunda trave, passa por todo mundo. Vai pra fora. Puxou a camisa, hein? Tá pedindo um pênalti ali. É o Rafael, não é? Olha, eu vi a camisa do Rafael sendo puxada pelo Gustavo Teles. O árbitro agora pede pra esperar um pouco, vamos ver. Conversa com o Maranhão, fala ali com o Diogo Silva, o árbitro e os dois jogadores ali conversando. O tiro vem até pra Macaca, ele manda guardar, tá tendo a verificação dessa possível penalidade, mas ele já, pelo jeito, já mandou cobrar, já fez a sinalização ali. Nada, Pio? Achei que foi mais um abraço carinhoso ali da área. Nada diferente do que a gente não tá acostumado a ver, sabe? Abraço, não foi abraço de urso. Não foi. Olha Guarani, na roubada de bola, vem pro campo de ataque mais uma vez o Mirandinha, Pacheco chega pra fazer a roubada de bola, tentava o Cristino roubar, evitar a saída, mas não conseguiu. Carlão de Freitas, pois não. Tá difícil pra Ponte, viu? Tudo bem postadinha e tal, mas a gente percebe um Guarani muito forte, um Guarani com muita sede de querer marcar esse primeiro gol. A Ponte não estaria esperando erro? E a Ponte não consegue escapulir, então, mas esse erro até agora não aconteceu, até porque a Ponte não fica com a bola. E ela tenta escapulir, tenta encontrar uma brecha, mas o Guarani não deixa. E o Cristiano ainda meio, tá parecendo um cavalão meio cansado, Cabela. E o Tarek é um cavalão descansado que saiu ali, abriu a caixa de ferramenta pra cima do William Farias. É a terceira falta do Tarek, a terceira em cima do William, viu, Lupe? É verdade, por isso que o árbitro já chamou ali no Tarek para uma conversa um pouco mais agressiva verbalmente. Na próxima, do Tarek pra cima de qualquer outro jogador, vai receber amarelo o camisa número 38 da Macaca. Tem Guarani por câmera daqui, William Farias, lançamento lá na ponta direita pro Guilherme, parede forte demais, linha de fundo, só tiro de meta, vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Vamos chegando a 11 minutos de bola rolando o primeiro tempo de jogo, Brinco de Ouro, Derby 213, placar da CBN, tá assim ó, Guarani 0 para o Bugrão, Ponte Preta 0 para a Macaca, Pio. Central da Bola. Série A3 do Campeonato Paulista, segundo tempo, o Bandeirante de Birigui vai batendo o Desportivo por 1-0 e começou a Série A4 do Paulista. Ecos e Comercial vão empatando por 1-1 e o Jabaquara abre o placar contra o Nacional. Esse é clássico, 1-0. Futebol Globo CBN. Ponte Preta no ataque, lançamento feito para grande área, se estica todo ali o Jonathan para fazer o corte, ela volta com o Cristiano, mantém a Macaca no campo de ataque, tenta escapar, agora foi, hein? Agora sentiu, hein? Agora o Cristiano sentiu, hein, Lupe? Achei que não foi nada, viu? Ele tá fora do campo com a mão no tornozelo direito, mas eu senti que ele perdeu a passada e depois acabou caindo, tanto é que agora ele tá voltando, mas eu acho que é mais uma aquela quando você erra tal, aí você sai dando aquela mancada marota.
Já sarou, olha lá. Sarou já. Tá tudo bem com o Cristiano. Bola pra fora, arremesso é pra Macaca de novo. Na cobrança com as mãos ali, o Pacheco já buscou lá na frente. O Cristiano pro domínio, tenta o toque, briga pela bola, toca na frente. Tavares recebeu, dominou. Emerson chega rasgando o bico na bola. Atravessa todo o campo. David Braz recua lá com o Diogo Silva. Sai jogando pelo lado direito com o Lucas Cunha. 12 minutos e meio. Agora fala para Gabi Castro. Antes do Gabi Castro tem gol. Pio, tem gol onde, Pio? Esse aqui eu não posso deixar de trazer. Série A4 do Paulista, é gol da Inter de Bebedouro. 1-0 pra Inter diante do São Caetano. São Caetano, hein, Bolacho? São Caetano, hein? Vamos subir esse ano, certeza. Gabi Castro, Cristiano, parece que tá meio que com medo, tá estranho o Cristiano no derby. Parece que ele tá fora de posição e de fato ele está, viu, Carlos Cabela? Não tá bem ambientado sendo este último homem aí, não é centroavante, não sabe fazer a parede, não consegue subir e ganhar dos zagueiros. De fato é um camisa 10, poderia ser um terceiro homem de meio campo. A necessidade para chegar num derby e ficar nesta posição. Vem Macaca, segura aí, Gabi, que vem David Braz com a bola, tenta o lançamento, bateu em cima do zagueiro. Devolve o Guarani no contra-golpe, desse lançamento foi feito lá pela ponta direita pro Caparede, quem chega? Kevson, que deu um pique gigante, chega na frente lá, Carlão de Freitas. Eu falei do Cristiano, mas o David Braz agora foi lá de atacante, numa dessa entrega o ouro. Ele deu uma de atacante, ele deu um bote certeiro, mas quando precisou da qualidade não conseguiu e deixou uma brecha lá que o Guarani não conseguiu encaixar o contragolpe. A Ponte vai tomando um pouquinho mais de coragem, sem assustar a meta do Guarani, mas pelo menos fica um pouco mais assanhada. Guarani de novo, toca a bola mais uma vez, o Emerson recua com o Jonathan Costa, que não tá para a bola pro Maurício Antônio, lá do lado direito, Maurício Antônio vem pro campo de ataque, levanta a cabeça, busca alguém para fazer o passe, ele prefere o toque errado, direto para fora, de graça, pra Ponte Preta ter o arremesso manual, é lá pelo lado esquerdo defensivo. Futebol Globo CBN, aqui tem derby. Na Valec Renault, em Valinhos e Campinas, seu test drive vale camisa oficial da Ponte ou Guarani. Aproveite e marque um golaço. É nesta sexta e sábado. 14 minutos e 20 de bola rolando o primeiro tempo, tá 0-0 o placar do jogo, trabalha a equipe do Bugre no campo defensivo, rola a bola ali com o William Farias, que vem buscar o jogo do segundo central do gramado, a marcação pra cima dele é do Tarek, ele toca a bola do lado, Jonathan Costa devolve com o Williams com ela, recebe, domina, levanta a cabeça, lançamento é feito lá na ponta direita, por lá, quem chega por ali é o Parede, mais uma vez cruzamento na área, David Braz se estica pra fazer o corta-sombra de bola com o Brian Borges, foi puxado, a falta, tá anotada, é falta que favorece a equipe da Ponte no campo defensivo, aí à sua frente, Adriano Almeida. O Guilherme Parede agora tá marcando muito a saída de bola ali pelo lado direito do ataque do Guarani, mas agora marcou com falta. Diogo Silva assume a responsabilidade de cobrar e manda todo mundo da Ponte pra frente. Já passamos de 15, você viu o toque CBN marcando aí 15. Falta pra Macaca, campo defensivo, Diogo Silva tá lá pra fazer a cobrança, hein? Goleirão da Ponte vai lá na meia esquerda, campo defensivo, já dá um bico na bola, joga pro campo de ataque, o lançamento foi feito, sobe, Maurício Antônio, cabeça corta, briga ali o Teles pelo meio, melhor pro Natan Melo, ela sobra com o Isaac, bota na frente, lançamento é feito, passou pelo Pacheco, corre Mirandinha, nas costas da zaga, Ponte Preta na Mirandinha, Pacheco recupera a marcação pra cima dele, xingou pra lá, pra cá, sassaricou, sobrou o Isaac, bateu, travado na hora H, chega Kevson. Elia sobrando no meio da área, o Kevson deu um tapa na bola, jogou para escanteio, Adriano Almeida. Ótima jogada pelo lado esquerdo do Mirandinha, no 1 contra o Pacheco, ele levou a melhor, tocou pro Isaac. O Isaac não aproveitou e depois ela saiu com a defesa da Ponte, tirando do jeito que dá. David Braz pagou geral pro setor defensivo alvinegro e o Bugre tem escanteio. Guilherme Parede na bola. Lá na ponta direita vem bola pra grande área do segundo escanteio do jogo. Tá autorizada a cobrança, Guilherme Parede na bola, vai pro levantamento feio, pro meio da grande área, desvia de cabeça, vai pra fora. Subiu lá no quinto andar o Lucas Cunha pra tocar na bola, mais alto que todo mundo ali na área, mas pegou mal na bola, foi pra fora, Adriana. O combate foi bom, do camisa 3 da Ponte, o Lucas Cunha, contra o camisa 3 do Guarani, o Rafael. O Lucas Cunha reclama até agora que o Rafael teria feito falta em cima dele na tentativa do cabeceio. O árbitro nada marcou, apenas tiro de meta, segue 0-0 no derby. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 16h40. Primeiro tempo de jogo. Saiu o sol agora ardido, hein? Sol ali, um pra cada um. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0, Ponte Preta 0, vem Ponte, batida de fora da área, pra fora do gol. O Diego Tavares pegou ali despretensiosamente de fora da grande área.
Parecia em câmera lenta o chute dele, Antônio Lupe. Depois o Carlão que gosta, né, de uma bola bandida, né, porque ela sobrou ali nos pés do camisa de número 7 da Macaca, o Diego Tavares, ele dominou e já bateu. O Kaique França não acreditou muito não, porque quando ela veio, ele caiu e ela já tinha passado. Opa, Kaique França caiu agora. Você passou a rasteira do Kaique França aí, Lupe? Kaique França deu aquela catada de cavaco. Primeira finalização da Ponte com Diego Tavares. Conferindo aqui, 0-0, meu caro Rafael Pio. Central da Bola. E hoje tem mais Futebol Globo CBN. A partir das 8 da noite, a bola rola às 8:30 no Morumbis, com Oscar Ulisses. Tem São Paulo e Santos. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, fala pra mim como você tá vendo o jogo, Gabi. 81% de posse de bola pro Guarani, 19 pra Ponte. Essa foi a primeira finalização. Uma pressão muito grande do Guarani, mas eu acho que falta um pouquinho mais de tranquilidade. Erra muitos passes. Eu colocaria mais o Mirandinha em campo. Ele tem a velocidade, ele tem 1 contra 1. Então eu colocaria mais o Mirandinha no jogo. E o Isaac precisa ser esse condutor para acionar aí um jogador que é importante. E claro, né? Tentar colocar o Maranhão também em campo, que praticamente não pegou na bola. Agora, Carlão de Frente, você falou que o Gabi falou no comentário anterior que o Cristiano tá fora de posição, tá como atacante, ele não é atacante, ele é meia, ele fica mais na armação, mais meio campo. Quem que a Ponte teria que colocar ali pra fazer essa frente ali, o Pernambuco? Porque o Pernambuco foi embora, né? Na realidade ela não tem, seria o Luiz Felipe. Eu acho que pode ser até uma alternativa para a etapa complementar. E ela tenta agrupar o meio-campo, tenta neutralizar o Guarani, a primeira linha defensiva com 5 jogadores. Diego Tavares faz a recomposição. Está até conseguindo, Cabela, mas esse percentual que o Gabi passou, ele assusta, porque até quando a Ponte ela vai conseguir superar? Ela vai conseguir resistir a essa pressão? Guarani muito intenso, Guarani muito competitivo. E vem de novo com Mirandinha, dá um tapa na bola aqui pela ponta esquerda com o Emerson, preparou o cruzamento, bem rasteiro, por baixo o Lucas Cunha, dá um bico na bola, joga pra fora do campo, arremesso manual pro Guarani, tem pressa ali o próprio Emerson, já chega na cobrança, toma a distância, vai fazer o arremesso lá no meio da área, hein? Vai fazer o arremesso lá no meio da área, toma a distância o Emerson, vem pro arremesso, vai ali na lateral do campo, joga no bico da pequena área, Lucas Cunha corta, chega rasgando, o Tarek tava lá pra fazer o corte, ela sobra com o Jonathan Costa, devolve na ponta canhota lá pro Emerson, chega aí pra evitar a saída, jogou a bola em cima do Pacheco, bola pra fora, escanteio, é pro Guarani, mais um, Adriana Almeida. Mais um e mais uma vez é o Mirandinha quem vem por ali. Agora o Emerson foi proposital. Esse chute em cima do Pacheco não tinha muito o que fazer, melhor ganhar o escanteio. A torcida vem junto nessa cobrança do Mirandinha. Tá lá Mirandinha na cobrança, quase 20 minutos. Vem bola pra grande área, terceiro escanteio no jogo. Mirandinha, de perna direita na bola, faz o levantamento, fechado, segunda trave. Vai lá em cima, Diogo Silva, deu soco na bola, sobrou com Guilherme Paredes, devolve o cruzamento, Natan Melo. Tenta o toque de cabeça, vai direto pra fora. Fica todo mundo reclamando do escanteio, Adriana. E eu também achei um escanteio, porque no final bateu no David Braz essa bola. Olha o tiro de meta batido, vem Macaca pro campo de ataque, é falta! Vai vermelhar pro Kaique França, era o último homem, vermelho, Lupe! Vermelho pro goleiro do Guarani, a bola veio direto pro camisa número 7, o Diego Tavares. Ele driblou o Kaique França e o Kaique França saiu do gol desesperadamente no corpo do atacante da Ponte. Expulso de forma direta o goleiro do Guarani. Diego Tavares está caído. E o Kaique França reclama uma barbaridade com o sistema defensivo do Bugre. Guarani com 1 a menos no jogo. Bola lançada entre os dois zagueiros do Guarani, do Diogo Silva. Ele lançou pro Diego Tavares. Entre os dois zagueiros do Guarani e nas costas do William. Um zagueiro deixou pro outro, o outro deixou pro um. O William ficou pra trás. E o Diego Tavares chega primeiro, dá um toque na bola, tira do Kaique França e ia fazer o gol. Kaique França comete a falta na meia-lua, por muito pouco não foi pênalti, e a partir de agora, 20 minutos, o Guarani fica com a menos. Mas o Cabelo, um lance de pura falta de concentração, o Guarani com o jogo controlado, o Guarani se aquecendo ou se preparando para fazer o primeiro gol, porque a Ponte Preta acuada e não consegue essa válvula de escape, e essa válvula de escape vem num lance completamente maluco, né? Numa quebrada de bola do goleiro, uma desatenção da dupla de zaga, e aí o Kaique se viu obrigado a cometer a falta, perde um jogador, não sei se
no fato de se precipitar, de tentar salvar o gol, ele foi expulso. Tem muito jogo pela frente. Talvez se o Diego passasse e fizesse o gol, o Guarani teria forças para reagir. Ainda tem, mas com um a menos, o jogo muda um pouquinho de característica. Vamos ver o comportamento da Ponte, mas que desatenção. Um jogo na mão do Guarani e uma desatenção aí acaba comprometendo. Adriano Almeida. A desatenção que o Carlão falou bem é por causa da reclamação dos jogadores do Guarani de que teria sido um novo escanteio. Depois da cobrança do Mirandinha, o cabeceio foi feito por um jogador do Guarani e também pelo David Braz. No meu visual aqui, o David Braz é o último a tocar na bola e essa bola seria escanteio. Inclusive, a hora que eu dava o meu destaque, a bola já voava lá em direção ao Diego Tavares. Foi muito rápido, os jogadores da Ponte usaram muito da experiência nesse lance. Se o Pio tiver essa cobrança de escanteio de novo, eu gostaria que ele também desse o detalhe dele. Em relação ao Kaique França, ele reclamou pouco com o árbitro. A maior reclamação do Kaique França foi com o Jonathan Costa e também com camisa de número 13, o Maurício Antônio, que apontaram para o Natan Melo. Então, a reclamação do Kaique não foi nem por conta da expulsão, mas por conta do vacilo defensivo do Guarani, que originou a falta em cima do Diego Tavares e, consequentemente, a expulsão do goleiro Kaique França. Vai ter mudança no Bugre, Dri. Sim, Matheus Klaus é o goleiro reserva do Guarani. Ele vai entrar no lugar do Natan Melo. Natan Melo, camisa 8, volante, sai para a entrada do 12, goleiro Matheus Klaus. Fala, Pio. Cabela, pra mim é muito clara a imagem, né? O David Braz toca por último na bola, né? Vem o cruzamento da direita e aí o David Braz sobe, o atacante do Guarani também, mas o David toca por último na bola, ela vai pra fora, seria escanteio. Tanto que jogadores do Guarani ficaram reclamando, a Ponte inteligentemente cobra rápido, né, Gabi? Exatamente, eu vejo dessa mesma maneira, seria escanteio pro Guarani. Agora, uma falha defensiva da equipe do Guarani, ninguém marcando o Diego Tavares, que é o único jogador mais rápido deste ataque pontepretano, e aí uma falha dupla do Kaique França. Primeiro, uma indefinição se ele vai na bola ou não, e depois a decisão de uma falta. Eu preferiria tomar o gol, mas continuar com 11 do que essa possibilidade do que ele fez, jogar toda a partida. Olha a com a falta menos. cobrada, bateu o goleiro, a bola voltou pelo meio, tá viva na grande área. Rodrigo Souza rola, Pacheco chegou batendo, chega o zagueiro pra fazer o quarto, o Emerson bota pra fora. Escanteio que favorece a equipe da Macaca que vem pra cima, Lupe. Já teve que trabalhar o goleiro Matheus Klaus, camisa número 12, que não jogou a temporada passada e é uma das novidades do Guarani para 2026. Falta bem cobrada pelo Cristiano, que vem agora pra cobrança do escanteio. E Elvis está no aquecimento, hein? Elvis está no aquecimento. Escanteio para Macaca. Cristiano está na cobrança aqui pela direita. Pintou levantamento lá na segunda trave. Desde de cabeça foi para fora. Só tiro de meta para a equipe do Guarani. Para o Guarani respirar, Lupe. Pra respirar, porque depois dessa sobra, a bola acabou perdendo ali direção e foi pela linha de fundo numa tentativa de rebote. Os jogadores da Ponte agora vão para o banco de reservas, os do Guarani também. Pausa para a hidratação. Até o sol foi se hidratar. Pois é, parou tudo, até o sol se escondeu aqui no Brinco de Ouro, girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas. 25 passados de bola rolando o primeiro tempo de jogo. É o derby 213, sonzão da CBN, hein? Que sonzão lindo da CBN, hein? É o sonzão do futebol que você só ouve aqui. Placar está assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta 0. Fala, Pio. Central da Bola. Campeonato Paranaense já vivendo a fase de playoffs. Cianorte e Coritiba vão empatando por 0-0. Primeiro tempo de jogo, 27 minutos da primeira etapa. Futebol internacional, Premier League, West Ham, que está na zona do rebaixamento, vencia o Chelsea por 2-0 em 25 minutos. Os Blues viraram o jogo. Futebol Globo CBN. Gabi Castro estava falando, Gabi Castro, cortei você por causa da cobrança da falta, mas você dizia, porque você tá no estúdio, tem aí o replay à sua frente aí, e foi uma lambança do sistema de marcação do Guarani no lançamento do Diogo Silva, que foi muito rápido, mas não é? Só um detalhe até antes do comentário do Gabi, foi muito claro o escanteio. Não tô aqui tirando a questão
da zaga do Guarani ter parado, tá? Porque uma coisa. Tem que ficar esperto no jogo, não adianta. Deram bobeira. Deram bobeira. No lance. E na frente do Bandeira, né? Exato, Na cara não é pra ficar esperto só no Bandeira, não. É pra ficar esperto no jogo. Mas foi muito claro o escanteio. Mas no momento do lance, eu olhei pro Bandeira, porque eu também achei daqui de cima que poderia ter sido escanteio. Eu olho pro Bandeira, ele tá apontando tiro de meta. E o lance foi de frente pro Bandeira, o senhor Daniel Luiz Marques. Então o erro, e o árbitro tá atrás. O árbitro tá pegando o lance pelas costas dos jogadores de Ponte Guarani. Então, o erro foi do Bandeira, o senhor Daniel Luiz Marques. Se teve esse erro, a lambança é dele, mas lambança maior, eu acho que foi da zaga do Guarani, né, Gabi? É isso, as duas lambanças, elas precisam ser citadas. A primeira do auxiliar teria que ter marcado o escanteio pro Guarani. A partir do momento que ele não marca, quem é responsável por fazer a marcação precisa ser feita. Quem que era o responsável por marcar o Diego Tavares? Era o Natan? Então era o Natan que bobeou. Ele tá livre de marcação. A gente tá com a imagem aqui, ninguém marca. E aí depois tem um erro do Kaique França, porque ele para no meio do caminho, ele parece que vai em direção à bola e aí ele para. E aí o Diego Tavares é mais rápido que ele fez uma falta grotesca, foi em cima do jogador da Ponte e acabou prejudicando o Guarani. Então acho que a tomada de decisão do Kaique França foi muito prejudicial. Toma o gol por 1-0, mas o Guarani ele era superior à equipe da Ponte. Mesmo com um suposto 1-0 para a Ponte, continuaria sendo agora 0-0 no placar, mas joga com 1 a menos, o jogo muda um pouco de configuração. Não acho que a Ponte vá se expor tanto, mas fisicamente o Guarani ele vai acabar sofrendo mais. Vem Guarani tocando a bola no campo, ataque Maranhão, tenta a tabela, chega por baixa marcação, fica todo mundo pedindo uma falta, o banco de reserva do Guarani inclusive, vem Ponte pro campo de ataque, tabela feita, bola rolada, carrega, vem Brian Borges com ela, deu um tapa na bola, chega aqui pela direita com o Pacheco de primeira, lançou na área, Tavares tentou dominar a bola. Ele tentou dominar, ajeitando a bola ali, a bola sobra com a zaga do Guarani, Lupe. Ele tentou ajeitar pro Cristiano, só que o Cristiano estava marcado. Um toquinho leve com a chuteira de um jogador do Guarani, não foi um recuo para defesa do goleiro Matheus Klaus. Já rouba a bola, Ponte de novo, vem pro ataque dele, faz a abertura lá pelo lado esquerdo com o Diego Tavares, rola a bola com o Cristiano, curtinha, devolve, quem é Kevson? Fica com ela, é o Brian Borges, na verdade, com ela, toca na bola agora pro... Quem vem tocando é Lucas Cunha, recebeu na direita, trabalha, Pacheco, devolve, Lucas Cunha. Agora, Carlão, a Ponte adianta a marcação, vai pra cima. O jogo mudou, a Ponte fica um pouco mais corajosa, se robustece um pouco pra partida. Agora, eu creio que ele não vai fazer essa mudança já. Ele está preparando o Elvis pro intervalo, se tudo continuar desta maneira. Olha, Cristiano recebeu lá pela esquerda, brecou, olhou, preparou, bateu pro gol, pra fora! Na rede, pelo lado de fora, tá pedindo um desvio ali, seria um escanteio, Lupe. Um desvio no jogador do Guarani na finalização do Cristiano. Ele tava bem pertinho ali do banco de reservas da Macaca, tentou surpreender o Klaus, bateu direto, uma bola com curva, balançou a rede, só que do lado de fora. Tiro de meta já cobrado. E só para não perder o costume, o Elvis estava aquecendo bem ao lado do Cristiano, também reclamou, porque o Elvis, pra não perder o costume, nem fora de campo já reclamou. Ele é o garoto enxaqueca, né? Mas a permanecer nesse panorama, aí sim, eu acho que o Marcelo Fernandes vai fazer essa mudança, mas no momento ele não vai fazer, porque o time da Ponte não é confiável, mesmo com um a mais, o jogo mudou de característica, mas não é um time que tem forças para impor um ritmo, mesmo com essa superioridade numérica. Girando o tempo e placar do jogo do futebol da CBN Campinas, 30 minutos passados, bola rolando o primeiro tempo do jogo, brinco de ouro, 10.213, o placar da CBN tá assim, ó! Guarani! O Guarani tem 0, mas tem 1 a menos. Ponte Preta! Ponte Preta também tem 0, viu? Central da Bola. Tem time da região que entra em campo ainda hoje pelo Campeonato Paulista. Às 8:30 da noite, lá em Indaiatuba, o Primavera recebe a Portuguesa. Futebol Globo CBN. Pacheco recebe a bola pela direita, toca na bola com o Diego Tavares. O Diego Tavares tá rodando todo o campo, hein? Tá na esquerda, tá na direita, tá pelo meio, trabalha, Cristiano, recebeu pela meia, bota a bola na frente da grande área, passa nas costas do Gustavo Teles, que tava lá na frente, hein? Mais uma vez a bola sobra com o Lucas Cunha, faz o lançamento, o Emerson responde, vem pelo meio, Rodrigo Souza faz o quarto, volta com o Pacheco, é a Ponte que vem pra cima, trabalha pela direita, tenta o lançamento, pelo meio, Williams Farias faz o quarto, joga a bola pra fora, tem arremesso manual, e o Diego Tavares ficava pedindo aqui pela direita. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Bola pra fora, de graça pro Guarani, arremesso manual pro Bugre do campo defensivo. Vem Alves aí, hein, Lupe, olha lá.
Vem Elvis, já tirou o colete, já conversa com o Copertino, já conversa com o Marcelo Fernandes, já o camisa 67 da Macaca vem pro jogo. 31 minutos e 40, bola rolando, o primeiro tempo tá 0-0 o placar do jogo. Mirandinha não consegue, domina, a bola vai pra fora, arremesso é Manuel pra Ponte. Campo defensivo. Tem arremesso aqui pela direita. Elvis entrando agora, uma boa pra Ponte, Gabi. No lugar do Gustavo Teles, só pra aproveitar o Gabi. Olha a Macaca, lançamento feito, o Cristiano entrou na grande área, na dividida. Último toque por baixo, quem faz o corte foi o Maurício Antônio, joga pra fora, escanteio pra Ponte, Lupe. Confirmando a substituição na Ponte Preta, vem camisa número 67, Elvis, no lugar do Gustavo Teles, com a 35. Mexe pela primeira vez o Marcelo Fernandes, Ponte tem escanteio, é pelo lado direito, Cristiano na bola. É Cristiano na cobrança, quinto escanteio no jogo, o segundo da Ponte Preta, Cristiano tá na cobrança, Gustavo Teles vai saindo sem muita pressa ali, cara de poucos amigos, tá deixando o gramado, Gustavo Teles, o 35 da Macaca. Vai Elvis, tá em campo Elvis, tem escanteio a Macaca, Cristiano na cobrança, vai todo mundo lá pro meio, Cristiano na bola, faz levantamento no meio, subiu o goleiro, Klaus, dá um soco na bola, ela sobra com o Pacheco, já deixa com o Elvis, já faz o domínio e o árbitro para o jogo, porque teve choque entre goleiro e atacante ali no meio da grande área, Lupe. É o Rodrigo Souza, volante da Ponte, teve um choque ali com o Klaus. O árbitro deixou a bola correr, o jogo correr, mas quando ele viu que o goleiro ficou caído, aí imediatamente ele acabou paralisando o lance. Na visão que eu tive aqui, foi mais um acidente de trabalho, um choque entre o volante da Ponte e o goleiro do Guarani, Cabela. Uma pergunta para Adriana Almeida. Matheus Klaus tá caído, o Guarani tem o terceiro goleiro no banco? Não, Cabela. Pelo visual aqui, não. Eu vou dar uma olhada com detalhes na ficha técnica do Guarani, mas em princípio não. Só pra ajudar, é o Fred Conte, mas ele não tá aqui não. Não tá relacionado, não tá né? mesmo. Pois é, a gente tem que perguntar porque o goleiro tá caído. Depois de um choque, pode acontecer, né, Carlão? Não deixa de ser um risco, né, Cabelo? É claro que dificilmente isso acontece, mas é um jogo, né? Já teve aí um choque aí do Klaus com o Rodrigo Souza. Ô Cabela, vamos ver como que vai ser o comportamento, né, do Elvis. O time vai ficar um pouco mais solto, a gente sabe que o Elvis ficou parado, como que ele vai ditar esse ritmo da Ponte. O Cristiano ainda não está realmente adaptado à posição e o Diego Tavares vai fazendo um grande jogo, aquela bola bandida como o Lupe gosta, aquela válvula de escape da Ponte com o Diego Tavares, ela aconteceu justamente na falha do Guarani e também está fazendo a recomposição. No momento em que o Guarani pressionava, dominava o jogo, o Tavares taticamente também quebrou um galho muito grande. E o Elvis já vai organizando tudo ali. Toca na bola o Elvis, volta a bola com o Pacheco. Mais atrás com o Lucas Cunha, recebe no círculo central do gramado, levanta a cabeça, Pacheco recebe, lá direito, rola a bola do lado com o Rodrigo Souza, tá tudo bem com ele. Pacheco recebe, adianta a marcação, equipe do Bugre. Pacheco escapa da marcação do Mirandinha, toca mais atrás, David Braz, recua lá com o Diogo Silva, lá na área, goleirão da Ponte pra sair jogando. Dá um bico na bola, o lançamento é feito aqui pela direita, Rodrigo Souza ainda no campo defensivo da Macaca. Ele faz o giro pra cima do Williams Farias, deixa a bola ali com o Tarek, briga pra cima dele, o Emerson na roubada de bola espirrada, sobra com o Williams Farias, vem pelo meio, Guilherme Parede com ela, preparou, batida, lançamento feito, Maranhão no meio da área, se estica por baixo, Lucas Cunha, volta pra fora, tá dando escanteio que favorece a equipe do Guarani, que chegou ali pelo meio, Maranhão na cara ali do Diogo Silva, hein, Adriana? Mais uma jogada pra levantar o torcedor, um ótimo passe vindo o Maranhão jogar aqui pra entrada da área, ele quase ficou na cara do gol, é que o Lucas Cunha estava muito atento e colocou para escanteio. O Guilherme Parede é quem vem na cobrança. Sexto escanteio, quarto para o Bugrão, vai lá pela direita, Parede na bola, na perna direita, vem com ela, levantamento na marca do Pedro, de cabeça. Passa por todo mundo, vai para fora, só tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. O Mirandinha foi para cima, o árbitro chama atenção. O tiro de meta era da Ponte. Não entendi essa aí, viu, Adriana Almeida? O Diogo Silva tá enrolando o jogo, né? Dá pra perceber claramente que os jogadores da Ponte estão cadenciando muito mais nesse momento. E aí o Diogo demorou, o Mirandinha queria pôr a bola na marca, o árbitro não deixou, mas já foi cobrado o tiro de meta. Gabi Castro, visualmente parece que o Elvis vai fazer aquele personagem do atacante e puxa mais o Cristiano pelo meio, mais ou menos isso, Gabi? Eu achei ousada a alteração do técnico Marcelo Fernandes, porque o Guarani mantém os seus três atacantes, mantém essa velocidade. O time da Ponte, ele fica com menos velocidade, né? O Cristiano não tem, o Elvis não tem, Rodrigo Souza no meio campo também não, e nem o Tarek.
Então eu acho que a presença do Elvis é para tentar com que a Ponte fique mais com a posse de bola, e o Cristiano vai ser muito importante, sendo um pouquinho mais recuado, já que o Elvis não tem tanto ritmo de jogo assim, para ver se a Ponte consegue chegar ao campo de ataque com mais perigo. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Quase 37 já tem esse primeiro tempo, hein? Como passou rápido, hein? 37 primeiro tempo, bola tá rolando no Brinco de Ouro. É a sexta rodada do Campeonato Paulista, é o Derby 213, é clássico aqui no sonsaço da CBN. O placar tá assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta 0, Pio. Central da Bola. Campeonatos estaduais. No Goiano, Atlético Goianiense e Craque seguem empatando por 0-0. No Mineiro, Atlético Mineiro e Pouso Alegre 0-0. E no Catarinense, gol do Avaí. 8 minutos do primeiro tempo. Avaí 1, Camboriú 0. Futebol Globo CBN. 37,5. Primeiro tempo, arremesso mano cobrado, dominou mal a bola ali, o Cristiano, hein? Vem ao lado do Elvis ali, cobrou. O Elvis deve ter falado: meu Deus, eu não faço isso não. Toca a bola mais uma vez, o Guarani vem pro campo de ataque, lançamento feito, chega por baixo pra fazer o corte o Kevson. Pra sair jogando a equipe da Macaca. Tarek ali pelo meio não domina, perde a bola, recupera, mas toca nela, vai pra fora. Pois não, Pio, tem mensagem aí? O Eduardo Zanardo Bugrino tá bravo da vida, mandando carinhas aqui de aquelas vermelhas de irritado. A galera delirando com a entrada do Elvis em campo. E estão dizendo aqui, ó: Pio, a Cipa da Ponte informa: estamos há 30 minutos sem tomar gol. Vamos só fazer um, nega véia, não precisa mais que isso. Eli mandou essa mensagem. 38-20. Vem Guarani de novo pro campo de ataque, vem com Isaac, já faz o lançamento na ponta esquerda pro Emerson, corre pra evitar a saída, chegou na linha de fundo, faz o cruzamento no meio da área, sobe de cabeça, ela sobra mais uma vez, ali na entrada da área, Guilherme Parede, bateu, David Braz estava lá pra fazer o corte, o Elvis deu tapa na bola de chaleira, ela sobra lá com o Brian Borges, fica com ela, encara a marcação do Maurício Antônio, bota pra dançar, Brian Borges pra cima do Maurício, ele faz o lançamento, joga pra grande área, chegava o Cristiano lá pelo meio. Aí chega a zaga do Guarani para fazer o corte. Agora o Tarek faz um tapa na bola, joga para fora de novo, arremesso manual pro Guarani, campo defensivo. 39, Carlão de Freitas. Ô Cabela, eu acho que o Marcelo ele vai ter que criar alguma alternativa aí, porque o Elvis e o Cristiano realmente fica muito lento o time. O Cristiano tá mal. Eu acho que ele vai ter que abrir mão do camisa 10 da Ponte, colocar um jogador de velocidade para impor um ritmo, porque a Ponte ela é tão frágil que mesmo com um jogador a mais, ela não consegue impor. O Guarani continua sendo mais perigoso. O Isaac briga pela bola, briga ali com o Kevson, o Brian Borges, eu confundo os dois toda hora, hein? É o Brian Borges, já toca na bola, Pacheco recebe pela direita, encara a marcação do Mirandinha, faz o break, devolve, mais atrás ali pertinho do círculo central do gramado com o Lucas Cunha, que encontra o David Braz. David Braz joga a bola agora, seu Kevson, tá lá, ó, para fazer o domínio, volta com o David Braz, Guarani todo encolhido, a Ponte aluga meio campo, hein? Só tem o Diogo Silva lá na área, mais ninguém no campo Ponte Pretano. Tarek recebe na direita, volta a bola com o Lucas Cunha, vai tocando a bola, vai gastando o tempo a Ponte, 39,50. Vem buscar o jogo o Cristiano, levanta a cabeça, busca alguém pro passe, ninguém se apresenta até o Elvis. Ali ao lado, ele prefere o lançamento, é pro Pacheco, estica muito, sobe a zaga do Guarani, na roubada, fica com ela Mirandinha, encontra o Tarek ali na dividida, faz a finta, sobra com Williams Farias, carrega pelo círculo central do gramado, breca, volta a bola com Mirandinha, aberto pelo lado esquerdo, Emerson passou lotado, Mirandinha fintou, vem pelo meio, foi travado na hora H, ela sobra com o David Braz, devolve com o Pacheco, sai trabalhando a bola, a equipe da Macaca, o Elvis já recebe aqui pela direita, o Pacheco passou lotado, já recebe, tá livre, o Pacheco vai na linha de fundo, prepara o cruzamento. Tava indo tão bem, Lupe. Aí o Pacheco, o que o Pacheco fez agora, hein? Eu não faço a menor ideia do que ele fez, porque o Elvis tocou bem devagarinho a bola pro Pacheco, ele teve tempo de correr, levantar a cabeça, olhar pra área, viu o Diego Tavares, viu o Brian Borges, viu o Cristiano e mandou a bola lá na linha de fundo. Péssimo cruzamento do Pacheco, que um dia já vestiu a camisa do Guarani. Tô até vendo a cara do Gabi lá no estúdio da CBN com esse cruzamento do Pacheco. Tá de chuteira trocada, viu, Cabelo? Ah, é? Ah, foi por isso então.
Tá explicado. Ele tá com a chuteira esquerda no pé direito. Pois é. Ele tá cansado, aliás, né? Chegou já com a gravata lá embaixo pra fazer o lance. Tanto é que, ó, o Diego que tá fazendo o papel de lateral aqui na saída de bola. Não voltou. Tá parecendo eu jogando de domingo, não aguenta. Mas também não exagera, né? Será que foi feijoada hoje? Coitado, não tem nada a ver com isso. Olha lá, o Brian Borges recebeu, dominou, preparou, bateu pro gol, foi lá no peito do Lupe. Você dominou essa, Lupe? Não, eu saí correndo como se não houvesse o amanhã. A bola veio rodando, muita curva na finalização do Brian Borges, tiro de meta pro Klaus. Adriano Almeida, o campo ficou penso pro lado de cá agora, viu, Adriano? Você tá por aí, né? Sim, ficou tenso. Mas a torcida, pelo menos aqui atrás na cabeceira principal, não para de gritar. Bola pra fora, remexa pro Guarani ali no campo de ataque, lado esquerdo. Ih, rapaz, o Maranhão já botou a mão no posterior ali, hein? Maranhão botou a mão no posterior da perna direita. De olho nele aí, Adriana. Olho no Maranhão. Tá dando uma mancadinha bem marota por enquanto. Ele deu um pique muito forte. Tô observando. 42. Tem arremesso. O Emerson vai lá fazer a cobrança com as mãos. É quase um escanteio. Ele vai jogar lá no bico da pequena área. Vai fazer o cruzamento lá na pequena área. O Emerson vai pro arremesso. Jogou lá no bico da pequena área. Maranhão desviou de cabeça. O Rodrigo Souza fez o corte esquisito. A bola sobrou com o Diogo Silva. Meu Deus, Adriana, que é isso? Poderia ter sido um gol contra, porque o Maranhão conseguiu resvalar essa bola para trás e aí o Rodrigo Souza bateu, não sei se foi querendo que ele fez isso, mas ainda bem que o Diogo Silva estava atento, a Ponte já repôs a bola. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Net Turbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para a sua empresa. Digite Net Turbo no Google. Lançamento do Elvis no peito do Pacheco, não conseguiu domínio. Sobra de bola com o Guarani que já sai jogando, vem pro campo de ataque, trabalha mais uma vez o William Farias. Ele vem carregando no campo de ataque, fica aqui o domínio feito, brecou, olhou, girou, fez a ligação com o Mirandinha, na ponta canhota, a marcação de cima do Mirandinha é do Diego Tavares, vai lá, cruzamento, pegou lá David Braz, fez o corte de cabeça, ela sobra com o Elvis do lado, David Braz do outro, o Brian recebe lá na ponta canhota, o David Braz passou por ele, o Brian rolou de frente pro gol, tocou e Cristiano de frente pro gol, bateu rasteiro, chega a zaga! O Cristiano pegou na orelha da bola, era ele o goleiro, Lupe! Que bela jogada da Ponte Preta. Brian Borges puxou pelo lado esquerdo, deu só um toquinho pro Elvis, pro 67, dentro da área. E aí o Elvis tem qualidade, deu um toque pro Cristiano que parou no goleiro Matheus Klaus. A Ponte segue no ataque. Segue no ataque com o Cristiano aqui pela direita. Já preparou o cruzamento, jogou lá na segunda trave, foi empurrado, David Braz. Cai, reclama, foi um choque ali no meio da área, o árbitro só fica olhando, manda seguir o jogo, Lupe. Teve um trança-pé ali, mas eu não sei se o suficiente para a marcação do pênalti. O Braz veio olhando para a bola, o jogador do Guarani também. Tiro de meta por enquanto marcado pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza. Lateral, perdão. Cabela. Oi. No lance anterior, que gol perdido do Cristiano, né? Pois a Ponte joga com um a mais, ela tem dificuldade de chegar ao campo de ataque, ela não tem praticamente atacante, o Elvis dá um passe, deixa ele cara a cara e chuta muito fraco o camisa 10 da Ponte, chance desperdiçada, ainda mais no finalzinho do primeiro tempo. Essa bola de decisão, como o Gabi chamou a atenção pro Cristiano, o cruzamento do Pacheco, elas estão caindo nos pés de jogadores, claro, qualificados, são profissionais, mas eles estão chegando cansados. O Pacheco não consegue mais voltar, o Cabelo é prova disso aqui, ele não consegue voltar. E o Cristiano também chegou cansadão, olha a Ponte. Tem Diego Tavares, tenta a tabela por baixo, Pacheco briga pela bola, perde a bola, a Ponte recupera o Guarani, vem com o Mirandinha, Diego Tavares recupera ali na cobertura, vem Mirandinha carregando pelo meio, deu um tapa nela, ligação, Isaac entrou na área, pintou cruzamento, Kevson de cabeça para fazer o quarto e salva a equipe da Ponte aí, Adriano Almeida. No momento em que o quarto árbitro sinaliza, vamos aos 50 minutos. E a Ponte vem pro ataque, mais uma vez com Brian Borges lá pela esquerda, volta a bola com o Cristiano, toca no Brian, tem Diego ao lado ali dele, tá ali o Diego Tavares, tá lá conversando lá com o Marcelo foi lá, falou alguma coisa lá e o Elvis tá aqui pela direita. Eles pedem calma ali, né, Cabela? Sim. Pra Ponte cadenciar um pouquinho, porque fisicamente a gente percebe um time desgastado. Elvis, com ela na direita, vem lançamento pra área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o corte. A bola volta com o David Braz, que deu 2 piques gigantescos, foi lá na área 2 vezes. O David Braz, volta a bola com o Elvis, vai trabalhando, nós vamos a 50, finalzinho de jogo, lançamento na área, passou pelo Diego Tavares, sobrou com Brian Borges lá na ponta canhota, encarou a marcação do Rafael, botou pra dançar, sassaricou pra lá, pra cá, fez a finta, invadiu a área,
preparou o chute, preferiu o toque com Tarek atrás, bateu, explodiu em cima do Isaac. Lucas Cunha de cabeça faz o lançamento pra grande área, sobe a zaga do Guarani pra fazer o quarto, ela volta, Ponte aperta, vem pra cima, David Braz arriscou de longe, pegou, soltou o goleiro. Que susto que deu o tal do Klaus aí na torcida do Guarani, Lupe. Mas a finalização do David Braz também, ela foi muito boa. A bola veio cheia de curva, bola reta. E o Matheus Klaus em 2 tempos, né? Ele tá sem ritmo, ele não jogou a temporada passada. A última partida do Klaus foi em 2024. Então o David Braz arriscou e em 2 tempos o Klaus fez a defesa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem derby. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. 47 minutos, vamos a 50. Diego Tavares toca na bola, a bola vem pela meia, chega por baixo para fazer o corte. O Maurício Antônio dá um bico nela, joga pro campo de ataque. Lucas Cunha só vai acompanhando. Mirandinha já tira até o pé ali no meio do caminho. A bola sobra lá com o Diogo Silva pro tiro de meta que favorece a equipe da Macaca. É o derby que você está acompanhando, o derby 213. Aqui, derby com cara de derby. Já tivemos expulsão, já tivemos gol perdido, já tivemos fala-fala, já tivemos reclamação. É derby, é clássico. Clássico é assim mesmo. E no sonzão da CBN é melhor ainda. Sonsaço, hein? Sonsaço, hein? Toca a bola, a equipe da Macaca vem pro campo de ataque mais uma vez lá pelo lado esquerdo. Quem recebeu por ali foi o Brian Borges, puxou pelo meio. O Kevinson passou, ele preferiu o toque de Contaric. Rola a bola com o Pacheco, vem pela meia. Pacheco busca espaço, bota na frente. Lançamento era pro Rodrigo Souza, que entrava no meio da grande área aí, Lupe. Ah, tudo errado, né? Porque o Pacheco tentou dar um lançamento de camisa 10 pro Rodrigo Souza, que não é atacante, é volante. A intenção foi boa, mas a jogada não. A bola ficou nos braços do goleiro do Guarani. Tanto o Ponte como o Guarani colocam os jogadores no aquecimento. Fala, Carlão. Talvez no segundo tempo o Lucas seria uma boa pro Guarani, porque o Guarani vai tentar aí impor um ritmo mesmo com o jogador a menos, mas o Luca é um jogador que retém a bola, pode brigar com os zagueiros da Ponte. O Maranhão vai muito na base da velocidade, na base da força e não está resolvendo. Pode ser uma alternativa pro Guarani. E a Ponte, fisicamente, ela termina, ela ficou com a bola, né, na reta final, principalmente após a expulsão, mas a gente percebe os jogadores bem cansados. Vem Ponte pro ataque, Pacheco com ela, domina, rola a bola do lado com o Lucas Cunha, levanta a cabeça pro passe, o passe foi feito ali com o Elvis, de 3 dedos, lançamento do Elvis pro Kevinson lá na ponta canhota, pintou cruzamento, teve desvio no meio do caminho, a bola passa por todo mundo, sobrou com o Cristiano, botou no gramado, preparou, bateu, explodiu na zaga, bola tá viva, volta com o Cristiano mais uma vez aqui pela direita, prepara o cruzamento. Meu Deus do céu. Pegou a caixa de ferramenta, bola foi pra fora e o Cristiano sentiu, hein? Cristiano agora manca descaradamente, Lupe. É, ele tá mancando ali a perna direita do Cristiano, ele tá puxando um pouquinho e a bola pegou, mas foi bem no centro da caixa de câmbio do camisa meia dúzia, o Emerson, e aí o massagista fica ali, ó, quietinho, nem olha pro lance, porque se sobrar pra ele vai dar ruim e dói. Escanteio, Macaca, Elvis na bola. Gabi Castro, os números mudaram, Gabi Castro, nesse finalzinho de primeiro tempo, rapidamente aí. Completamente, 54% de posse de bola pro Guarani, 46 pra Ponte e 10 finalizações pra Macaca. É um outro jogo depois da expulsão do Kaique França. 7º escanteio no jogo, 3º pra equipe da Macaca, o Elvis está na cobrança aqui pela ponta direita, vai todo mundo lá pro meio da grande área, é bom momento pra Ponte, finalzinho de primeiro tempo, cruzamento ali pelo meio, desvio de cabeça, passou por todo mundo, a sobra batida, Matheus Klaus! Um canudo do Diego Tavares lá pelo lado esquerdo. Defesaça do goleiro do Bugre, Lupe. Mais uma defesa incrível do Klaus. A finalização cruzada do Diego Tavares com o joelho. O goleiro do Guarani fez um milagre, evitando aquele que seria o primeiro gol da Ponte Preta no jogo. Apita o árbitro. Fim de primeiro tempo aqui no Derby 213. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. 4h, 51 minutinhos, intervalo de jogo no Brinco de Ouro. Derby terminou empatado, 0-0 nessa primeira etapa. Só que história teve muita.
E vai ter muito papo pra gente discutir durante o nosso intervalo. Inclusive, Adriana Almeida, aquele barulhão todo do torcedor do Guarani que a gente percebia nesse apito pra terminar a primeira etapa, me parece que o torcedor um pouco mais quieto, mais assustado, hein, Dri? Foi trocado por vaias, viu, Pio? Agora, eu prefiro acreditar que as vaias foram pro árbitro e não pros jogadores do Guarani. Agora um brinco mais silenciado, mas as vaias imperaram no apito final. Os jogadores do Bugre, os titulares já nos vestiários, os reservas em processo de aquecimento, todo mundo tirou o colete e vai aquecer aqui no gramado pelo jeito, viu, Pio? Poderemos ter mudanças no Bugre para a segunda etapa. Do outro lado, jogadores da Ponte naquela de bater palma e dizer um pro outro, vambora que a coisa melhorou, né, Antônio Lucas? Mudou o jogo, né? Ainda no primeiro tempo com a expulsão do Kaique França. Jogadores da Ponte mais confiantes. Elvis começou no banco, já tá no jogo. Cristiano é o único jogador de linha que ainda está no gramado dando entrevista. O goleiro Diogo Silva conversa ali com o Lauro, que é o preparador de goleiros. O restante dos atletas já estão no vestiário. A única observação que eu faço é que são 4 jogadores da Ponte que estão no aquecimento. Entre eles o Luquinha, o Pedrinho, o Jean Carlos, lateral esquerdo, e o outro rapaz, eu confesso que eu não sei. É o Rômulo, 18. Rômulo, 18. A rapaziada que tá lá. Poderemos ter mudanças tanto no Guarani quanto na Ponte para a segunda etapa. Carlão de Freitas, tivemos 2 jogos em um tempo só, Carlão. Verdade, Pio. A partir dos 27 minutos foi uma Ponte dominante com um jogador a mais, né, em virtude da expulsão do Kaique. Um Guarani de muita imposição no início da partida, criou oportunidades, mas não conseguiu concretizar. E num vacilo, tudo bem que a origem do lance sai num erro, né, do Bandeira, e que origina o tiro de meta da Ponte, mas como nós falávamos até na ocasião, imperdoável, né? Não pode num jogo desse o Guarani cometer uma falha imperdoável como cometeu. Kaique acho que se precipitou em já cometer a falta e ocasionar a própria expulsão. Tem muito jogo pela frente, tanto é que o jogo mudou agora, a Ponte com um a mais. Porém, Pio e amigos, a Ponte com um a mais, mas ela não tem aquela força para impor o ritmo. Claro que com o Elvis mudou. O Elvis toca a bola, o Elvis cadencia, o Elvis ele encontra o jogador numa situação mais clara de gol. O jogo realmente mudou. Porém, a Ponte ela não tem essa força para tentar colocar o Guarani numa situação de risco. Agora o Bugre vai ter que melhorar, vai ter que criar alguma situação aí também para voltar na partida, porque no intervalo quem saiu mais fortalecido foi o time da Ponte. Gabi Castro, não temos favorito para o segundo tempo no Brinco. Não temos. E Pio, AE e DE. AE, antes da expulsão, 81% de posse de bola pro Guarani. É muita mudança. Diogo Silva fazendo defesa, salvando a Ponte. DE, depois da expulsão, Ponte finalizou 12 vezes, Matheus Klaus salvando o Guarani de uma derrota. E DI, depois do intervalo, a gente vai discutir. Nossa, isso foi muito ruim. Muito mais do que pode. O segundo tempo, eu vou falar pra você uma coisa. Promete. Se entregar tudo que tá prometendo, a gente vai ter um grande jogo no Brinco de Ouro, como já foi a primeira etapa. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Futebol Globo CBN. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Barbacoa, muito além da carne. E Valec Renault em Valinhos e Campinas. Com você na emoção do clássico. Net Turbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para sua empresa. Digite Net Turbo no Google. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Central da Bola.
Atenção, torcedor, aproveite o clima do derby para fazer o melhor negócio na Valec Renault. É o último final de semana do mês com ofertas imperdíveis. Venha conhecer toda a potência do Renault Boreal e garanta condições especiais. E mais, participe do test drive premiado e concorra a uma camisa oficial da Ponte ou Guarani. Não perca, é só nesta sexta e sábado na Valec Renault, em Campinas e Valinhos. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. O noticiário esportivo em destaque nas manhãs da CBN Campinas. O dia a dia dos clubes, os treinos, a análise dos jogos, o mercado da bola e tudo sobre os principais campeonatos do país estão no CBN Esportes, de segunda a sexta, a partir das 11 da manhã, aqui na CBN. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. 4 em Campo CBN, um bate-papo completo e bem-humorado sobre o esporte, com o melhor time de comentaristas do rádio, lances de primeira, passes de efeito e alguns chutes na canela. De segunda a sexta, nas noites da CBN. Apresentação: Carlos Eduardo Éboli. Central da Bola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Rafael Pio. 5 da tarde, intervalo de jogo no Brincão, 0-0, primeiro tempo do derby, 213 Guarani e Ponte Preta, em 2 tempos distintos dentro da primeira etapa, podemos dizer assim. Tudo mudou depois da expulsão do goleiro Kaique França. Agora, Carlão de Freitas, é aquela história. O Guarani, você, anotei aqui, pouquinho antes de 10 minutos de jogo, você disse, Guarani tá amassando a Ponte, porque ele só ficava na área da Macaca. Depois da expulsão, até aquele susto todo, a Ponte teve oportunidades e o Klaus, e aí, torcedor do Guarani pode ficar feliz, porque tem bom goleiro no banco de reservas também, que fez grandes defesas. Os dois times tiveram chance de sair na frente nesse primeiro tempo. Foi jogo bom, né, Carlão? Jogo bom, jogo movimentado, até de uma maneira surpreendente, né? Porque o Guarani ainda faz um bom Campeonato Paulista e a Ponte vive aí momentos difíceis. Mas o início do jogo não foi diferente daquilo que nós imaginávamos, né? Um Guarani pressionando, um Guarani tentando encurralar a Ponte Preta e conseguindo, tanto que o Natan Melo, aos 7 minutos, ele faz um arremate e o Diogo Silva pratica uma defesa importante, e a Ponte sem a válvula de escape. Nós falávamos, eu até chamei a atenção do Cabelo, vai ser difícil para a Ponte segurar sem tomar o gol, e isso numa condição normal, né, em que o jogo estava se desenvolvendo, e ela não conseguiu o contragolpe, ela não conseguia essa válvula de escape com o Diego Tavares, tal a eficiência do Guarani, a eficiência ofensiva. O Guarani ficava com a bola, porém o gol não saía, né? E aí, de repente, quando o Guarani até ensaiava a abertura do placar, num tiro de meta, um vacilo danado, né, do sistema defensivo do Guarani, uma falha em conjunto, o Kaique França fez a falta no Diego Tavares. Não sei, talvez ali, se ele deixar fazer o gol, jamais, né? Mas se ele tomasse o gol, mas o Guarani com 11-11, teria aí uma situação um pouco mais tranquila. Não, mas ele optou pela expulsão, e aí com 11-10 o jogo mudou. O técnico Marcelo Fernandes colocou o Elvis, o time fica um pouco mais pesado, né, com o Elvis e com o Cristiano, porém fica mais qualificado. A Ponte conseguiu ficar com a bola, principalmente após a entrada do camisa 67, e desperdiçou grandes oportunidades. Porém, eu falava pro Cabela,
apesar da Ponte Preta com a superioridade numérica, é um time tão sem força, é um time tão frágil que não consegue se impor. Criou oportunidades, poderia ter ido para o intervalo com a vantagem, mas não foi uma Ponte impositiva. A Ponte, agora estamos com um a mais, vamos amassar os caras. Isso não aconteceu e é natural, porque é um time que não tem força, é um time que está se entrosando, é um time frágil dentro da competição. Mas o jogo mudou, ficou claro mais pra Ponte em virtude dessa superioridade numérica, porém não é um time confiável. Eu acho que o Guarani, mesmo com um jogador a menos, tomando os cuidados necessários, está vivo na partida e tem condições até de conquistar a vitória na etapa complementar. Ô Gabi, isso não é uma regra, mas geralmente quando um time tá com um jogador a menos, o adversário pode explorar um pouco mais lateral, porque a tendência é que o jogo fique mais centralizado, o time que tem um jogador a menos acumula mais os atletas ali na área central, no centro da área, aquela coisa toda. Só que a bola tá caindo no pé do Pacheco, cara. E o Pacheco, eu vou falar uma coisa, primeiro tempo ruim do lateral, hein? Errou praticamente todas, né? O lateral direito Ponte Pretano teve até liberdade para chegar ao campo de ataque, porque o Emerson também não vive uma boa fase. A gente sabe que é um bom lateral esquerdo, mas há muito tempo não tem jogado tão bem assim. Então a Ponte poderia explorar este lado direito, mas o Pacheco, em 2, 3 oportunidades que chegou na linha de fundo, ou ele isolou ou ele não conseguiu concluir a jogada como ela pedia. Então eu acho que a Ponte, ou assim, as duas equipes não são confiáveis. Nisso eu concordo com o Carlão. A Ponte, ela não é confiável mesmo com um a menos. Ela corre o risco de perder a partida. E o Guarani, por mais que ele estivesse bem antes da expulsão, foram 20 minutos de jogo, tá? O Diogo Silva, ele não tinha feito nenhum milagre, ele tinha feito boa defesa, mas o Guarani, ele fez uma pressão, ele teve posse de bola, mas ele não conseguiu chegar com perigo ali, ele não criou uma oportunidade cara a cara. A única foi uma com o Maranhão que ele não estava esperando, que foi um chute no meio da área, ele dominou a bola, escapou e depois o Lucas Cunha conseguiu fazer o desarme. Aliás, Maranhão, partida muito ruim, mais uma do camisa 9, provavelmente deve ser uma alteração do técnico Matheus Costa, ou Luca ou Kevin, eu acho que pode vir, e o Isaac acho que corre risco também, é uma alteração que geralmente o treinador faz com a saída do camisa 10 no decorrer da partida e a entrada do Cauê Jesus, que ele dá mais velocidade. Então talvez, eu sei que o Guarani já fez uma alteração, mas talvez no intervalo a gente tenha uma ou duas alterações, com a saída do Isaac e a saída do Maranhão camisa 9. O camisa 10 e o camisa 9 não fazem uma boa partida. Então pelo lado do Guarani, eu acho que é isso, ele vai apostar mais na velocidade, nessa mobilidade do Cauê Jesus, do jovem Kevin, ou explorar aí a experiência do atacante Luca. Em breve acho que a gente deve ter alguma alteração no Guarani. E pro lado da Ponte é chamar mais a responsabilidade. A Ponte, ela não pode pensar só no derby, ela tem que pensar no campeonato. Pensando no campeonato, ela é a lanterna, ela não venceu nenhum jogo na competição, ela foi marcar gol só na última rodada. Ela precisa chamar essa responsabilidade, ela precisa ficar com a posse de bola, e isso passa pelo Elvis, pelo camisa 67. Talvez com a saída do Cristiano, eu colocaria o Luiz Felipe, que é atacante, que veio do futebol de fora. Não sei como é que ele tá em condições, mas se tá no banco de reservas e é um atacante, praticamente o único que tem, já tem uma certa experiência, eu colocaria o Luiz Felipe pra Ponte ter um poder maior de finalização, uma presença de área capitaneada e com esta armação do Elvis, para que essa bola chegue com qualidade pro Diego Tavares, que faz uma boa partida, e mais um atacante, que seria esse Luiz Felipe, com uma alteração que eu faria. Um abraço pra rapaziada que tá aqui no youtube.com/CBN Campinas, o José Renato Silva acompanhando você, meu estimado amigo Cabela, monstro, forte abraço. O César Augusto também tá por aqui, mandando um abraço pra rapaziada. Grande Cris Salvione participando com a gente. O Wagner Alex tá por aqui. Tá meio amargo o Wagner Alex. Grande Wagner Alex, um abraço também. Rapaziada toda no youtube.com/CBN Campinas. No WhatsApp 991869070. Tá bombando também. O Marcelo Rodrigues tá dizendo aqui: Carlão de Freitas é bugrino. Isso mostra que Carlão de Freitas é um grande jornalista. Deixa eu mandar mensagem, um abraço pro Ivanei, ou pra Ivanei. Boa tarde, a Ponte só vai marcar gol se o Lupe virar para a torcida. O Lupe tá secando. Boa transição, abraço. Eu dei lá do... Tô secando o sol pra ir embora, porque falaram que ia chover, não sei o quê. Tô com uma capa pesadíssima aqui na bolsa. Mas é melhor assim, né, Lu?
Hoje eu tô preparado, então assim, a Adri falou que trouxe guarda-chuva, então um refresco não seria nada mal hoje. Nada ruim. Grande Antônio Casarini, tô aqui em Ipuína, Minas Gerais, fazendo pamonhas e torcendo pro Guarani. Nossa senhora, mas que inveja, hein? Queria estar lá também. É muita gente participando com a gente. De volta para todo o segundo tempo do Derby 213. Vai, apita o árbitro. Bola rolando. Segundo tempo de jogo aqui no Brinco de Ouro. Guarani e Ponte Preta. Bola tá rolando o segundo tempo de jogo para Ponte Preta e Guarani. Guarani mexeu, Adriana Almeida. Daqui a pouco vem a Adriana. Tem Luca em campo, hein? É o Luca que tá em campo ali. No lugar do Maranhão, né? Pra qualificar um pouco mais. O Guarani não vai ficar tanto com a bola em virtude da inferioridade numérica, mas qualifica ali o setor de frente com o Luca. Vem Bugrão no campo de ataque, Parede, faz o lançamento. Luca tenta o toque de chaleira ali, a bola sobra com o Pacheco. Vai ficando com ela, vai lá na linha de fundo, Mirandinha vai pra cima dele, Pacheco faz o giro pra sair jogando ali pelo meio com o Tarek. Rola a bola lá pela direita, por ali com o Diego Tavares, já recebe, domina, toca no Elvis, faz a proteção, o Emerson vai pra cima dele, faz o desvio, bola pra fora, arremesso é manual que favorece a equipe da Ponte Preta no sistema defensivo. Ponte é a mesma. A Ponte é a mesma. Você, Adriano Almeida. Daqui a pouquinho vem Adriano Almeida aqui na transmissão. Oi, Cabela. Oi, Dri. Problemas de bateria por aqui, mas vamos lá. Guarani mexeu, foi embora o 9, Maranhão, pra entrada do 19, Luca. Trabalha a equipe da Macaca no campo de ataque com o Elvis. Rola a bola do lado. Quem vai buscar o jogo para ali é o Cristiano. Pintou o levantamento na grande área. Passa por todo mundo, vai para fora em tiro de meta que favorece a equipe do Bugrão na primeira chegada da Macaca, Lupe. Na tentativa ali de lançamento pro Kevson. Cara nova na ponte, lateral esquerdo. Só que o cruzamento foi sem direção. Linha de fundo, tiro de meta já cobrado pelo Matheus Klaus, goleiro do Bugre. Bola vem pro campo de ataque, chega de cabeça o David Braz para fazer o quarto, mas tá dando impedimento, hein? O auxiliar tá marcando impedimento do ataque do Guarani. O David Braz aplaude o auxiliar pela marcação do impedimento. O ponto já faz a cobrança e vem pro campo de ataque. Já vai trabalhando mais uma vez aqui pelo lado esquerdo, que chega por ali para ficar com ela. A equipe da Ponte vai tocando a bola. Lá do outro lado já chegou o Tarek. Toca a bola com o Pacheco. O Pacheco recebe, faz o domínio. Volta mais uma vez atrás. Começa com o Lucas Cunha, que rola a bola com o David Braz. Vai tocando a bola de um lado e de outro. A equipe da Macaca no sistema defensivo, hein? Vai tocando de um lado e de outro ali. A Ponte vai tentando chegar lá na frente. Vem lançamento. No ataque lá na ponta canhota. Chegou por ali. Kevson recebeu no peito. Cruzamento forte demais. Forte demais, atravessa todo o campo, nem sai na linha de fundo, né, Lupe? Sai no arremesso manual lá do outro lado. A matada no peito foi bonita, mas o cruzamento parecia um tiro de meta. Foi lá do outro lado, quase na face, na cara do bandeirinha, o Daniel Luiz Marques, lateral Bugre. Meu caro Gabi Castro, tá em campo o Luca no lugar do Maranhão, Gabi Castro. Não, o Maranhão fez uma partida muito ruim, né? Na única oportunidade ele dormiu ali, teria que ter dominado a bola e já feito a finalização, mas um jogo ruim. E entra a experiência do Luca, a movimentação do Luca maior também, tem que ser participativo, né? Como o Guarani joga um pouquinho mais recuado, ele tem essa característica, deve ajudar bastante ali junto com o Isaac e com o Mirandinha. Bola pra fora, arremesso manual que favorece o Guarani, campo defensivo lá pela esquerda com o Emerson. Vai se ajeitando ali o Emerson pra fazer a cobrança. Ele faz o arremesso, joga a bola no campo de ataque, lançamento feito, Lucas Cunha de cabeça pra fazer o corte, repõe a Macaca no campo de ataque, vem com o Tarek, tenta o lançamento nas costas da zaga, briga por ela o Cristiano, chega lá pra dar um bico na bola o Jonathan Costa, hein? Tira o perigo, a sobra de bola com o Tarek de fora, bateu, explodiu em cima do Maurício Antônio, a bola volta com a Macaca trabalhando, lado esquerdo era o Kevson, que chegava, ficou sentido, ficou caído. E o arremesso manual que favorece a equipe da Macaca, Lupe. Nada, na bola ali o Rafael, mas aí depois teve um encontro de canelas do Kevson com o Rafael, lateral direito do Guarani. Preocupação ali com o lateral esquerdo da Ponte Preta que tá caído e o direito do Bugre, o Rafael também. Carlão de Freitas. Agora ali com essa entrada do Lucas, ela pode ficar um pouquinho mais perigoso para a zaga do Guarani. Qualifica, né? Qualifica. Por exemplo, aquela bola do Maranhão, se ela cai nos pés do Luca, fatalmente o gol sairia. É um jogador veterano, um jogador experiente, um jogador que já participou de diversos clássicos. Acontece que o Luca ele não vai ter tantas oportunidades.
né? Se o jogo permanecer dessa maneira, porque a Ponte está superior numericamente. A bola parada é importante, né? O escanteio. Se o Guarani conseguir ficar com a bola e trabalhar em tabela, essa bola pode sobrar pro Luca. Agora, a jogada de velocidade o Luca não tem, então por isso seria importante o Guarani trabalhar, né, ficar com a bola para tentar colocar o Luca em boas condições. Só que está inferiorizado numericamente. Então vamos ver como que o Matheus vai tentar controlar essa situação, né? Porque a Ponte, o jogo começa como terminou o primeiro tempo. A Ponte com a bola, a Ponte dominante, mas já era de se esperar em virtude do 11-10. Tá parado o jogo agora, o jogador do Guarani caído. Tá mais próximo de você aí, Lupe. É o Rafael que continua caído. O departamento médico nem entrou em campo. E agora sim o árbitro pede pro pessoal da maca tirar ali o Rafael, que preocupa o departamento médico do Guarani. Cabela, oi. É só como estratégia de campeonato, tá, gente? Pelo amor de Deus, a gente sabe da importância que o derby tem e pro Guarani, porque tudo foi construído nesta tarde pro Guarani conquistar a vitória. Eu digo assim, a presença da torcida, a promoção de ingressos, o time que faz melhor campanha. Mas em termos de campeonato, tem que ter um pouco de inteligência. Não adianta voar pra cima da Ponte pra tentar amassar, vamos precisar ganhar o derby. Calma, um ponto em termos de campeonato paulista ajuda demais o Guarani. O Guarani, não vou dizer que encaminha a classificação, mas começa a enxergar a classificação. Então tem que ter inteligência. O derby é uma coisa, o jogo é outra. Como disse o Gabs, a Ponte me parece satisfeita com o empate. Em termos de derby, é bom. Em termos de derby é bom. Em termos de campeonato é péssimo. Então precisa tomar cuidado, ter inteligência para saber distinguir o derby em si, o campeonato à parte, e o campeonato paulista. Por incrível que pareça, o empate, não no derby, o empate pro campeonato, pro Guarani é melhor. Porque o empate pra Ponte praticamente sela aí a queda. Muito bem, o Rafael vai sendo retirado de maca. Aparentemente não tá legal pra ele não, né, Lupe? Tá saindo o Rafael no carro maca, preocupa ali o departamento médico. O Matheus Costa já faz ali uma troca. Vem o Cicinho daqui a pouco no Guarani. Não tem condições de continuar no jogo. O Rafael, camisa 3 do Bugre. É, terceira mudança na equipe do Guarani, né, Adriana Almeida? É, o Cicinho já na beira do gramado, um auxiliar já fez aquele sinalzinho com os dedos de substituição, mas pediram pra esperar. O Rafael tá de pé na beira do gramado, vai tentar. Olha a Ponte no campo de ataque, Diego Tavares recebe lá na ponta direita, carrega na linha de fundo, faz a finta, foi arrastado ali, é falta. Tomou o famoso rodo ali do Mirandinho, Diego Tavares, é falta para a equipe da Macaca, é lá pela direita, vai levar perigo tremendo ali pro Klaus, meu caro Antônio Lupe. Tavares estava ali novamente, lado direito de ataque da Ponte Preta, ele fez a finta e o Marandinha não deixou o Tavares passar, passou a rasteira para cima do atacante da Ponte Preta. O Rafael voltou e o Cicinho voltou pro banco. Muito bem, então o Rafael tá em campo, Cicinho continua no banco. 0-0 é o placar do jogo, já estamos com quase 7 minutos deste segundo tempo aqui no Brinco de Ouro. Não tivemos bola rolando praticamente nesse segundo tempo, né? É falta pra Macaca. Elvis está na batida lá pela direita, vem bola pra grande área, tá todo mundo lá no meio da área, hein? É bom momento pra equipe da Macaca. Vai Elvis na cobrança, jogadores da Ponte, do Guarani, todos no meio da grande área. É bom momento pra Macaca, 0-0, Elvis na cobrança, levantamento, segunda trave, o desvio! A bola explodiu em cima do Brian Borges. Bateu ali no cucuruco do Brian Borges, voltou pelo meio da área. E o zagueirão do Guarani deu bico na bola, Lupe. É, o cabeceio foi do Brian Borges e a bola acabou pererecando ali dentro da área do Guarani e ninguém da Ponte acabou finalizando pro gol. Melhor pra zaga do Bugre, que afastou o perigo. Kevson já domina a bola, toca a bola com o Brian Borges, que vem aqui pela esquerda, vem carregando, vai carregando a equipe da Ponte no campo de ataque, o lançamento é lá pela direita pro Elvis, recebeu na frente do Emerson, vem cruzamento pelo meio da área, o desvio de cabeça, a zaga sobe pra fazer o corte ali. Era mais uma vez a chegada do Cristiano ali pelo meio da área, hein, Lupe? É, mas o sol acabou atrapalhando o Cristiano, porque o cruzamento do Elvis foi bom e o Cristiano perdeu tempo de bola. Quando ele foi cabecear, ela já tinha passado. Mais uma chance que perde o camisa 10 da Ponte Preta. É, e agora é engraçado, o Brian Borges cometeu a falta no Luca e o Rodrigo Souza se enroscou ali também com o jogador que tá levantando ali. Parece que é Mirandinha. Foi engraçado ali o lance, os dois caíram ao mesmo tempo, mas já tá tudo em pé, tá tudo certo ali com eles.
Falta cobrada para a equipe do Guarani. Começa no sistema defensivo com Maurício Antônio. Recua lá atrás com Matheus Klaus. Ele faz o domínio em cima da linha da grande área. Rola a bola pela intermediária. Williams Farias encontra o Maurício Antônio. Zagueirão aqui pela direita. Bota no campo de ataque. O Luca tenta o domínio ali pelo meio. Chega David Braz. Rasga, dá um bico nela. Ela volta com o Williams Farias. Mantém Guarani no ataque. Lançamento é feito lá pela ponta canhota. Se apresenta bem por ali a equipe do Bugre com o Emerson. Carregou, preparou, cruzamento. Explodiu no Pacheco. Foi pra fora, arremesso manual pro Guarani, que tem pressa na cobrança, já faz o arremesso, joga a bola, lá pela esquerda vem cruzamento pra grande área, sobe a zaga da ponte, corta, Rafael sobra com ela, tenta o toque, o Tarek, responde mais uma vez a zaga do Guarani com o Rafael, a bola vai sobrando com o Kevson, aqui pelo lado esquerdo, pisa na bola, olha do lado, olha do outro, rola a bola ali pelo meio com o Rodrigo Souza, faz o domínio, mais atrás com o Lucas Cunha, bola chegou quente no pé dele, dá um bico na bola, joga pra fora, arremesso manual, que favorece a equipe do Guarani no campo de ataque aqui pela direita, hein? Vai se ajeitando ali, mais uma vez a equipe do Guarani, você ouviu o toque marcando, vamos girando, tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 10 minutos passados e bola rolando, segundo tempo de jogo, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 pro Guarani, Ponte Preta 0 também pra equipe da Macaca Pio. Central da Bola. Sexta rodada do Paulistão, jogos de amanhã, Bragantino e São Bernardo, Mirassol e Novo Horizontino, Noroeste Velo Clube, Botafogo de Ribeirão e Palmeiras. Futebol do CBN. Bugrão no ataque pela direita com o Rafael, tenta a finta ali pra cima, chegava a marcação pra cima dele, fica pedindo escanteio, o Brian Borges teria feito um desvio aí, todo mundo põe a mão na cabeça, pede escanteio, Adriano Almeida. Eu achei também que houve desvio do Brian Borges antes do cruzamento do Rafael. E aí, cartão amarelo depois, na sequência pro Mirandinha, que estava atrapalhando o Diogo Silva na cobrança do tiro de meta. Aí na minha marcação, segundo cartão no jogo, o primeiro amarelo. Tivemos o vermelho pro Kaique França e esse amarelo pro Mirandinha, o primeiro amarelo do jogo e a ponte vem. No ataque, lá pela direita, mais uma vez Diego Tavares com ela. Preparou o cruzamento, explodiu no zagueiro, vem pelo meio, briga por ela. O Pacheco faz a proteção, perde a bola, comete a falta, o jogo tá parado e vai amarelar pro Pacheco aí, viu? Vai amarelar pro Pacheco lá, viu, Lupe? E é o terceiro do Pacheco, tá fora do jogo contra a Portuguesa no próximo sábado no Canindé. Gabi Castro, 11 minutos, quase 12 desse segundo tempo. E o jogo, hein, Gabi? Caiu bastante, né, em relação ao primeiro tempo. A gente tinha falado que tinha sido um bom primeiro tempo, com os dois goleiros trabalhando bastante. Um segundo tempo de absolutamente nada. Um jogo de meio campo, muitos erros, atenção tomando conta. Guarani não quer desperdiçar este ponto jogando em casa. Ele sabe que é o favorito, mas joga com um a menos. E a atenção da Ponte Preta é que ela sabe que ela não era a favorita, ela joga com um a mais, então ela quer chegar ao campo de ataque, mas ela não tem qualidade. Então as duas equipes vão esbarrando nas suas limitações. Tem um sol nesse momento aqui no Brinco de Ouro, que é brincadeira, hein, Carlão? Cara, eu vou falar pra você, tradicionalmente os bons jogos sempre foram às 4 da tarde, sim, mas do jeito que tá hoje, às 4 não dá não. 28 graus, sensação de 30. E atrapalha os dois. Os dois já são limitados, né? E com essa temperatura é difícil. E o que deixa mais quente ainda é a umidade, né? Porque a umidade tá alta, 55%. A umidade alta fica aquele bafo, né? É terrível. Vem Ponte pro ataque, Tarek com ela ali pelo meio. Vamos quase 13 minutos desse segundo tempo. Elvis recebe aqui do lado pela meia esquerda. Domina, rola a bola. Tarek com ela. Volta com David Braz. Começa de novo a zaga Ponte Pretana. David Braz e Lucas Cunha são os dois últimos homens que estão ali na intermediária de ataque da Macaca. Bota a bola na frente. Rodrigo Souza tenta fazer uma graça de calcanhar. Perde a bola. William Farias responde para a equipe do Guarani. Bota na frente, recebe. Guilherme Parede aqui pela direita. Recebeu, dominou, bola enfiada na área. Passou do lado errado, né, Adriana? Tinha que ser um pouquinho aqui mais para a direita, né? Para a chegada do Emerson. Foi exatamente isso. O Emerson entrava num facão. O passe foi um pouquinho forte, viu, Cabela? E tinham jogadores da Ponte no meio do caminho, mas a intenção foi boa. E já subiu o cartãozinho ali, porque o Emerson cometeu a falta em cima. Me parece de longe que o Tarek, que recebeu a falta, tá se Foi levantando. juvenil, Emerson, hein? Foi muito juvenil. Foi juvenil, Emerson. Poxa, jogada morta aqui, o Tarek ia recuar pro zagueiro. Como que dá uma cotovelada dessa? Fez tudo que o jogador da Ponte queria.
Toca a bola, Ponte no ataque de novo com Elvis. Ele vem pela meia, toca a bola no Cristiano, faz o domínio, tenta a devolução pelo meio, errado. Quem chega a zaga do Guarani faz o quarto, Guilherme Paride fica com ela, já bota na frente pro Luca. Ele corre aqui pela direita, faz o domínio na frente do David Braz. Ele breca, escapa da marcação. David Braz chega por baixo, toca na bola. Ela sobra com Brian Borges pra equipe da Ponte. Faz o domínio, breca, devolve ali atrás. O David Braz fica bravo porque ele queria a bola pra frente, não pra trás. A bola sobra com o Elvis, já tá lá pela direita. Do outro lado com o Pacheco. Recebeu a bola, rente lateral do campo, devolve no Elvis pro domínio. Busca espaço, não quer não. Ele faz o lançamento. Lançamento é pro Brian Borges na ponta canhota, domina, evita a saída. Fica com ela a marcação do Rafael. Linda finta, chapelaço na área, entrou lá dentro, tentou a finta. A bola sobrou pelo meio, não tem ninguém da Ponte. O Brian Borges deu um chapelaço de cavadinha pra cima do Rafael. O Guarani responde, vem pro ataque, breca. O Isaac perde a bola. Fala, Lupe! E que foi uma jogada maravilhosa. Chapéu do Brian Borges pra cima do Rafael. Vem Ponte. Vem Ponte com o Cristiano mais uma vez aqui pela esquerda. Preparou o cruzamento na área. Sobe a zaga do Guarani. Ela sobra com o Tarek pela meia esquerda. Ele tenta a bola enfiada ali pro Elvis. Chega, bate na zaga, volta pelo meio. Guilherme Parede. O jogo tá perto, hein? O jogo tá perto, é franco, hein? É lá e cá. O Guarani fica fechadinho, mas quando pela bola tenta sair rapidez. Toca a bola ali, William Farias faz o break na perna da canhota, ele faz o passe. Guilherme Parede tá lá pela esquerda, volta atrás com o Emerson que recua. Tá aberto, Carlão, lá e cá agora, hein? Lá e cá, o Guarani nos contragolpes, vem alteração aí, seria importante, prudente o Guarani colocar velocidade, porque a Ponte se expõe também. Vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos de 15 desse segundo tempo de jogo, a bola tá rolando aqui no Brinco de Ouro, é o derby 213. O placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta também 0, viu? Central da Bola. Jogos da Série A4 terminou Tanabi Lemense 0-0. A Inter de Bebedouro segue vencendo o São Caetano por 1-0. Pela Série A3, 23 do primeiro tempo, União São João e Rio Claro 0-0. Futebol Globo CBN. Passamos de 16 minutos. Gabi Castro, o jogo, hein, Gabi? E o jogo que eu acho que o Marcelo Fernandes está demorando para fazer as alterações. Ele tá aberto, mas a Ponte ela não tem poder ofensivo. Ele precisa mexer do meio para frente. Ela consegue criar, só que na área não tem absolutamente ninguém. Então a Ponte vai desperdiçando oportunidades. Ela fica um pouco com a posse de bola e não consegue. E o Guarani nem com a posse de bola, ele precisa reter o Isaac, precisa aparecer a velocidade do Mirandinha também. É um Guarani que até agora não faz um bom segundo tempo. Daqui a pouco vem 4 mudanças, 2 na Ponte e 2 no Bugre. Eu ia dizer exatamente. 2 para cada lado, vem Guarani, bola tocada ali pelo meio, chega Lucas Cunha, fica a bola de graça para ele, já faz o domínio, bota no ataque pro Cristiano correr, mas o Cristiano tá meio bala ali, né? Tá meio baleado ali, né? Ele tá cansado, o Gabs viu com propriedade, a Ponte ela fica com a bola, mas ela não tem poder ofensivo nenhum. Olha o Bugre. Vem Bugrão, Luca de fora da área, bateu, explodiu em cima do David Braz, bola sobra com Brian Borges, recua com David Braz para ficar com ela, livre, calma, ó David Braz, vamos usar a cabeça, ó. David Braz faz o sinal, bota a mão na cabeça, vamos usar a cabeça, ó. É porque a Ponte com superioridade numérica, por exemplo, esse lance, o Lucas Cunha machucou o menino aqui, o Kevson, cansou, né? Tá cansado. Mas ela rifa a bola, ela não trabalha a bola. Aí o David Braz, experiente, astuto, calma, vamos ficar com a bola. Até porque essa força ofensiva não tem, ela não consegue reter a bola no campo ofensivo. Toca a bola aqui pela Ponte. David Braz fez sinal que o Kevson não dá mais pra ele. O Kevson já foi. Pode, um beijo pro gaiteiro e pode chamar a família. Trabalha mais uma vez a equipe da Macaca com o Elvis. Toca na bola, vai pra tabelinha. O Cristiano tenta o toque de calcanhar. Pacheco briga por ela, fica a bola dominada. Marcação escorra, costa pra cima dele. Rouba a bola, Mirandinha, bota a velocidade. O Pacheco vai na captura. O Mirandinha vem no facão aqui pelo meio. Ele fica sozinho. David Braz, xerifão, experiência. Por baixo, corta sem falta, fica com a bola. Domina, sai trabalhando mais uma vez com o Elvis. Lá na direita, o Elvis protege a bola, vai programado, o árbitro fala que não foi nada, segue o jogo, trabalha mais uma vez a equipe do Burger com o Williams Farias, o Rodrigo Souza vai pra cima dele, o Williams faz o giro pra cima do Rodrigo, já toca a bola pela meia, Parede, mais atrás, curtinha, o Isaac se apresenta pra trabalhar com ela, vem a bola pela direita mais uma vez com o Rafael, volta a bola com o Isaac, torcedor do Guarani fica apreensivo, o Guarani não consegue chegar, vai tocando a bola mais uma vez a equipe do Guarani lá no sistema defensivo. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. NET Turbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para a sua empresa. Digite NET Turbo no Google. Primeiro mexe a Ponte. O Kevson não consegue nem dobrar a perna pra sair de campo. Ele tá completamente desgastado. Estreia do camisa número 37,
que veio por empréstimo do Santos. Eu acredito que é o Rômulo que vem, camisa número 18. Vou esperar a placa para não cometer nenhum equívoco. Não dá para ver absolutamente Primeiro nada. do Guarani. 18 mesmo. Não, primeiro do Guarani. 5-18 no Guarani, Dri. 5, William Farias está indo embora para a entrada do camisa 18. Não é da Ponte, viu, Lupi? Ai, que confusão, hein, gente? Meu Deus! É o Rodrigo Souza saindo para a entrada do 18 do Rômulo e a saída do lateral esquerdo Kevson, e o Luquinha vai ficar, viu, Pacetê? Muito bem. Entrou só o Rômulo, então é isso? Não, entra o Luquinha no lugar do ok. Kevson. Muito bem. 70, Luquinha. Foi lá. Jogador Luquinha 70 no lugar do Kevson 37, Rômulo 18 no lugar do 5, Rodrigo Souza, as duas do Marcelo Fernandes. Muito bem, vamos lá agora do lado do Guarani. A primeira alteração. Foi embora 10, Isaac, para a entrada do 21, Cauã Jesus. O outro que vai embora, também muito cansado, é o Mirandinha, com a 11, sai para a entrada do 23, Ebert. Tá estreando com a camisa do Bugre, Ebert. Era da Ponte. Isso, é o que desistiu de jogar na Ponte e o Guarani contratou. Toca a bola Guarani, vem com o campo de ataque Ebert. Da primeira participação fizeram um sanduíche dele, a bola sobra com o Rômulo. Lá pela direita, corre. O Pacheco tá cansado, Rômulo. Tem que haver, Adriano, avisa o Rômulo que tá fresquinho no jogo, que o Pacheco tá mortinho, não dá pra dar uma bola dessa pra ele. Avisa lá. Pode deixar. Já passamos em 20, vamos girar mais uma vez o tempo e o placar do jogo do futebol da CBN Campinas. Passamos em 20 minutos de bola rolando, segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, derby no Paulistão, placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta também 0, Rafael Pio. Central da bola. Carlos Cabela, com esse resultado, Guarani chegando a 9 pontos, subindo para a 4ª colocação, abrindo 2 pontos em relação ao Capivariano, que é o 9º colocado, primeiro fora do G8. A Macaca chegando a 2 pontos, ainda é a lanterna, 16ª colocação. Futebol Globo CBN. Agora virou uma confusão ali no banco da ponte, subiu um amarelinho pra alguém ali. Adriano Almeida tá dentro. Diego Tavares, amarelado. Amarelou Diego Tavares. Eu acho que foi pra alguém do banco. Foi alguém do banco, eu acho que é o preparador. Isso. Teve uma discussão do Marcelo Fernandes com o Guilherme Parede, camisa 7, ficaram discutindo por um tempinho aí, e aí o árbitro perdeu a paciência. O árbitro foi lá, chama a atenção do Parede agora, né? Vai lá também, chama a atenção do Parede, amarelinho lá no banco da ponte, e o arremesso manual cobrado da Macaca no campo de ataque, o Ebert vai lá na linha de fundo, faz o domínio na frente do Pacheco, ginga de um lado, ginga de outro, Pacheco por baixo, não topa na bola, joga pra fora, é manual, para o Guarani do campo de ataque, lá pela esquerda, vai se ajeitando lá o Emerson, vai tomando distância lá o Emerson, que faz aquele arremesso, joga lá no meio da área, o Emerson, meia dúzia da equipe do Bugre, toma distância, bota a busanfa lá na placa, vem bola pra área, cruzamento na pequena área, sobe a zaga da ponte pra fazer o corte, lançamento feito o Cristiano, toca na bola, Cristiano também tá mais perdido que segue em tiroteio em campo, hein? Meu Deus, jogou ali pra ninguém, sobra de bola com o Cauã Jesus, já domina, rola a bola pelo meio, Rafael dá um tapa nela, Herbert recebe, aqui o Herbert vem pro campo de ataque, aqui pela direita, pintou o lançamento pra área, pro Luca, virou bonito, bateu, pega Diogo Silva, jogadaça no meio da área do Parede, quase gol do Guarani, Adriano Almeida. A jogada começou pela direita com o Ebert estreante, ele cruzou o Guilherme Parede, foi muito bem, porque ele ganhou no toque na frente e conseguiu a primeira finalização do Guarani. Olha a Macaca no ataque, lançamento pra área, cai o goleiro Klaus pra fazer a defesa, bota a ordem na casa do Guarani, tem pressa, Lupe. Cruzamento do Diego Tavares pela direita, rasteiro, Cristiano chegou atrasado, o goleiro o Kaique França não, Matheus Klaus fez a defesa. Fica aberto, o jogo é lá e cá. Olha o Lucas Cunha, corta errado. Vem o David Braz para consertar. Guarani fica com a bola. Parede de novo, faz o domínio. Ginga devolve pro Lucas lá pela esquerda. Chega por baixo. Mais uma vez para fazer o corte. O David Braz dá um pico na bola, joga para fora do campo. Adriano Almeida. Jogadores do Guarani se lamentam. O próprio Cauã Jesus, que estava nessa bola, viu que fez a jogada errada. A jogada era pelo lado esquerdo. A torcida levanta do Guarani, o Guarani agora vai tentar atacar, mas teremos aquela paradinha. Muito bem, termina o terceiro quarto aqui no Brinco de Ouro. Carlão de Freitas,
o Guarani termina melhor. O Guarani termina melhor, com força ofensiva, colocou o Herbert, os jogadores mais calejados, jogadores mais frescos, e a Ponte cansada. A Ponte ela não consegue ficar com a bola mesmo com um jogador a mais. O Cristiano está se arrastando em campo. Eu acho que a condição do Luiz Felipe não é das melhores, né? Porque senão o Marcelo Fernandes já teria colocado. Porque a Ponte, mesmo com o 11-10, ela não consegue desafogar, ela não consegue o contragolpe. O Guarani fica com a bola de uma maneira perigosa e está desperdiçando oportunidades. Por exemplo, esse lance aqui era 2 contra 1. Era pro Guarani ter matado o jogo também, ou matado, pelo menos finalizado a jogada, coisa que não aconteceu. Mas nesta primeira parte do segundo tempo, o Guarani, mesmo com um jogador a menos, ele termina fortalecido, termina melhor que a Ponte. Agora, Gabi, essa melhora do Guarani mostra que os jogadores da Ponte estão com a gravata um pouquinho mais dilatada, não é? Fisicamente nas outras partidas do Campeonato Paulista também. A Ponte tem problema tecnicamente de qualidade, mas fisicamente ela não consegue suportar. E aí as alterações do técnico Matheus Costa foram melhores. O Herbert tem essa velocidade, o Cauê Jesus, que já era uma alteração para ele ter feito, então demorou para fazer o treinador do Guarani, mas enfim, fez. Dá mais velocidade. O Guarani precisa acreditar mais. Eu sei que tem um a menos, mas o Guarani ele tem potencial para assustar mais a Ponte. E a Ponte parece que cansou, tá satisfeita com este empate fora de casa, pensando em Campeonato Paulista. É terrível, ela se aproxima ainda mais da Série A2. Precisa acreditar, precisa ter um poderio ofensivo, e aí o Marcelo Fernandes precisa mudar a sua estratégia se ele quiser vencer fora de casa. E outra, dentro da área, ela não tem ninguém, né? Então, por exemplo, quando ele tem a jogada pelas laterais, seja agora com o Luquinha, o Pacheco do lado direito, o próprio Diego Tavares, quando eles olham, quem tem? Cadê o Gé? Onde tá o Gé? O Gé tá na Turquia, então ela não tem um jogador da característica do Gé pra colocar essa bola, pra cabecear, pra segurar o zagueiro. Então o Guarani fica com essa liberdade na defesa também. Conversa foi quente entre Diogo Silva e Elvis, tá? Conversaram ali de uma forma um pouquinho mais forte. Os líderes do elenco da Ponte. Vem Guarani pro campo de ataque, bola pra fora. Arremesso manual, favorece a equipe da Macaca no campo defensivo, ali pelo lado esquerdo, vai se ajeitando ali para fazer a cobrança com as mãos. O Brian Borges, lá o Brian. Chega ali sem muita pressa, 0-0 no placar do jogo. 26 passados desse segundo tempo, tá 0-0, hein? 0-0. Tem arremesso manual, Brian Borges faz o arremesso, joga em direção ao campo de ataque. A bola chega ali, era pro Cristiano, antes ele quem fez o corte foi o Rafael. Cauã Jesus ficou na sombra, ali pelo meio Rômulo, briga pela bola chega no Guilherme Parede, domina, bota a bola lá na ponta canhota, o Emerson recebeu, dominou, gingou, sassaricou pra lá, pra cá, cruzamento rasteiro, por baixo chega Lucas Cunha, pra fazer o corte, ela vai no Elvis, tenta a proteção, pra cima dele Jonathan Costa pra fazer o corte, Cauã Jesus chega brigando, bola recuada, Jonathan Costa toca na bola, Maurício Antônio, o Guarani levanta a torcida aqui no Brinco de Ouro, o Guarani se anima, vem pra cima, mesmo jogando com um a menos desde os 21 minutos do primeiro tempo, trabalha Herbert com ela, bota na frente, drible da vaca pra cima do Brian Borges, tenta o cruzamento, bateu em cima do Rômulo que chegava na cobertura, Luquinha na sombra, gira o corpo, dá um bico na bola, ela vai sair, não saiu agora, só agora sai, tem arremesso manual que favorece a equipe do Guarani. Futebol Globo CBN, pode ligar, aqui tem jogo. Na Valec Renault, em Valinhos e Campinas, seu test drive vale camisa oficial da Ponte ou Guarani. Aproveite e marque um golaço. É nesta sexta e sábado. Toca a bola, a equipe do Guarani, campo de ataque, o Rafael tenta o lançamento, o Rômulo por baixo faz o corte, a bola vai pra fora, é arremesso manual que favorece a equipe do Guarani, o Gandula entra em campo para ajudar a equipe do Guarani, vai lá pegar a bola lá da marmita do cachorro, tá tudo certo, joga a bola no campo de ataque mais uma vez, o Luca fica com ela, domina, devolve no Rafael, faz o lançamento à frente da grande área, por ali, quem faz o domínio, vem com ela ao Parede, toca Cauã Jesus, rola a bola lá pela esquerda, vai tacando a bola, vai trabalhando, Williams Farias, vem com o Luca, recebeu, Luca dominou, demorou a batida, mas prefere o toque, mais atrás com o Rafael, mais uma vez aqui pelo lado direito, Herbert vem no ataque, chega Brian para fazer o quarto e joga para fora. Arremesso é manual, é mais uma que favorece a equipe do Guarani, vai tomando distância ali o Rafael. Vem 10-17 na ponte, sai Cristiano, entra Miguel com a 17 vem pro jogo na vaga do Cristiano com a 10. Tem mais uma mudança também na Ponte Preta. Já vou confirmar quem entra. 11. Luiz Felipe no lugar do Diego Tavares. Espera aí, pediram para esperar porque não é o Tavares não. É outro.
Não, pediu para esperar esse arremesso lateral. Então já vem as duas trocas, tanto o Miguel quanto o Luiz Felipe vão sair, Diego Tavares e Cristiano, mas só depois desse arremesso lateral. Tem arremesso manual para a equipe do Guarani. Rafael tá na cobrança aqui pela direita, faz o arremesso no bico da pequena área, sobe David Braz para fazer o quarto tiro, perigo de lá, ela sobra com o Cristiano, toca na bola, Rômulo, o Luquinha fica na sombra, faz a finta, puxa pelo meio, bota a velocidade, Luquinha vem pra cima, escapa do primeiro, passa no segundo, vai programado, pede falta, o árbitro diz que não foi nada, o Guarani já recupera a bola, vem com o Rafael, rola a bola ali com Parede, o Cauã Jesus recebeu, dominou, rolou agora sim, Guilherme Parede de calcanhar, tocou no Luca, protegeu, devolveu no círculo central do gramado. William Farias pro Cauã Jesus, rola a bola lá pelo lado esquerdo, Parede, procura o Luca pelo meio, vem por baixo, David Braz, dá um bico na bola, passa pelo Elvis, não consegue o domínio, vem Guarani pra cima, com um a menos o Guarani vai espremendo a ponte, com um a menos o Guarani vem pra cima, lançamento feito pro Ebert na linha de fundo, carregou, dominou, encarou, marcação, vem bola pra área, preparou, bateu, Diogo Silva. Guilherme Parede na conclusão, bateu rasteiro fraquinho no canto, Diogo Silva cai pra fazer defesaça pra equipe da Ponte, Adriana. Já ficou claro que a melhor jogada do Guarani é pelo lado direito com o Ebert. De novo ele cruzou e de novo Guilherme Parede livre. Agora ele chutou muito fraco, não pode desperdiçar uma chance assim em um derby. Toca a bola, Ponte vem pro campo de ataque, tenta sair do sufoco, a Ponte com ali pelo meio com o Tarek, recua a bola com o Lucas Cunha, pelo lado esquerdo com o David Braz, volta a bola ali pela meia direita, campo defensivo com o Lucas Cunha, o Tarek vem buscar o jogo, fica com ela, domina, levanta a cabeça enquanto o Elvis, lá pela direita, livre de marcação, renta a lateral do campo, o Elvis vem com ela, pintou cruzamento na área, Maurício Antônio, tava lá para fazer o quarto, sobra pelo meio, Cauã Jesus, toca no Ebert, ele domina, carrega a bola ali pelo meio, já encontra aberto lá pela esquerda, lá do outro lado, vem com o Guilherme Parede de novo, lançamento é pro Ebert, saiu do lado direito, foi lá na ponta esquerda, tem marcação do Lucas Cunha pra cima dele, só faz a proteção, a bola vai pra fora e o Lucas Cunha bate boca ali com o jogador, com o David Braz ali, Adriano Almeida. É porque eles reclamaram uma falta do jogador do Guarani, que foi com o cotovelo, o árbitro não viu a falta e os jogadores do Guarani reclamaram que o lateral era a favor do Guarani, mas ele deu lateral a favor da Ponte. Agora a Ponte mexe, né, Lupi? Agora vai mexer, mas eu não tô vendo. O Cristiano saiu, entrou Miguel. Cristiano sai, Miguel entra, sai Cristiano. 17, Miguel tem a 17, ele que fez um gol importantíssimo contra o Náutico no ano passado, praticamente gol que garantiu o acesso da Ponte. E saiu Brian Borges com a 77 para a entrada do 11, Luiz Felipe. Muito bem, então continua o Diego Tavares e saiu o Brian. O Brian saiu, tá cansado também, né? Tá cansado também. Vamos girar tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos de 31, quase 32, né? 32 deste segundo tempo. Bola tá rolando no Brinco de Ouro, Derby 213. E o placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0 para o Bugrão. Ponte Preta 0 para a Macaca, viu? Central da Bola. E hoje tem mais Futebol Globo CBN a partir das 8 da noite e a bola rola às 8:30 no Morumbis para São Paulo e Santos. Oscar Ulisses dá o recado. Futebol Globo CBN. Gabi Castro, Guarani apertou pra cima da Macaca e tá passando um sufoco danado. E até que demorou pra fazer isso, né? O Guarani, ele tem qualidade, ele tem velocidade, as alterações deram certo e a Ponte tem muita dificuldade, né? Agora vamos ver com a alteração, Miguel iluminado, né? Sofreu um pênalti, marcou um gol no quadrangular final do Campeonato Brasileiro da Série C, se lesionou, tem uma oportunidade no derby e entra o Luiz Felipe, que é uma esperança pro torcedor ponte pretano, um atacante, pra ver se a Ponte tem mais força ofensiva pra conseguir uma finalização importante. Agora, o Carlão, mesmo jogando com um a menos, essas alterações que deram certo no Guarani fazem com que a Ponte Preta deixe muito claro que ela não tem opção, né? Não tem opção, é um time frágil. A fragilidade se mostra assim, ó. O Guarani com o jogador a menos, ele sufoca, ele ameaça a Ponte, se aproxima do primeiro gol e já é merecedor até pela imposição. E a Ponte, ela não consegue ficar com a bola. O grande maestro da equipe, que é o Elvis, já tá dando uma cansada, a bola não passa pelos pés dele. O Guarani vive um momento melhor no jogo. Vem Macaca pro campo de ataque, trabalhando mais uma vez a chegada ali pelo meio. Era o Luiz Felipe que deu um tapa na bola, volta com o Tarek. Tarek toca na bola lá
pela direita com o Pacheco recebe, domina, devolve no Tarek, faz a tabelinha, recebe de volta, encontra Rômulo, pelo círculo central do gramado, vem o David Braz, o zagueirão, experiente, xerifaço ali da ponte, vem pro campo de ataque, carregando, faz o break, rola a bola com o Lucas Cunha, que já encontra o Tarek, aberto ali pela meia direita, a ponte a todo ataque, tá encolhido o Guarani, Rômulo, recebe, domina, olha de um lado, busca de outro, encontrou o David Braz aberto aqui pelo lado esquerdo, ele faz o domínio, devolve ali pela meia, Rômulo, David Braz, toca no Lucas Cunha, mais uma vez, vai rolando a bola a equipe da Macaca, fica encolhido o Guarani, a ponte vai tocando a bola, gastando o tempo, quase 35 deste segundo tempo, tá 0-0 o placar do jogo, 0-0 o placar do jogo, Pacheco recebeu, dominou, ameaçou o lançamento, prefere o toque atrás com o Tarek, o Guarani vai adiantando a marcação, vai vendo apertado ali a Ponte Preta pelo meio campo, a bola sobra com o David Braz, rola a bola do lado, faz a tabelinha com Rômulo, volta, David Braz, bota a bola pela meia, trabalha mais uma vez o Elvis, saiu lá da área, veio pegar a bola pra organizar aqui, já tem primeira, dá um tapa na bola, ligou pela ponta canhota por ali, Miguel recebeu, dominou, foi programado, é falta! Ali é um palmo da linha lateral da grande área em cima do Miguel, numa falta pra cima do Rafael, Lupe. Lançamento do Elvis pro Miguel na ponta esquerda. O Miguel encarou a marcação do Rafael, trouxe pra dentro e foi derrubado bem pertinho da risca da grande área. Olha, se o Miguel calçasse 45, seria pênalti para Ponte Preta. Falta perigosíssima. Um escanteio mais curto. Elvis está na bola. Preocupação pro goleiro Matheus Klaus. Meu caro Gabi Castro, você tem o replay aí? Foi muito próximo da linha, exatamente ali? Foi muito próximo da linha, foi fora da área a falta, mas olha realmente... a falta pra Macaca cobrar. Tá espalma o goleiro. Klaus, o Elvis, todo mundo esperava um cruzamento, ele enfiou o pé na bola, bateu reto pro gol, espalmou o goleiro, Lupe. Bateu na confusão, o Elvis chutou e falou, seja o que Deus quiser. A mão do Klaus apareceu ali no meio da galera, bola pela linha de fundo, escanteio, Ponte, Elvis na bola. Oitavo escanteio no jogo, quarto pra Ponte, vem bola pra área, Williams Farias corta de cabeça, o Diogo Tavares devolve no sistema defensivo da Ponte, o último homem por aqui é o Pacheco, na perna direita faz o lançamento pra ninguém, joga a bola direto pra fora, Gabi Castro, te interrompi, foi quase um pênalti ali e depois uma cobrança do Elvis sensacional, hein? Correu um risco muito grande, né? O Rafael fazendo a falta pra cima do Miguel e depois o Elvis tentou surpreender, né? Batida muito forte, desviou no meio do caminho, é uma possibilidade, né? O jovem, esse 1 contra 1, o Miguel tem isso, tem a velocidade do Diego Tavares, a Ponte explora muito pouco, né? Ela sabe das suas limitações, mas ela não consegue esse 1 contra 1, um cruzamento na área, um chute de fora da área, então a Ponte vai tentar, talvez numa abafa no finalzinho, este gol. Girando o tempo e placar do jogo no futebol da CBN Campinas. Passamos em 36, quase 37 deste segundo tempo de jogo. A bola tá rolando no Derby 203 do Paulistão. Aqui no Brinco de Ouro. Placar da CBN tá assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta também 0, Pio. Central da bola. Estaduais pelo Campeonato Mineiro, é gol do Atlético contra o Pouso Alegre, agora Atlético 2, Pouso Alegre 1, lá no Campeonato Paranaense, finalzinho de jogo, segue Cianorte Coritiba 0-0. Futebol Globo CBN. Olha o Bugrão no campo de ataque, lançamento foi feito pro Guilherme Paredes lá pela ponta canhota, fica com ela a marcação do Lucas Cunha, no meio da área tem o Ebert entrando, tem o Luca, ele faz a finta, tenta o lançamento ali pelo meio, era pro Luca, foi muito forte, foi nas mãos do Diogo Silva, Adriano Almeida. Boa jogada agora do Guilherme Paredes, mas de novo, o Luca estava encoberto pela marcação e o passe não foi bom. A Ponte é que tem posse agora. Carlão de Freitas, o Elvis volta pra armar, parece que dá uma melhorada na equipe da Macaca. Tem uma melhorada, a Ponte consegue ficar um pouco mais com a bola, baixar o ritmo do Guarani, que estava se aproximando do primeiro gol, porém o Guarani tem o contragolpe que é perigoso. Tem Luquinha, faz o domínio, abre pelo lado esquerdo, Miguel, recebeu, dominou pra cima do Rafael, fintaça, entrou na área, a bola sobrou, bateu no Luquinha. Ela bateu no Luquinha, ele não tentou o toque, bateu nele, né, Lupe? Ele estava no lugar errado na hora errada, mais uma vez no confronto Miguel contra Rafael. O atacante da Ponte levou a melhor, só que fez o cruzamento, a bola explodiu no Luquinha, parecia um zagueiro do Guarani, o jovem atacante da Macaca. Vai mexer o Guarani pela última vez, Adriano Almeida. Tá mexendo, tá indo embora o 7. Guilherme Paredes, tava bem no jogo, mas muito cansado. Entra o 22, Guilherme Cachoeira.
um Guilherme pelo outro. E a torcida chama, tem algum som ouvindo de burro, aqui pertinho da nossa cabine aqui, viu, o Gabi Castro? A não ser que tenha pedido para sair, não se justifica a saída do Guilherme Parede, 2 finalizações perigosas, boa movimentação, então entra o Guilherme Cachoeira descansado, quem sabe num chute de média a longa distância deve ser a expectativa aí do Matheus Costa. E a vaia foi grande aqui pra cima do técnico da equipe do Guarani, o Matheus Costa. Talvez eles quisessem alguém mais enfiado ali. Kevin, né? O Kevin, é o garoto da base, né? Dentinho, que corre bastante. Também, né? O Dentinho está no banco a 17. A torcida insatisfeita, acho que mais com o resultado, né? Porque esperava um pouco mais. Tem falta pro Guarani ali pertinho do círculo central do gramado. Tem falta bem em cima do Cachoeiro no primeiro lance dele, Adriana. Tentou driblar muita gente, aí os jogadores da Ponte já fizeram a falta. O Guarani tenta descer pro ataque. Pela direita que toca a equipe do Bugli, chega por aqui com o Ebert. Volta a bola com o Rafael. Reta final de derby aqui no Brinco de Ouro. Vem pelo meio mais uma vez trabalhando a equipe do Guarani. Ebert recebe aqui pela direita a falta. Tá anotada a falta, vai dar cartão ali pro jogador da equipe do Guarani. Vai subir um cartãozinho ali pro Rômulo, 18, né, Adriana? Rômulo da Ponte, amarelado. Ali, portanto, o Rômulo tomou o amarelinho. A falta para a equipe do Guarani e o toque de 40, hein? O toque de 40 minutos. Reta final de derby, aquele momento perigoso para as duas equipes, hein? E o Guarani tem a chance, encara a marcação para cima dele, botou pela meia, a bola é boa, Luiz Felipe deixou pro Elvis de frente para a grande área, a sobra de bola com o Tarek, abre pela ponta direita, Diego Tavares preparou, cruzamento, bateu, explodiu em cima do Emerson, a bola pega efeito, não sai, o Diego Tavares vem na disputa, chega brigando por baixo ali, o Cachoeira dá um bico na bola, sobra com a Ponte, que se mantém no campo de ataque, Tarek mais uma vez com ela, Pacheco recebe lá pela direita, devolve no Tarek pela meia, briga, chega por baixo para cometer a falta ali na saída de bola da equipe do Guarani, o Tarek comete a falta, o jogo tá parado, Lupe. É a 4ª falta do Tarek, mas como ele fez 3 logo no comecinho do jogo, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza esqueceu, então ele marcou apenas a falta sem advertência de cartões pro volante da Ponte, o 38. Muito bem, tem uma falta lá, a falta foi em cima do Luca fica caído, tá sentindo o 19 da equipe da Macaca. Girando pela última vez o tempo e o placar do jogo no futebol da CBN Campinas. 42 minutos, segundo tempo de jogo, Brinco de Ouro, é o derby. E é o Paulistão, 6ª rodada, placar CBN tá assim, ó. Guarani 0. Ponte Preta também 0. Viu? Central da bola. Série A3, o Rio Claro amplia pra cima do União São João. 47 do segundo tempo, Rio Claro 2, União 0. E é gol do Coritiba pelo Paranaense aos 44 do segundo tempo. Abre o marcador 1-0 pra cima do Cianorte. Opa! Deixa comigo! Reta final de derby. Aqui no Brinco de Ouro, a Ponte recupera a bola, vem ali pela meia. Na bola esticada, briga por ela o Rômulo. A bola vai chegando mais uma vez aqui pela esquerda com o Miguel. Faz o domínio, é o Luquinha. Faz o domínio, o Rômulo ficou caído. Agora o Ponte tenta chegar no ataque. O árbitro para o jogo pro atendimento do jogador da Macaca. Meu caro Carlão de Freitas, resultado ruim pro Guarani, ainda vamos lá, é um pontinho que tá brigando a parte de cima, vai pra Ponte, um pontinho lá embaixo é péssimo. Falando em termos de Campeonato Paulista, um resultado ruim, um resultado praticamente que vai encaminhando a Ponte à Série A2 do Campeonato Paulista. A gente percebe, pode até fazer o gol da vitória, mas a gente percebe um time frágil, né? Um time sem força que em poucas vezes teve um momento de lucidez, mesmo com a posse de bola, de criar, de tentar colocar o Guarani em situação de risco, né? A não ser na reta final do primeiro tempo, no segundo, mesmo com a mais, faz um segundo tempo burocrático. Resta um tempo, o Guarani tem possibilidade também, a Ponte, mas o empate eu acho que pra Ponte é muito ruim. Bola já com o Elvis, toca na bola, do lado com o Tarek, ele fica procurando alguém para fazer o passe, ele rola a bola mais uma vez lá pela direita e o Elvis fica reclamando com a arbitragem ali, assintosamente com o árbitro, hein? É no momento da reposição de bola, o Elvis ficou reclamando com a arbitragem. Elvis recebe, faz o domínio, levanta a cabeça para fazer o passe para alguém, ninguém se apresenta. Ele vem com ela, puxa ali pelo meio, faz a proteção, devolve no Tarek pela meia direita, preparou, batida de longe. Eu acho, meu caro Antônio Lupe, que o Tarek pegou a chuteira do Pacheco. E o problema é que essa finalização foi tão ruim com a chuteira do Pacheco que ele acertou ali a lataria da ambulância. Acho que vai ter que passar no martelinho de ouro. Tiro de meta pro goleiro Matheus Klaus.
Daqui a pouquinho sobe a plaqueta lá pra gente ver quanto tem de acréscimos nesse segundo tempo. Foi muito claro. Os primeiros 10 minutos, meu Deus do céu. Olha a Macaca, lançamento do Elvis, Diego Tavares, tá valendo nada disso. O jogo tá parado, subiu um amarelo ali pelo meio. O árbitro não deu a vantagem que seria da Ponte pro jogador da Ponte caída. É isso mesmo, Adriano Almeida? E o amarelo foi pro Luca, o camisa 19 do Guarani, pela falta, e ele preferiu parar e não dar a vantagem, por isso a reclamação dos jogadores da Ponte. E a reclamação dos jogadores da Ponte é que essa bola tinha sim a vantagem, porque ela estava caindo aqui do lado direito do ataque da Ponte, nos pés do Diego Tavares. E aí o árbitro apitou porque o jogador da Macaca ficou caído e ele aplicou o cartão pro Luca. Reclamação dos jogadores da Ponte. Gabi Castro, você que tá com a tela à sua frente aí, Gabi Castro. Mais 7. Que erro do árbitro, viu, né? Cabela? Nossa, mas prejudicou muito a Ponte. O Diego Tavares já tinha escapado pela direita e essa aí cara a cara com o Matheus Klaus, é aquele apito nervoso, né? Viu a falta, não viu o que tinha acontecido depois. Ia sair cara a cara o jogador pontepretano. Mais um erro do Flávio Rodrigues de Souza. Pois é, mais uma falha e outra falha grave, né? Ele consegue conduzir o jogo na parte disciplinar, mas uma falha grave, né? Nos poucos momentos de escapulir da Ponte. Optou por marcar a falta, o Elvis só faltou pegá-lo pelo colarinho. A Ponte podia até não fazer o gol. Mas era uma jogada clara, era uma jogada clara de gol, exatamente. Era uma jogada clara. Então são 2 erros gravíssimos do árbitro do jogo, o senhor Flávio Rodrigues de Souza, porque no momento da expulsão do Kaique França, eu falo daqui a pouquinho, porque vem Guarani, lançamento feito pra grande área, toque na bola! Ziriguidu! Guarani! A zaga da Ponte, ele saiu na cara do Diego Silva, deu uma tapinha na bola, jogando pro fundo do gol. Herbert entrou no segundo tempo, incendiou o jogo pra cima da Macaca. O Guarani faz 1-0 pra cima da Ponte. Herbert Ziriguidu pra ele. Herbert, 1 pro Guarani, nada pra equipe da Macaca. Adriano Almeida. No momento em que todos os jogadores do Guarani já estavam exaustos por jogar com 1 a menos desde os 20 do primeiro tempo, o 0-0 se encaminhava. O Guilherme Cachoeira, vaiado pela alteração, é que começou a jogada. E ele viu no facão o Herbert entrando. O camisa 23, estreante do Guarani, tocou na saída do Diogo Silva. Sem chances para o setor defensivo pontepretano. Bugre está na frente do derby, 1-0. O Bugrão fez 1-0 nos acréscimos aqui no Brinco de Ouro. Herbert jogou pro fundo do gol, faz 1-0. Levanta o torcedor que faz a festa aqui no Brinco, Carlão de Freitas, finalzinho de jogo. 1 pro Guarani, 0 pra Ponte. Um prêmio pro time que guerreou, um time que tem mais condições, um time que hoje tem mais recurso, com um jogador a menos, mesmo assim conseguiu se impor diante do rival. O Herbert até pouco tempo estava lá na Ponte e brilha no derby. O Guarani com apetite, com fome para ganhar esse jogo e vai levando a vitória na base da superação, vai ganhando merecidamente. Gabi Castro no finalzinho, né, Gabi? E no erro defensivo, né? O Pacheco já cansado, já tinha citado isso na transmissão, não viu a passagem do Herbert, que com velocidade também se antecipou. O Diogo Silva, né? Acabou ali não conseguindo. Olha a Macaca no campo de ataque, lançamento feito, chega a zaga do Guarani para fazer o corte. A Ponte aperta, a Ponte vem para cima, Pacheco recebe aqui na esquerda, toca na bola, Luquinho na entrada, grande área, cruzou lá dentro, sobe a zaga do Guarani, bota para fora. Escanteio que favorece a equipe da Macaca, é lá pela direita, Lupin. A bola bateu na trave ali na tentativa do David Braz e também de outro jogador da Ponte Preta. Quase a Macaca logo na sequência empata o jogo. Tem escanteio, a Macaca
Elvis vem pra bola, mas o árbitro tá pedindo pra esperar um minutinho, não. Escanteio autorizado. Escanteio pra Ponte, vem Elvis na bola, levantamento na área, sobe de cabeça, bola pra fora. Só tiro de meta, Gabi Castro completa aí, Gabi. E o Diogo Silva não conseguiu fechar o ângulo, né? Cara a cara com o Herbert, e olha como é o futebol, né? Jogador que no início do ano estava na Ponte Preta, não gostou das condições, foi pro lado do Guarani e vai marcando aí o único gol do jogo. Vale como lei do ex ou não? Lei do quase ex. A Ponte preparou pra ele ser o herói do derby pelo Guarani, que faz, hein? Pois é. Vamos chegando a 50 minutos. Subiu a placa de 7, é isso? Vamos a 52, é isso? Isso. Quase 50. Elvis faz a proteção ali pelo meio, recebe falta. Elvis é o Tarek, recebe a falta ali, tem pressa na cobrança. Amarelo, William Farias, cartão amarelo. Vamos lá, Williams Farias, mais um amarelo jogo. Toca a bola mais uma vez, a Ponte tem falta. O Elvis vai na cobrança. O Elvis vai na cobrança, vai fazer a cobrança o Elvis. Vai todo mundo lá pra área. Elvis faz o levantamento da entrada da área. O desvio de cabeça, Klaus. O Klaus no segundo tempo só fez aquela defesa da falta, mais nada, né, Lupe? Da falta, exatamente, só ela, mais nada. Vai terminar o derby 213, tá dando bugrão. Tá dando bugrão aqui no Brinco de Ouro. Público. Vai. 17.425 torcedores. 17.425 torcedores para uma renda de R$260.250. Balança o tobogã aqui no Brinco de Ouro. Balança o tobogã aqui no Brinco de Ouro, tá dando bugrão pra cima da Macaco, 1-0. Falta cobrada pelo Klaus, espaça a bola pro campo de ataque, lançamento foi feito pro Herbert. Quem chega é David Braz para fazer o corte, ela sobra ali pelo meio com o Miguel, chega rasgando o Luca, dá um bico na bola, joga pra fora do campo. É outro Manuel que favorece a equipe da Macaca, tá ali o Luquinha pra fazer a cobrança lá com o Diogo Silva. Vai terminar o jogo. Vai terminar o jogo, tá girando pela última vez o ponteiro, hein? Tá girando pela última vez o Diogo Silva. Vai lá na intermediária, joga a bola pro Pacheco lá pela direita. Pacheco carrega a bola no campo de ataque. É o último lance do jogo. Vem Pacheco com a bola, faz o lançamento, vem bola pra grande área, pega Klaus. Bola foi passando por todo mundo. Klaus foi lá pra fazer a defesa e botou o ordem na casa do Bugre. Vai terminar o jogo aqui no Brinco de Ouro. Subiu a placa de novo lá. Mais um. Então agora sim, tá girando pela última vez agora, hein? Agora tá girando pela última vez. Herbert recebe, domina, tenta uma graça. Faz a finta, vem aqui. Cauã Jesus, foi empurrado, recebe falta. O jogo tá parado. É falta que favorece a equipe do Guarani. Interessante, né, cara? Agora os jogadores da Ponte deu loucura, nem pra jogar bola. Agora tá com pressa, né? O estádio é em festa, os jogadores agora, alguns jogadores do Guarani começam a pererecar na bola, então tomar cuidado com os nervos da flor da pele. Falta para a equipe do Guarani, lançamento feito na grande área, David Braz de cabeça escola, bola vem pelo meio, Tarek, toca no peito, de cabeça, tenta o passe, chega por baixo, Rafael, dá um bico nela, joga pro outro lado, ela vai saindo lá no banco do reserva da Macaca, vai lá o Pacheco para fazer a cobrança, busca alguém pro passe, Lucas Cunha recebe, vai terminar o jogo aqui no Brinco, vai terminar o derby, Lucas Cunha, ele já prepara o lançamento, prefere o passe lá pro Pacheco, lá pela direita, Pacheco vem carregando pro campo de ataque, lançamento pra grande área, passa por todo mundo, zagueiro sobe, ela sobrou com o Tarek, protegeu, tá na área, girou, bateu, rasteiro, Klaus cai pra fazer a defesa. Pode ter sido o último lance do jogo. Senhor Flávio Rodrigues de Souza vai pedir a bola, apita o árbitro. Essa foi a história do derby do Ponte até uns dias atrás. E aí a Ponte não teve a competência de segurá-lo, ele foi pro Guarani e resolveu o jogo. Decidiu a parada, Adriana Almeida, a festa dos jogadores é algo incrível. Até porque, Dri, o Guarani no ano passado não conseguiu vencer a Ponte. De 4 derbys, 3 derrotas, 1 empate. E o Guarani volta a vencer o clássico campineiro, Adriana Almeida. É, Pio, e essa tensão dominou até os segundos finais. Tanto é que os torcedores aqui da Vitalícia só explodiram depois do apito mesmo, com esse 1-0 magro, mas que valeu muito. Jogadores todos do Guarani ainda no gramado. A torcida ainda não vai embora,
você vê o tobogã lotado, pouca gente deixando ainda o Brinco de Ouro. Nesse momento que é um momento de muita comunhão, né, entre jogadores e torcida. Além do Guarani quebrar esse jejum, né, que já fazia o ano passado, não conseguiu vencer o maior rival, o Guarani completa aí 3 jogos seguidos de vitórias, 3 vitórias consecutivas. E agora tem confusão ali. Vocês conseguem observar quem está? Luiz Felipe da Ponte com alguém da comissão técnica. Começou com o Marcelo Fernandes da Ponte com o jogador da comissão do Guarani. No final do jogo foi um baita de um derby essa tarde aqui no Brinco de Ouro. Um grande derby. E agora vai deixar feio no final. Vai pro vestiário. Marcelo Cordeiro. O pessoal tá tendo que segurar ele ali, porque ele tá transtornado e foi expulso, recebeu o cartão vermelho. Diogo Silva tirou ali os jogadores da Ponte, mas o Cordeiro é quem tava mais nervoso ali após essa discussão com o Luiz Felipe. Que é uma discussão que aconteceu ali da segunda metade do segundo tempo em diante, né? O Marcelo Fernandes e o Cordeiro, eles já vinham ali trocando algumas palavras durante esse período, mas que bom que a turma do Deixa Disso, dos dois lados, parece que já vai tirando e acalmando a situação, porque acho que não, viu, Marcelo Cordeiro não, viu? Marcelo Cordeiro, ele tá muito, como disse o Lupe, ele tá transtornado. Não, sim, mas eu digo assim, não é generalizado. As pessoas, os jogadores da Ponte estão tirando, o do Guarani tirando o Cordeiro. Tô dizendo que assim, pelo menos não estão colocando lenha na fogueira, né, Cabelinho? Os jogadores da Ponte Preta estão tirando o pessoal da comissão técnica também. Galera do Deixa Disso chegou ali. A torcida continua gritando, fazendo festa. O único detalhe de tudo isso que eu achei que estragou foi a festa dos jogadores do Guarani, que faziam a festa com os torcedores, que acabaram correndo lá por causa da confusão, e com isso acabou a festa aqui também. Infelizmente, né, Carlão? Mas é normal, faz parte do clássico, né? A Ponte perdeu o jogo, poderia já ter saído também. Não tem nada o Marcelo ter que atravessar o campo a brigar com o jogador do Guarani, o cara da comissão do Guarani. Momento da festa do Guarani, a confraternização do povo bugrino, venceu com merecimento, se planejou para 2026, se preparou para ganhar esse derby. Então a Ponte, como perdeu, ela tem que se recolher, viver o luto, ir pro vestiário e tentar se reorganizar para fazer uma temporada, uma sequência de temporada mais importante. A festa é do Guarani, o Guarani venceu com merecimento, não tem nada que a comissão técnica da Ponte lá para tentar brigar. Vai lá, Pio. E em termos de classificação, né, Carlão, a gente praticamente pode dizer que o Guarani encaminha a classificação, mas de uma forma muito grande. E a Ponte infelizmente não vai dar pra escapar, né? Vai ser muito difícil, né, Pio? A gente percebe, o Guarani se preparou para este momento, não só pro derby, mas para fazer uma temporada 2026 de muita sustentação, e está conseguindo. Alguns percalços em Novo Horizonte, principalmente, um diz que me diz com a situação do Matheus, mas aí vieram resultados importantes contra o Santos, contra o Velo, contra a Portuguesa, e o Guarani veio muito forte para este jogo. Acho que se fosse 11-11, o placar seria muito mais elástico. A Ponte não tem forças hoje. A Ponte, ela tentou competir com um a mais, ela não conseguiu se impor diante do Guarani. Então o Guarani encaminha a classificação de uma maneira merecida, de uma maneira cristalina, né, de uma maneira importante, né, para seguir na sequência. E a Ponte, gente, ela vai tocar a vidinha dela na série, no Campeonato Paulista com 2 jogos, dificilmente ela vai vencer estes 2 jogos, e ela que se reorganize para a Série B do Campeonato Brasileiro, porque senão é mais um rebaixamento. O que aconteceu com a Ponte hoje é um retrato do que acontece com a entidade, então não é surpresa nenhuma. O Guarani tem que comemorar, tem que festejar, e a Ponte, ela tem que refletir, porque o caminho da Ponte é um caminho muito, mas muito complicado. Como que tá o lado alvinegro aí, hein, Antônio Lupe? A galera da Ponte já foi toda embora, que os jogadores, no caso de comissão técnica, já desceram para o vestiário. Não tem mais ninguém da Ponte Preta aqui no gramado do Brinco. Detalhe, Cristiano precisou de ajuda do Edson Boaro, o Abobrão,
que faz parte da comissão permanente da Ponte, para descer as escadas do vestiário. Preocupação com Cristiano para a sequência da Ponte no Campeonato Paulista e para a temporada, Pio. Torcedor bugrino no arreda-pé do Brincão, Adri. Não, Pio, agora que o tobogã começa a ser esvaziado, assim como a Vitalícia, jogadores ainda quase todos no gramado, e aí tinha muitos deles e pessoal da comissão no túnel, naquele momento em que não eram autorizados ainda a subir. E aí me chamou muito a atenção o Kaique França, quando ele pôde retornar ao gramado, né? Porque expulso não pode ficar no banco. Então ele ficou o tempo todo no vestiário e agora subiu e faz a maior festa, inclusive abraçando muito o Matheus Klaus, que segurou todas as pontas no gol bugrino hoje. Para mim, um dos destaques desse derby, que assumiu a responsabilidade. Então agora, muito mais festa com o Kaique França, também um dos nomes desse elenco no gramado do Brinco. O pessoal vai ficar por um bom tempo, acho que a coletiva vai atrasar bem, viu, Pio? Ah, não tenha dúvida disso. Ô, Gabi Castro, e a forma com que foi, a gente vê uma comemoração tão gigante dos jogadores do Guarani. Talvez se as coisas, Guarani vence o jogo no normal ali, no que se imaginava, né? Começando a partida, construindo o resultado e tal. Como disse Carlão de Freitas, até poderia ter feito um placar mais elástico caso não tivesse acontecido o que aconteceu. Sim. Só que da forma com que foi, tendo um atleta expulso, jogando com a menos praticamente o jogo inteiro e fazendo o gol já quase para chegar nos acréscimos, acho que isso faz com que a vitória se torne maior, né? Precisa valorizar, sem sombra de dúvidas, né? Vitória no derby, com gol nos acréscimos, com 1 a menos. Então foi muito emocionante a maneira como foi construída. Mais uma vez, não foi um grande jogo, só que agora tem essa justificativa, né? Desde os 20 minutos do primeiro tempo, você atuou sem um atleta. E olha como é o futebol, né? O Kaique França, que poderia ter prejudicado o Guarani com essa atitude, né? Com a falta, com a expulsão, ao invés de ter tomado o gol, acabou dando certo. Tem o nome gritado pelos torcedores, porque o Guarani não sofreu nenhum gol e ainda no final foi coroado. Então deu certo a estratégia do Kaique França de ter evitado o gol, fez a falta, se sacrificou ali pelo clube, pelo jogo, recebeu o cartão vermelho, mas não deixou com que o Diego Tavares fizesse o gol. O Guarani suportou ali, a Ponte nem conseguiu pressionar, mas suportou em alguns momentos a Ponte, em que chegou no ataque, principalmente no primeiro tempo, que o Matheus Klaus precisou trabalhar, mas na etapa final, a Ponte, ela não teve nenhuma finalização correta. Ela foi chegar ao campo de ataque já no final, agora aqui nos acréscimos, no abafa, ali naquela tentativa. Então a Ponte, ela foi muito incompetente, ela é limitada, ela foi medrosa, porque com 1 a mais na zona de rebaixamento na lanterna, ela não conseguiu chegar ao campo de ataque, ela demonstrou o porquê que ela é a lanterna. E olha só, são 6 jogos, né, no Campeonato Paulista. Em 5 a Ponte não balançou as redes, em 5 jogos a Ponte não conseguiu marcar um gol. Então demonstra, né, o elenco que foi montado, limitado, com muitas dificuldades, não tem uma força ofensiva, mostrou hoje novamente no derby com um jogador a mais, mas não conseguia chegar ao gol adversário. E o Guarani foi coroado com esta vitória porque acreditou, não fez um grande jogo, mas as alterações do Matheus Costa foram boas, e a gente citou isso quando a partida estava 0 a 0, quando entrou o Ebert, quando entrou o Cauê Jesus, deu mais velocidade, deu mais mobilidade, o Luca participativo, sofrendo falta ali no meio campo, melhor do que o Maranhão, e aí na velocidade, no cansaço do Pacheco, algo que o Marcelo Fernandes também não identificou. A gente já tinha falado aqui na transmissão, era uma alteração que ele poderia ter feito, não fez, manteve o jogador, acabou comprometendo, porque o Herbert entrou descansado, ganhou na velocidade, cara a cara, fez o único gol da partida, dando a vitória ao Guarani, dando a 4ª colocação, aproximando das quartas de final e praticamente rebaixando a Ponte Preta. Ô, Cabelinha, não foram 3 ziriguiduns, foi apenas um, e aliás, a gente não pode esquecer, antes do fim da jornada, você ainda vai contar a história do porquê do ziriguidum, mas foi aquele jogo que o narrador, nenhum jogo o narrador pode ficar desatento, mas é impressionante o que aconteceu de coisa nesse jogo, né? Era pra lá, era pra cá, era falta um lado, era falta o outro, inversão, contra-ataque. Foi um jogo cansativo pro narrador. Parece que alguém chamou? Não, foi só um espasmo aqui. Claro, clássico é assim, né? E o derby é o clássico, então a gente espera. E tem que estar ligado, tem que estar atento, tem que estar sempre olhando toda hora, todo instante, porque alguma coisa vai acontecer em algum momento.
E como aconteceu, em todos os lances que teve de lances capitais aqui, foi aqueles lances que a gente, de repente, não espera. A expulsão do Kaique França, por exemplo. Exato. Uma batida de tiro de meta tão rápida que todo mundo, olha, bobeou. Tanto é que eu tava falando, acho que a Adriana tava dando destaque do lance que teria sido escanteio e a ponte veio pra cima. E tem que ser rápido, não adianta. Várias vezes a gente acabou cortando o Gabi, o Carlão, o Adriano, o Lupe. Por quê? Porque o jogo é assim, clássico é assim. E a gente tem que estar sempre ligado. Tem que estar sempre no Ziriguidum, viu, o Pio? Exatamente. E assim, se não foi um jogo tecnicamente bonito, plasticamente bonito e tal, mas foi um jogo bom, foi um jogo gostoso, né, Cabelinho? Ô Pio, clássico, o estádio cheio, é uma delícia. E eu não tô falando aqui porque é Guarani. Pode ser Guarani, pode ser Ponte, pode ser qualquer outro clássico. Quando a gente transmite clássicos do futebol, que tem sempre duas grandes torcidas acompanhando, uma no estádio, ou uma fora, ou as duas no estádio, e o jogo, mesmo que ele não seja tecnicamente um jogo bacana, mas é um clássico e é uma delícia. Clássico que tem rivalidade é maravilhoso, é bom demais. Daqui a pouco. Pio. Oi, Dri. Só mais um registro, porque o Marcelo Cordeiro, que foi um dos envolvidos na comissão, desceu aqui o túnel em alguns instantes atrás. E apesar de já estar bem mais calmo, tranquilo, a hora que ele voltou a falar do assunto com nós, repórteres em off, ele se exaltou de novo, reclamou bastante do técnico Marcelo Fernandes, que quando o Guarani foi jogar lá, perdeu e não houve confusão, e aqui o Marcelo Fernandes teria ameaçado os jogadores e xingado alguns ainda jogadores e da comissão técnica, inclusive de vagabundos. E aí o Cordeiro, inclusive, proferiu alguns xingamentos para o Marcelo Fernandes. Então, assim, dá muito possesso ainda com o técnico pontepretano por conta de toda a confusão. E o detalhe, né? Ele foi auxiliar do Marcelo Fernandes aqui no Guarani. Eu acho que o negócio não foi legal, não. É verdade, tem esse detalhe ainda, né? Os nervos ficam à flor da pele, não tem jeito, né? Num clássico e as coisas como aconteceram ainda. Rapaziada, então é o seguinte, as duas coletivas acontecem aí no Brinco, certo? Certo, a Ponte vai lá na sala de imprensa do visitante. Pauta ao vivo, mandei aí o link da coletiva, tá? Mas vou tentar também com o nosso microfone, porque é longe pra caramba. É lá perto das piscinas do Brinco. Nossa senhora. Mas aí, se não der, a gente vai no link que eu já encaminhei no nosso canal interno. E a do Matheus Costa na sala de imprensa do Guarani normal. Sensacional, já tá aqui na ponta da agulha. Então, a gente já vai, inclusive, daqui a pouquinho tem as entrevistas coletivas do treinador vencedor da noite e do treinador perdedor dessa tarde e noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa, porque na sequência nós vamos eleger o craque do jogo aqui no Futebol Globo CBN. Atenção, torcedor! Aproveite o clima do derby para fazer o melhor negócio na Valec Renault. É o último final de semana do mês com ofertas imperdíveis. Venha conhecer toda a potência do Renault Boreal e garanta condições especiais. E mais, participe do test drive premiado e concorra a uma camisa oficial da Ponte ou Guarani. Não perca! É só nesta sexta e sábado na Valec Renault, em Campinas e Valinhos. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a NetTurbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. NetTurbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. Do jogo. Oferecimento Valec Renault em Valinhos e Campinas. Com você na emoção do clássico. NetTurbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para sua empresa. Digite NetTurbo no Google. Que festa do torcedor bugrino aqui no youtube.com/CBN Campinas, também no nosso WhatsApp 991869070. Tá saindo do Brinco? Tá indo pra casa? Pode mandar mensagem aqui pra gente.
O craque do jogo pra você, Antônio Lupi. Começo com você, quem foi o melhor em campo, hein, Lupi? Como é que é? Desculpa aí, eu tô aqui com a galera. O craque do jogo pra... Quem foi o craque do jogo? O craque Herbert. Não, o craque do jogo foi o time inteiro, tá de parabéns. Tá de parabéns. Ei! Então tá bom, time todo. Time maravilhoso. Então meu voto é o da galera, o time todo. O time todo! Maravilha! Todo mundo que jogou é o voto de Antônio Lupi. Adriano Almeida, pra você o craque do jogo, Dri. Já Adriano Almeida tá se deslocando. E aí, Gabi Castro, pra você, quem foi o melhor da partida? O Derby 213, Gabi. Rafael Pio, na minha visão, o mais correto seria o voto no Matheus Klaus, porque ele salvou o Guarani no primeiro tempo, fazendo 3 defesaças, entrou numa fria, né? O Guarani jogando com 1 a menos, frio, estreando na competição, defende aqui, defende ali e evitou aí uma vitória da Ponte, principalmente no primeiro tempo. Mas não tem como não votar no Herbert, que marcou, saiu do banco de reservas, ele marcou o gol. Ele não fez nada, Gabi. Só o gol. Só o gol. Então, na minha visão, não tem como. O voto é do Herbert, autor do gol, garantiu os 3 pontos, é dele, o camisa 23, ainda mais pela história que tava na Ponte até 2 semanas atrás. Então ganha este componente, este ingrediente que só o derby nos dá. Então, pra mim, Herbert. Carlos Cabela, pra você o craque do jogo, Cabelinha? Eu vou dar uma de Gabi aqui hoje, vou dar uma menção honrosa aqui para o William Farias. Eu achei que o William Farias jogou muito hoje. Muita bola. Jogou muita bola o William Farias hoje, mas eu concordo com o Gabi, não dá pra não dar o voto pro Herbert, né? Aliás, o Herbert ele entrou e depois da entrada dele, a zaga da Ponte Preta começou a bater cabeça, porque ele é rápido, né? Ele é rápido. E fez o gol a 46. O cara que faz o gol da vitória a 46 num derby. Um clássico, tem que ser o craque do jogo, não tem jeito. E foi muito legal, parecia uma criança, tão feliz que ele tava depois as imagens mostrando. E aí, Carlão? Ele e todo o brinco de ouro. Exatamente. É por aí, Carlão? Ah, não tem como, né? A gente não exaltar o Herbert. Foi heróico, fez uma bagunça danada, um salseiro danado na defesa da Ponte, foi oportunista também, soube enfrentar o Diogo, que não é fácil, né? E foi o herói do jogo. Entra pra história do duelo. Daqui a 100 anos nós vamos falar deste duelo e vamos falar, o derby do Herbert. Então ele entra na galeria aí dos heróis deste confronto fantástico entre Guarani e Ponte Preta. Herbert, o craque do jogo. E aí, Adriana Almeida, vai com a galera, Adri? Sim, né, Bill? Não tem como não ser, né? É o meu voto. Desde aquela hora que você me chamou, eu tava em deslocamento em outra missão aqui, né? Em serviço do rádio. Mas sim, o Herbert já tinha entrado muito bem e acho que é aquela dorzinha de cabeça boa pro Matheus Costa na sequência. Sem dúvida. Jogou demais. Então, Herbert, o craque do jogo na vitória do Guarani, 1-0 pra cima da Ponte no derby 213. Sabe que a gente dá pra votar em quem não foi tão bem assim também, Bolachita? Vamos. Será que teve alguém que pisou muito na bola? O pior em campo. Não sei se os repórteres vão ter condições, mas e aí, Dri? Teve alguém que pisou na bola? Olha, Pio, no Kaique, que foi expulso. Tudo bem que deu certo, mas poderia não ter dado, né? Então, acho que esse pisou na bola pela expulsão. Antônio Lupi? É difícil hoje, né? Não tem assim um pior. Eu tenho um. Ah, é? Tá. Nossa, cara, eu vou votar no... Vou votar no Pacheco. Nossa senhora, se eu votasse, seria o meu voto também. Meu Deus do céu, o Pacheco hoje, que coisa de louco. Carlos Cabela, e aí, Cabelinha? Eu tenho 2 nomes. 2? Pelo que foi dito. Se foi dito, se ele falou o que a comissão técnica do Guarani disse, o meu voto vai pro Marcelo Fernandes. Sim, tá? Mas a gente não sabe, não tem certeza. Aí na discussão, cabeça quente e tudo mais, de repente não falou. Então não voto nele por isso. Tá. Meu voto é pro Cristiano. Carlão de Freitas, e aí? Teve alguém? Eu vou na linha do Cabelo, estou com vocês. Acho que ninguém foi assim, aquele cara que comprometeu. O Kaique sim merece uma observação. Eu acho que poderia ter um pouco mais de calma no lance do Diego, né? Mas trocou, né? O gol pela expulsão.
Mas o Cristiano, eu esperava mais. É claro que a gente tem que entender o momento da Ponte, de muita limitação, de muita fragilidade em todos os compartimentos do campo, né? Mas eu percebi o Cristiano desde o começo meio mortão, sabe? Lentão, né? Fora de posição também, é claro que isso compromete a atuação do jogador de 38 anos, mas meio lentão. Eu vou com o Cabelo, acho que o Cristiano não foi tão bem. E aí, Gabi Castro, fiquei curioso agora pra saber dos dois. Na televisão, eles sempre botam opções, né? Sempre são 3 nomes. Ah, é verdade. Sempre são 3 nomes para as pessoas votarem quem são, na verdade, ali, né? O melhor em campo, o craque do jogo. Pio. E aqui no... Opa, chamado. Oi, chamado. Você me ouve bem? Sim. Então a gente já vai ter a entrevista coletiva do técnico Marcelo Fernandes, tá? Já tá começando, Lupe? Já. Então o Gabi termina daqui a pouquinho. A gente tem alguma coisa de YouTube? Ainda não, né, Bolachinha? Porque não tá chegando. Vamos lá, agora vai. Agora vai. News, derrota no derby. Antes do jogo do derby 213, você falou que tinham 3 finais, que ainda evidentemente tinha chance. Uma derrota como hoje, um jogador a mais durante praticamente toda a partida. O que dá para falar agora e se você ainda mantém a esperança viva na Ponte? Assim, são 3 finais que tinham, né? Uma hoje, infelizmente, perdemos, né? E a gente tem que estar sempre querendo mais. Não tem como chegar aqui pra gente, já fui rebaixado, já não dá. Eu tô desde o começo aqui, já era pra ter saído, já teria saído. Eu tô aqui, vou continuar fazendo meu trabalho, firme e forte. Ficamos com um jogador a mais, a equipe tentou, foi. No final, achei que de tanto que a gente correu, ficamos sem perna no final. E o Guarani é uma grande equipe, dentro dos seus domínios, conseguiu uma bola de tiro de meta, que não conseguimos tirar para frente a bola. Caiu no pé do Cachoeira, ele foi feliz em pôr o Herbert na cara do gol e saiu o gol. Acho que méritos do Guarani, que soube se defender, entendeu? E na hora teve a única oportunidade e conseguiu fazer. Ô Marcelo, tudo bem? Antônio Lupe da CBN. Fica ainda um gostinho ainda pior, porque o cara que sai do derby, ele estava até outro dia no Moisés Lucarelli, fez toda a pré-temporada e hoje sai como herói do Guarani. Fica um sentimento ainda mais triste em relação a isso? Não tem sentimento algum. Nós jogamos contra o Guarani que vinha de 2 vitórias fora de casa, um adversário difícil dentro dos seus domínios. E quem joga do outro lado é do Guarani, não tem essa, o cara tava aqui, depois foi pra lá. São grandes jogadores, também como temos grandes jogadores, tanto de um lado como do outro, poderia ter feito gol. O Herbert foi feliz e a vitória veio do Guarani e tá tudo certo. Fernando César, Rádio Central, você começou com o Elvis no banco, com um jogador a mais, colocou o Elvis no jogo. Na sua visão, por que não deu certo a Ponte Preta ter um resultado melhor? Nós não temos o centroavante de ofício, né? E no estudo que fizemos do Guarani, a gente preferiu jogar com um meio de campo forte, né? Até com 3 volantes, o Gustavo Teles saindo mais um pouquinho com o Tarek e o Cristiano um pouco mais adiantado. A partir do momento que foi expulso o Kaique e o treinador deles tirou o volante, eu não tinha mais por que ficar com 3 volantes dentro do campo. Eu coloquei o Elvis, né? Deixei as beiradas bem abertas, junto com o Cristiano, para tentar a equipe mais para frente. Tentamos, começamos a dominar o jogo, né? Até pelo jogador a mais, mas infelizmente o gol não saiu. Os jogadores todos estão de parabéns, estão tentando, estão dando a vida, e é um clássico, é um derby. Hoje quem saiu favorecido é a primeira vez que eu perco, né? Vinha de 2 vitórias sobre eles. E hoje eles foram felizes, a gente tem que também entender que no derby os detalhes eles são preponderantes e hoje o Guarani soube aproveitar e conseguiu a vitória. Marcelo, boa noite. Como você falou que não está nada perdido ainda, mas como trabalhar o mental dos jogadores, porque a gente sabe que a derrota no derby afeta o psicológico desses atletas, e como preparar essa semana para o duelo contra a Portuguesa? Não temos outra saída, né, Pedro? A gente tem que trabalhar firme e forte. Temos um adversário difícil também no Canindé, que é a Portuguesa, e buscar até o último dia, até a última oportunidade que tivermos. A gente não pode abaixar a cabeça. É um resultado que num derby ele acaba sendo natural, né? Nós vínhamos de 2 vitórias, né? No passado não perdeu nenhuma, a Ponte Preta pro Guarani, e essa infelizmente acabou. O Guarani conseguiu a vitória por méritos, conseguiu fazer seu gol, e cabe a nós trabalhar muito até a última rodada para conseguir tirar a Ponte dessa situação. Marcelo, notícia do Globo Esporte. Eu queria que você comentasse aquela confusão no final do jogo com o Marcelo Cordeiro do Guarani. Queria que você falasse um pouco do que aconteceu. Claro que a gente sabe que o resultado faz com que, né, os ânimos se elevassem um pouco, mas queria que você comentasse o que aconteceu. Com quem foi? Quem é? Marcelo Cordeiro.
Quem é? Não sei. Marcelo Cordeiro? Não, nem falei com o Marcelo Cordeiro. Eu fui falar com o juiz aí por que ele não deu a vantagem no lance do Tavares, que a gente ia sair na frente do gol, entendeu? Aí tem as provocações dos caras que passam pela gente, mas a gente ficou na nossa, não falamos nada, só fui falar com o Flávio porque ele deixou de dar uma vantagem pro Tavares, que ia sair na cara do gol. Foi só isso, na hora de eu vir embora começaram a soltar graça e não aconteceu nada. Discuti com ninguém, eu acho que o Guarani tá de parabéns, conseguiu a vitória e cabe a nós trabalhar para conseguir a vitória no próximo jogo. Marcelo Fernandes, Pio. Tá aí o Marcelo Fernandes, tá certo também, não vamos entrar na discussão e tal. Acabou o jogo, acabou tudo. Exatamente, tá com o nervo ali, a flor da pele, mas acabou. Só pra terminar, Gabi, já pra gente analisar o que disse aí o treinador pontepretano em relação ao pior em campo. As notas, é verdade. Das 3 opções, eu assino embaixo que foi dito pelos meus colegas, tá? Eu acho que Kaique França correu um risco enorme, né? Fazendo aquela falta, deixando o Guarani com 1 a menos durante todo o jogo, acabou dando certo, porque a Ponte não fez o gol e fatalmente o Diego Tavares ia fazer o gol e depois conquistou a vitória. Então acabou dando certo que o Kaique França fez, então não fica com o meu voto. O Cristiano, eu acho que da Ponte foi um dos piores, né? Camisa 10, mesmo jogando fora de posição, teria que render muito mais. Mas eu fico com o Pacheco, o meu voto é do Pacheco, porque ele comprometeu. O gol foi nas costas do lateral direito da Ponte. Eu sei que era um jogador descansado, o Ebert saiu do banco de reservas, ele é rápido, tudo, mas acabou errando o lateral direito na marcação e aí o gol saiu nas costas dele. Então por isso que o meu voto, quem comprometeu mais foi o lateral direito pontepretano, fora os erros, né, de cruzamento, enfim, por todo o conjunto. Então Pacheco é o meu voto como o pior em campo. Pacheco, voto do Gabi Castro. Ô Carlão de Freitas, sobre o que disse o treinador pontepretano, acho que não tem, ele tenta, a única coisa que eu não concordo é que ele fala que o Guarani se defendeu bem e a única chance que teve foi lá e fez, acho que aí ele viu outro jogo, né, cara? Teve chances, é aquela coisa, né, igual você disse, né, Pio, cabeça quente, acabou de perder um derby, sabe da situação dele em termos de futuro com relação opa! Carlão, vamos só ouvir, o Bolacha me atentou pra uma questão? Sim. Dá pra pôr no ar, Bolachinha? Vamos lá. Mas o teu trabalho aí, né? Marcelo Fernandes, tá? Vai começar aqui, coletivo. Ô Paulinho, vê esses negócios aí, pô. Pô, o cara fica soltando graça, meu. Profissional, mano. Pô, respeito todo mundo aqui, nunca fiz nada contra ninguém, rapaz. Quer soltar graça num dia desse ainda, meu? Pô, se toca, meu irmão. Só pra explicar, tá? Teve um problema com um profissional aqui que gera a imagem pra coletiva, mas tudo só foi ali não sei o que aconteceu, porque eu cheguei, já tava no final e eu cheguei justamente nessa parte. Mas não foi nada relacionado ao Guarani, ao jogo, nada? Não, foi um problema que teve ali com um profissional que tá trabalhando. Perfeito. Então, é aquela coisa. Cabeça quente e coração quente. Nossa senhora, tá nervoso o homem, né, Carlão? Mas também. Nessa hora, meu caro Rafael Pio, jeito, né? Bebe aquela aguinha, sabe? Isso, pensa em coisas boas, respira. Pensa que quando ele chegar em casa ele vai ter os filhos pra abraçá-lo, vai ter a esposa, vai tomar uma cervejinha pra acalmar. Entendeu? Você tá entendendo o que eu tô falando? Se quiser parar no meio do caminho, inclusive, já pra fazer primeiro pedágio. Talvez no meio do caminho, se é que você me entende, é melhor o Marcelo ir pra casa, você tá entendendo? Se tiver alguém que compartilha dos mesmos problemas com ele, vai junto, embora, entendeu? Faz isso. Então o momento, agora brincadeiras à parte, é o momento de ter serenidade. A Ponte, ela não perdeu o derby, ela vem perdendo, né? Há muito tempo. Mas isso é assunto pra semana, a gente não vai ficar discursando aqui a situação da Ponte, tá muito claro aí pra quem quiser enxergar. As discussões são normais em derbys, né? Quem perde se explica, tem que aguentar, né? Atura ou surta, né? O Marcelo surtou um pouquinho e o Guarani tem que comemorar, não vejo. Até nisso eu gostei do Marcelo, ponderou, deu uma provocada no Marcelo Cordeiro, quem é, claro que ele sabe quem é, né? Mas tranquilo, sem muita polêmica, eu acho que a Ponte ela tem que se recolher
Ela tem que se organizar, tem que clarear as ideias para continuar a vida dela como clube nesta temporada de 2026. E o Marcelo acalmar um pouquinho, faz parte, a derrota é assim, é duro, tem que digerir e tocar o trabalho dele. Está se superando na Ponte. A gente entende a revolta, a briga, a cabeça quente, mas o Marcelo, ele trabalha com o que tem. E a Ponte é essa limitação que ela não consegue aí sequer exercer uma pressão jogando com um a mais. E o momento é do Guarani, o Guarani tem que comemorar, venceu merecidamente e caminhar a passos largos rumo à classificação. A Adriana Almeida nos ouve, Dri? Oi, Pio. Você tava falando que bateu papo com o Rômulo, presidente do Guarani, na saída do gramado, foi isso? Sim, Pio, eu e outros colegas repórteres, mas antes até um registro, vocês devem estar ouvindo todo o barulho. O brinco já está fechado, os torcedores já saíram, mas muitos ainda no portão principal e alguns jogadores aqui em pé no portão saudando a torcida para o lado de fora. Então eu vejo o Emerson, eu vejo também o William Farias por aqui, o Rafael tá aqui também, alguns jogadores fazendo a festa e mais o presidente do Guarani que falou comigo no gramado do Brinco e também com outros colegas da imprensa sobre toda essa emoção que é vencer o derby. A gente nos deu essa oportunidade maravilhosa de reviver um novo dia, né? Tempos ruins já passaram, páginas viradas. A vida do Guarani não é mole, não é fácil. E assim, time grande é assim mesmo. A vida de time grande é assim. É tudo difícil, é tudo lutando, mas é o coração na frente, é o trabalho, é dedicação. Esses atletas são fodidos. Eles, com um homem a menos, nós corremos lá, fizemos a lição de casa. Aqui dentro não vai ganhar mais. Aqui dentro é nossa casa, quem manda aqui somos nós. Passa um filme na cabeça, viver todo 2025, principalmente em derbys, e agora conquistar essa vitória tão importante e histórica com um jogador a menos? Cara, é muito difícil de conseguir colocar em palavras o sentimento. Na hora que eu cheguei, eu vi aquele mar de gente lá fora. Quantos e quantos derbys não estavam ali no meio daquele pessoal gritando, vibrando, chorando, e hoje eu tô aqui dentro. Deus é muito bom, eu tenho que agradecer a Deus, agradecer esses atletas, agradecer ao professor Matheus, agradecer ao CA, a todo mundo que está nos apoiando, que está nos ajudando. E essa torcida maravilhosa, que mesmo com alguns contestando, a maioria acredita. Porque o Guarani é isso aí. Nós temos que acreditar. Vamos acreditar sempre. Sempre no Guarani. E agora o objetivo, a próxima fase do Campeonato Paulista. Agora, depois da vitória do derby em cima da Ponte Preta. Agora o céu é o limite. Agora o céu é o limite. Nós vamos buscar, nós vamos até o fim agora. Dedicação não vai faltar. Empenho não vai faltar. Agora esses caras estão mostrando como eles são cascudo de verdade. A contratação do Herbert teve dedo seu também? Sim, senhora. Juntamente com o nosso executivo de futebol, o Farney Coelho, que montou a maioria todo esse time. Ele está na frente das contratações, mas nós ajudamos na medida do possível. Obrigada, parabéns, presidente. Aí, né, Dri, o Rômulo Amaro feliz da vida, aquela coisa, o presidente sempre extravasa depois de vitória em derby e é merecido, né, Dri? Sim, com certeza. Quem tá... Eu não sei. Isso aí? Tá... Deixa eu ajudar a Adri aqui. Adri, pode... Vamos ouvir o Herbert. Não por conta de coisa, mas por conta de não estar jogando, porque eu queria jogar e tudo. E quando surgiu a oportunidade para vir para cá, conversei com o Matheus, já tinha conversado antes com o pai, né? E graças a Deus deu tudo certo. Pude ser feliz hoje podendo decidir o derby. A gente sabe como o bicho pega lá dentro do campo. E acredito que fica marcado, né, cara? Porque até ano passado eu estava jogando a 4ª divisão do Brasileiro. E sempre foi um sonho meu poder jogar um Campeonato Paulista, que é um dos mais fortes do Brasil, acredito se não for o mais forte. E a gente trabalha muito por esses momentos. Graças a Deus, fui feliz. Vitória hoje no derby. Aproveitar a família aí, todo mundo aí. Comemorar hoje. Final de semana tem mais uma batalha. Se aplica a lei do ex ou não? Acredito que não se aplica ainda, né? Conta que eu não fui inscrito, não cheguei a poder jogar lá nem nada. Mas muito feliz aqui, Guarani, seguir aí os próximos dias. Se Deus quiser, vai sair ainda mais gols. É o Herbert, estou ajudando o Adri aqui, porque lá do outro lado na ponte não tem mais nada, viu, Pio? Ah, o pessoal já subiu, inclusive, Lupe? Oi?
O pessoal já sei. subiu, inclusive? Não, porque agora tem um tapume ali, a gente só tem acesso à sala de imprensa e não mais ao setor ali do vestiário, então eu não consegui observar. Boa. Dri, Lupe, alguma informação sobre o Matheus Costa, entrevista coletiva? Ainda não, Pio. A gente aguarda. Tem muitos jogadores ainda do Guarani fora do vestiário. Eles ainda vão fechar a reza para depois o Matheus Costa vir falar conosco. Bom, então a gente vai para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem entrevista coletiva. Tem muito mais análise do Derby 213 aqui na CBN. Pode ligar, porque tem Derby. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Barbacoa, muito além da carne. E Valec Renault em Valinhos e Campinas. Com você na emoção do clássico. Net Turbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para sua empresa. Digite Net Turbo no Google. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Atenção, torcedor! Aproveite o clima do derby para fazer o melhor negócio na Valec Renault. É o último final de semana do mês com ofertas imperdíveis. Venha conhecer toda a potência do Renault Boreal e garanta condições especiais. E mais, participe do test drive premiado e concorra a uma camisa oficial da Ponte ou Guarani. Não perca! É só nesta sexta e sábado na Valec Renault, em Campinas e Valinhos. No trânsito, enxergar o outro salva vidas. Estúdio CBN. De segunda a sexta, sempre das 2 às 4 da tarde, você confere entrevistas, educação, tecnologia, cultura e muito mais. Em 99,1 FM. Sua empresa não pode parar e muito menos ficar vulnerável. Com a Net Turbo Telecom, você garante conectividade de alta performance e proteção robusta contra ameaças digitais. Cibersegurança e velocidade caminham juntas com soluções personalizadas de firewall, backup e defesa contra ataques cibernéticos. Net Turbo Telecom, a escolha das empresas de sucesso. Acesse netturbo.com.br e proteja o futuro do seu negócio. A jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esportes. Todo domingo, a partir de 9:30 da manhã, com a apresentação de Carlos Eduardo Évori. Você ligado nos acontecimentos do fim de semana com o CBN Show da Notícia. Nossos jornalistas estão nas ruas e trazem a informação ao vivo em todo o país, além de entrevistas e reportagens especiais, porque a notícia não para na CBN. CBN Show da Notícia, aos sábados e domingos, nas tardes da CBN. Central da Bola. Apresentação: Rafael Pio. De volta aqui nos 99.1 da CBN Campinas, 18 horas mais 40 minutos, só confirmando com essa vitória o Guarani. Quarta colocação, 11 pontos ganhos, abriu nesse momento 4 pontos em relação ao Capivariano, que ainda joga na rodada, vai jogar só na quinta-feira, né? O jogo do Capivariano é contra o Corinthians, que amanhã tem a decisão da Supercopa, por isso
vai jogar só na quinta-feira, mas o Guarani abrindo aí 4 pontos de vantagem em relação ao primeiro time fora do G8. A Ponte continua na lanterna, apenas 1 ponto conquistado até aqui, e pode ver hoje, né? Inclusive pode ver nesse final de semana os times São Paulo, Velo Clube abrir aí uma diferença ainda maior, né? Que nesse momento é de 3 pontos, já que essas equipes têm 4 pontos na competição. Carlão de Freitas, o que pensar do futuro do Guarani agora? Depois de uma vitória como essa, o Guarani vinha de 2 vitórias fora de casa, aí conquista uma vitória no derby, ou seja, 3 vitórias consecutivas dentro de um campeonato tão difícil como é o Paulistão. O que pensar dos próximos dias do Bugre agora, hein, Carlão? Olha, Pio, é claro que ali rodeado de emoção, né, com a cabeça quente, mas no melhor dos sentidos, né, o presidente Rômulo Amaro, ele falou que o Guarani tem que pensar grande, tem que pensar, né, coisas boas, né, coisas gigantescas. E eu acho que é assim que tem que ser, não é aquela coisa de torcedor iludido, não. O Guarani se preparou para esse 2026, aproveitar o investidor muito forte que tem, um elenco robusto para esta temporada, para conquistar os principais objetivos, né, subir na Série C, avançar na Copa do Brasil, avançar, chegar o mais longe possível dentro do Campeonato Paulista. E eu acho muito plausível. O Guarani tem boas possibilidades, né? Já encaminhou a classificação. É um campeonato que eu acho que permite uma equipe do interior sonhar, né? Porque os grandes estão aí com o Campeonato Brasileiro e escanteando o Campeonato Paulista, e a gente sabe da força do Guarani. O Guarani, quando está mobilizado em jogos no Brinco de Ouro, é difícil ganhar do Guarani, como foi hoje, né? Um Guarani pra cima, um Guarani com um ambiente leve. Então acho que tem que pensar grande, sim, ainda mais depois de um jogo desse, uma vitória emblemática da maneira que foi. Talvez se o Guarani vencesse a Ponte, o que seria algo muito natural no 11-11, vencesse por 2-0, que 3-0 não seria tão emblemático como uma vitória nos acréscimos e com um gol de um jogador que passou pela Ponte e com um jogador a menos, né? Então é uma vitória que fortalece demais o Guarani para exorcizar qualquer problema aqui no estádio Brinco de Ouro. É uma vitória que robustece o Bugre daqui para frente. Tem um jogo contra o Botafogo aqui que é plenamente vencível. Então eu tô com o Rômulo. Eu acho que é pensar grande, sim. Não é vender ideia para torcida, é pensar grande num campeonato em que ele se oferece para as equipes do interior, dado o desinteresse das grandes equipes da capital neste campeonato versão 2026. Antes do Gabi falar sobre o futuro, os próximos dias, o que ele prevê aí, né, que vai acontecer pra Ponte, deixa eu me despedir do Carlos Cabela, que trouxe, cara, olha, mais de 100 minutos aí de realmente muita emoção. Que jogo que não deu tempo de respirar em nenhum momento. Parabéns pela transmissão, Cabelinha. É verdade. Jogo muito intenso, numa transmissão, graças a Deus, com uma equipe maravilhosa como vocês todos aqui e esse sonzão da CBN. Grande abraço. E o Ziriguidum surgiu de uma ideia de unir o futebol e o carnaval, meu caro Rafael Pio. É? Exatamente, Ziriguidum, você lembra muito de um samba, de um carnaval, sim, né? Que tem tudo a ver com o futebol no Brasil, que são as 2 maiores festas populares aqui do nosso país. Então o Ziriguidum é justamente para unir o carnaval, o samba e, claro, o futebol, que tem tudo a ver. Grande abraço. Eu me lembro a primeira vez que você falou Ziriguidum, a gente olhou um pro outro e falou assim: uai, mas que é isso aí, né? Aí na segunda vez já foi mais legal ainda. Na terceira a gente já não vive mais sem o Ziriguidum, viu, Cabelinha? Pois é, ao invés de a gente gritar gol, a gente grita um Ziriguidum! Ei, coisa boa. Bom descanso, boa viagem. Grande abraço, até a próxima. Ô, Gabi Castro, tá bem fácil agora. Eu deixei pra você a difícil missão de dizer o que você prevê pra Ponte nesses próximos dias, meses, enfim, nessa temporada do time Ponte Pretano 2026, hein, Gabi? A Ponte tem uma situação muito complicada, né? Ela tem um iminente rebaixamento ao Campeonato Paulista da Série A2, mais uma vez, né? Ela passou por isso há 2 anos e ela não conseguiu se manter no Campeonato Paulista da Série A1, não conseguiu fazer uma boa campanha, e não é à toa, né? Que ela vai ser rebaixada, porque são 6 jogos, nenhuma vitória, e ela teve diversas oportunidades. Então não é dizer que a Ponte pegou uma tabela com Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Santos, Novo Horizontino e Mirassol. Não,
A Ponte teve oportunidade contra o Velo Clube e não conseguiu a vitória. Ela teve oportunidade contra o Capivariano e foi amplamente dominada. Ela teve oportunidade contra o Noroeste em casa e ela não conseguiu a vitória. Então não é agora no derby, é durante todo o Campeonato Paulista. Ela não teve força, muitas vezes ela não tinha atleta praticamente para colocar em campo, tendo que tirar 8 jogadores da Copa São Paulo de Futebol Júnior, enfraquecendo a equipe do Nenê Santana, que aí acabou sendo eliminado pelo campeão Cruzeiro, que depois acabou sendo o campeão Cruzeiro, e colocando na equipe profissional para ela ter banco de reservas contra o Corinthians, para ela ter banco de reservas contra o Capivariano, precisando dos garotos como o Luquinha precisando entrar como titular, como o jovem zagueiro, né, que foi até improvisado na lateral esquerda, o Rabelo. Então assim, é improvisação com jovens jogadores, colocando ali num momento em que não precisava, ou teria que ter sido diferente. Não foi, tem a crise financeira, tem a crise institucional, uma equipe que não conseguiu se organizar, transfer ban, contrata jogador, não registra, vai embora, declaração que não deveria ter sido dada, né? Perdendo o Elvis por 2 semanas, talvez pudesse ter sido diferente com um camisa 10 em campo, com ritmo de jogo. Tudo diferente. Então, são 6 jogos, 1 empate, 5 derrotas. Dos 6 jogos, em 5 partidas ela não balançou as redes, então ela mostra que ela não tem poder ofensivo. Hoje ela não teve e ela demonstrou isso com um jogador a mais desde os 20 minutos do primeiro tempo. Na etapa final, ela não conseguiu acertar o gol do Matheus Klaus. Então, acho que fica claro por que a Ponte Preta muito provavelmente vai ser rebaixada. Só um milagre aí vai salvar a Ponte do rebaixamento. Vai ter que vencer a Portuguesa fora de casa, vai ter que vencer o São Paulo em casa e ainda vai ter que torcer por resultados, sendo que o próprio São Paulo está numa situação muito difícil. Então a Ponte se colocou nesta condição e dificilmente ela vai conseguir sair pelo que ela está apresentando, o que apresentou hoje no derby e apresentou nas últimas rodadas. E vai ter que montar um novo time pro Campeonato Brasileiro da Série B, porque senão vai ser um cenário parecido com o que foi o Sport na Série A. Vai passar vergonha no Campeonato Brasileiro da Série B. Se ela não qualificar, se ela não contratar, ela vai passar uma vergonha. derrota atrás da outra. Uma derrota atrás da outra. O Campeonato Brasileiro da Série B tá muito competitivo. A Ponte tem problema fisicamente, ela tem problema de atleta de qualidade, então ela vai ter que se qualificar se ela quiser brigar no Campeonato Brasileiro da Série B. O Lupe tem condições, Lupe? Eu sei que eles estão se movimentando lá, tanto o Lupe quanto a Adri, que daqui a pouquinho, para trazer a entrevista coletiva do Matheus Costa. Imagino que não, né? Daqui a pouquinho a gente conversa mais com o Antônio Lupe, porque, Carlão, quando a gente tem os nossos, né, times aqui de Campinas numa situação muito diferente, é ruim, né? Porque até e o torcedor às vezes fala, não, nada a ver, mas é sim. Até pro rival é melhor quando o outro tá bem. Os dois bem é legal, porque aí você vai torcendo contra, o time vai chegando, vai avançando em competições e você vai secando aquela coisa toda. Quando tá numa situação como tá hoje, até pro próprio rival é ruim, né, Carlão? A gente acaba, quando a briga por cima, você leva o sarrafo, né? Aí o Ponte Pretano seca o Bugrino para classificar no Paulista, ou para não se classificar, ou no Brasileiro. Agora não, um torce pro outro pra cair, né? E não é o caso do Guarani hoje, mas infelizmente nivelamos por baixo, né? Isso é muito ruim há tanto tempo. Num derby na Série A, por exemplo, o último que eu acompanhei foi 2004. Nossa. Né? Então, mais de 20 anos, né? Isso é uma derrota pro nosso futebol, né? Aqui de Campinas, né? Os nossos filhos, como a gente fala. E o Guarani ainda me parece estar num processo de evolução, né? Amparado, claro, por um grande investidor, mas isso fortalece o clube. A Ponte dá medo. A Ponte realmente, eu do fundo do coração estou temeroso com relação ao futuro da Ponte. Quando o Gabriel fala que se estruturar para a Série B, como que vai se estruturar? Aonde a gente enxerga um norte para a Ponte Preta se reestruturar? Então o futuro é tenebroso. Por isso que até dentro de campo eu não costumo analisar a Ponte nesse Campeonato Paulista, porque a Ponte não existiu, né, gente? A Ponte tecnicamente, a Ponte futebolisticamente, ela não existiu. Né? Quando ela se fortaleceu minimamente, ela teve até a oportunidade de vencer o jogo hoje, mas mostra todo o problema que ela vive com um jogador a mais, ela não conseguiu defender. Opa, tem tá chegando, né, o Matheus Costa para a entrevista coletiva. Já a gente continua, valeu. Vamos acompanhar.
Você pediu para a direção do Guarani, você já tinha mapeado esse atleta. Queria que você falasse um pouco sobre essa vinda do Herbert. Obrigado. Boa noite, Caio. Boa noite a todos. Acho que vitória completamente merecida. Completamente merecida. No 11 contra 11 e no 11 contra 10. Mérito ao grupo, mérito ao elenco, mérito a todas as pessoas envolvidas na preparação diária e por reproduzir aquilo que está acreditando. Então acho que a força de todos provou hoje a superioridade do Guarani na competição com relação ao seu rival. Com relação ao Herbert, acho que todos os atletas que chegam aqui no clube passam por um processo. Não foi um nome meu, mas foi um nome aprovado também por mim, de acordo com a característica dele, daquilo que a gente visualizou dele e aquilo que a gente pensava para o nosso coletivo. Então, tanto que foi aprovado e muito bem referendado, que em pouco tempo ele já ganhou uma oportunidade. Então é mérito dele pelo que ele demonstrou em pouquíssimo tempo de treino. E parabenizar a entrada não só dele como de todos, né? Se a gente pegar o lance que originou a nossa vitória, inicia com o Klaus, que foi um menino que entrou no decorrer da partida, o Luca ganha a primeira bola, o Cachoeira fica com a segunda bola e acha um passe de infiltração e o Herbert faz o gol. Então é o gol do processo coletivo de equipe. Mérito a todos que participaram disso e quem brigou e lutou com um a menos desde o início e quem coroou e encerrou essa partida de hoje com a vitória. O Matheus, Breno Beretta, Rádio TV Bandeirantes. Primeiro, parabéns pela vitória. Eu imagino que esse resultado estava entalado na sua garganta desde o ano passado, porque justamente o primeiro jogo seu foi um derby e foi no estádio Moisés Lucarelli, e daí você não conseguiu vencer os outros dois da segunda fase. Mas agora, qual que é a importância dessa vitória para você? Porque eu vi no seu olhar, você era um dos que estava mais comemorando dentro de campo e levando os jogadores para a torcida. Eu queria que você falasse a respeito dessa importância, né? E também das mexidas que você fez, porque hoje, se o Guarani não ganhasse, hoje você teria que explicar ao torcedor perguntando por que o Kevin não entrou, por que você tirou o Natan. E também vou aproveitar e emendar, a gente até falou com o Kaique França na saída do campo. Ele acabou salvando um gol, que a culpa não foi dele, né? A defesa deixou aberta, foi um vacilo da defesa do Guarani e ele salvou um gol naquele momento, trocou uma expulsão por um gol. Certo. Breno, acho que qualquer profissional que tenha a oportunidade de participar de um derby, cara, isso é coisa de outro mundo. E tendo a responsabilidade de ser o treinador em um derby, você multiplica não sei por quanto. E é óbvio que todo profissional sabe que a sua carreira depende de vitórias. Você trabalha, você se dedica, você se estuda, você faz acontecer para ter uma oportunidade como essa. Só que você precisa concretizar depois em vitória, né? Então, muito feliz porque hoje aconteceu. E aconteceu e convenceu no meu modo de ver o jogo, inclusive com um a menos. Talvez no jogo passado eu recebi críticas porque com um homem a mais a gente não ampliou o resultado. Hoje, com um homem a menos, essa mesma equipe convenceu e venceu a partida com um homem a menos. São coisas do futebol. Eu acredito muito no que eu faço, muito. Eu tenho convicção daquilo que eu faço, só que eu sei que eu dependo do resultado. Então todas as trocas que eu fiz hoje foi com muita convicção daquilo que eu visualizo, daquilo que eu imagino, daquilo que eu analiso, e eu sei que eu dependo do resultado. Se o resultado não vem hoje, eu ia ser criticado, com certeza absoluta. Se o empate, talvez eu poderia ter sido criticado, mas a vitória veio com personagens que saíram do banco de reservas com a minha convicção, porque é o meu cargo. Acho que se a gente juntar aqui, todos vocês, falam uma escalação do Guarani e as substituições que tem que fazer no decorrer do jogo. Não vai ninguém ficar igual ao outro. Cada um vai ter uma opinião. É o meu cargo, é a minha função, é a minha responsabilidade, eu sou cobrado por isso.
E fico feliz que dentro das minhas convicções eu tenho uma equipe especial trabalhando ao meu lado também, que me auxiliam em todos os processos, em todas as áreas do futebol, para a gente render e ter desempenho. E com a minha convicção, com a minha liderança, acho que é um trabalho de todos, mas o maior mérito disso são dos atletas que realmente se dedicam, sabem o que vão fazer dentro de campo, que realizaram da melhor forma possível tudo que foi pedido no primeiro tempo, na primeira parada técnica, especialmente no intervalo, para eles entenderem que a gente poderia ganhar com um jogador a menos, principalmente no decorrer da partida. Cada minuto com 0-0 era um tempo a mais para nós, porque eu acreditava muito na nossa equipe, não só tática e tecnicamente, mas fisicamente falando. Então vamos sustentar, nós vamos ficar com bola no decorrer do segundo tempo, porque a gente está muito melhor e mais preparado para isso com relação ao nosso adversário. E eles compreenderam bem, fizeram isso da melhor forma possível e concretizamos esse resultado positivo. Matheus, boa noite. Matheus Amorim, Rádio Central Campinas, Integra Mais Record. Você falou bastante sobre convicção e isso ficou bem claro, principalmente no intervalo, né? Porque no fim do primeiro tempo, a manifestação da torcida é pedindo a saída do Maranhão e a entrada do garoto Kevin, né? Que é agora o xodó da torcida. A gente falando antes nos arredores do tempo de jogo, todo mundo falando todo o jogo vai ser do Kevin, tem que começar com o Kevin. Enfim, você banca o Maranhão como titular, depois do intervalo troca o jogador, mas coloca o Luca. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O Kevin não entra na partida. Você, com a sua convicção, com a sua personalidade, mantém o que você pensa, mas eu queria que você falasse um pouco em relação a isso. Por que não escolher o Kevin na saída do Maranhão ou na entrada dele no lugar do Heller, que entrou e marca o gol? Por que você viu que para esse jogo o Kevin não teria condições de atuar? Processos, eu adoro o Kevin é um atleta espetacular que está no seu processo de formação, nessa transição base profissional, que talvez é o gatilho mais difícil na carreira de um atleta, e ele está nesse gatilho, tem todo o nosso apoio, eu quero muito dar mais oportunidade para ele, acredito que pode ser contra o Botafogo, porque o Maranhão teve uma lesão também diagnosticada, não sei se ele nem vai ter condição, então nós temos hoje 3 centroavantes, cada um com a sua característica. Kevin é um menino de potencial enorme, gosto muito dele. Maranhão é um atleta de maior sustentação, de duelo aéreo. E o Luca é um cara de mais mobilidade e uma inteligência de jogo, até pela idade e experiência que ele tem. Então cada um no seu momento aí. Sou muito feliz por estar trabalhando com os 3 vão ter oportunidades. Eu sei que às vezes a torcida tem um xodó, como você diz, compreendo isso, acho importante isso, e são processos, é um atleta que está em processo e vai ter oportunidade comigo, sem dúvida alguma, o Kevin. Matheus, boa noite, Adriana Almeida, Rádio CBN. 15 dias atrás, a principal notícia do Guarani tinha sido o que tinha acontecido naquela semana depois da derrota do Novo Horizontino. 14 de janeiro, meu aniversário. E dia do treinador também. Dia do treinador, dia do meu aniversário e dia da confusão. E dia de um fato muito incomum no futebol, um treinador que é dispensado e depois readmitido. Foi mais ou menos isso que a gente noticiou naquela época. O Guarani vai para o jogo contra o Santos, empate heróico depois 3 vitórias seguidas. Se a gente recortar só esses 4, pós o fato, são 83% de aproveitamento. O Guarani estaria na liderança do Campeonato Paulista hoje. Depois do 14 de janeiro, o que aconteceu? Ou algo mudou que esse time engrenou mais, ou foi uma evolução natural das coisas? Não aconteceu nada. Excelente pergunta. Quando a gente fala pré-temporada, é uma preparação para a temporada, não é um pré-jogo. Talvez criou uma expectativa muito grande para a nossa estreia. A gente não tinha noção do nosso adversário, do potencial do nosso adversário. Não fizemos um jogo que a gente queria ter feito, e é o futebol. A gente não vai fazer sempre. Eu não vou daqui até todos os jogos que o Guarani tem pela frente, não vai fazer os melhores jogos do mundo sempre. Vamos procurar fazer. Então, a gente fez uma preparação muito boa na nossa pré-temporada e isso nos trouxe muita confiança. O primeiro resultado não veio como a gente queria no último lance. O segundo jogo foi um jogo muito específico,
com um grau de dificuldade gigantesco pelo nosso adversário também, jogar com um a menos desde os 30 do primeiro tempo. A gente não conseguiu, e na sequência da expulsão já sofre um gol. E eu acho que houve uma precipitação no pós-dia pela pressão que é a exigência do Guarani, que é normal. Acho que depois reverteram e a gente está dando sequência no trabalho, com muita confiança, muito feliz e acreditando muito, desde que eu falei na nossa pré-temporada, acreditando muito nesse grupo, assim. É muito difícil chegar, mas esse grupo está preparado quando chega a conquistar. Então, muito feliz pelo que eles estão fazendo. Boa noite, Matheus. Vai ser sobre o desafio que você teve aos 21 minutos de jogo com a expulsão. Estamos acompanhando a entrevista coletiva de Matheus Costa, que agora ficou até difícil de ouvir a pergunta, que a torcida do Guarani de fundo comemorando a vitória. Naquele momento, quando o Guarani vinha bem na partida, o Guarani criava chances, fica com a menos, como conseguir controlar essa adversidade taticamente, mentalmente também é muito importante. E já emendando, você falasse um pouco sobre o goleiro Matheus Claus, que entrou há mais de um ano sem jogar e fez uma boa partida. Perfeito. É um time de milésimo de segundo que você tem que tomar decisão quando o Kaique é expulso, o que fazer. O Isaac já jogou comigo, inclusive, de volante, de segundo volante. Então, o Maranhão estava segurando os dois zagueiros ali. Talvez ele segurando dois zagueiros, a gente só ficaria com inferioridade numérica naquele setor. Os outros setores a gente ficaria igual. E para não perder a nossa qualidade de jogo ofensivo quando a gente tivesse a bola, a manutenção mesmo com a menos do Isaac, ficando daí do lado do William. Então foi essa a ideia, sustentar o primeiro tempo. Tivemos um escanteio com um a menos, que o Maranhão inclusive cabeceia e quase faz o gol, que a gente sabia que a gente podia chegar naquele segundo tempo do primeiro tempo ali, depois da parada técnica, na sustentação dos três atacantes, e o Isaac por detrás, junto com o William Farias, tentando chegar em gol e conquistando bolas paradas, escanteio, falta lateral. Foi essa a ideia, sustentar o resultado, não sofrer gols, para ajustar novamente no intervalo. Então foram ideias, e particularmente do Klaus, foi uma conversa que nós tivemos ali agora no vestiário, muito feliz assim, porque a gente estava comentando entre nós como nós estamos bem servidos de goleiro, porque a gente vê o treino do Klaus no dia a dia, e ele é um baita de um goleiro. E o mais importante de ser um baita de um goleiro é a postura e a energia que ele passa pro Kaique quando o Kaique está jogando. Então o Kaique foi eleito 2 vezes o melhor jogador da partida. O primeiro a abraçar o Kaique foi o Klaus quando acabou o jogo. Eles ficam no vestiário se abraçando, um ajudando o outro. E quando o Kaique acaba sendo expulso, dando a oportunidade para o Klaus, então todo mundo passou a torcer também para o Klaus, pela pessoa que ele é, pelo profissional que ele é, e por em todos os momentos ele está junto e inserido nesse processo. Então, parabenizar o Arzu, que também estava com uma pressão muito grande, fazendo um trabalho excepcional, com goleiros de alto nível que estão correspondendo aí todas as expectativas que foram geradas no nome deles. Mesmo estando no momento adverso, durante grande parte da partida, a torcida não abandonou o time. Qual a importância da torcida continuar ao lado da Fundamental. Nossa torcida faz um papel. Eu comentei nas nossas 2 últimas vitórias antes do derby, a gente se sentiu em casa fora de casa, porque foi do início ao fim o que eles fizeram com a gente. E se eu não me engano, na próxima partida volta os tambores, o batuque. Então, se eu não me engano, a gente está ansioso esperando esse momento para eles terem ainda mais força e mais voz ao nosso lado. Matheus, boa noite, Graça Daiva da Rádio Web Esportes 360. Ainda falando sobre a torcida, né? Essa vitória do Guarani marca o fim de um tabu de meio ano sem vencer o maior rival, né? Uma vitória que pode ajudar a
agora já faz 1h05 que acabou a partida e todo mundo continua na frente do estádio cantando e apoiando o time. Feliz com esses números assim, porque é importante a gente começar a enxergar as coisas de um aspecto positivo. Fazia 20 anos, se eu não me engano, que o Guarani não ganhava na Portuguesa no Canindé. Me passaram, acho que vocês vão responder isso melhor, eu não sei quantos anos que o Guarani não ganhava 3 jogos seguidos em um Paulistão, mas isso vocês podem responder melhor que eu, mas eu sei que fazem anos, pelo que me passaram. E vencer um derby de uma torcida que não larga o seu time ao lado, o que representava isso hoje. É uma possibilidade grande de classificação. Não vou falar do adversário porque isso não cabe a mim, estou preocupado única e exclusivamente no Guarani e com essa torcida maravilhosa que tem que comemorar e vibrar, porque nos momentos ruins eles estavam do nosso lado, nos apoiando, e hoje é um dia todo o mérito deles, eles comemorarem sem ter hora para acabar. Luiz Matheus, vereador da Cidade do Guarani, muito obrigado pela vitória, parabéns, a torcida do Guarani precisava dessa lavada de alma depois do ano passado, muito obrigado. Matheus, porque ele sentiu um pouco só naquela substituição, né? Você tinha um volante, puxa o Isaac no meio da linha, ou seja, não foi de ataque, e deixou lá na frente o Beto zagueiro, mano, eles colocam o armador deles, né? O vendedor dele, durante a semana, que vai lá buscar a bola, porque o zagueiro armar com bola longe. Ficou perigoso no setor de meio campo, mas a defesa estava armada. Só uma coisa, o meia deles foi buscar a bola no pé do zagueiro, porque aqui deu uma polêmica isso. Isso é normal no futebol, gente. Quando o meia não tá participando do jogo, ele vai buscar a bola. E a gente sabia disso. É característica dele, muito característica dele. E aí essa bola estendida, né, pelo lado. Pelas costas da nossa defesa. Correu o risco, ou seja, eu vou correr o risco de repente deixar a bola na mão, mas para buscar a vitória. Em algum momento pensou em travar, vamos buscar embaixo ou não? Vamos tentar jogar para a vitória nesse momento. Não, nesse momento eu quis correr o risco. Se no decorrer do jogo, do segundo tempo principalmente, eu visse que a gente estava tendo muito perigo, daí eu ia repensar. Mas eu não ter um meia de construção ali no meio, porque enxergando a característica do meio de campo deles, eu queria ter alguém móvel ali que desse sequência no jogo com bola. O Isaac faz isso muito bem. Então, por isso, a opção pela troca do Natan, para não, talvez, chamar eles mais ainda com um homem a mais para o nosso campo. Então, foi correr riscos, é um décimo de segundo para você raciocinar, e valeu muito a pena correr esse risco, sustentar isso e voltar de outra forma também para o segundo tempo. Que enxerga bem as situações de jogo e tal, eu já transporto pra dentro do vestiário imaginando como ele conversa com os jogadores, quer dizer, então o Matheus, ele tem isso, é um cara que fala muito bem, e acho que isso faz diferença em vestiário, né, Carlão? Ah, sim, a ponderação, a maneira de falar, a maneira de se comportar também, né? Às vezes o time é o espelho do treinador, né? E hoje o Matheus teve força, né, para colocar a ofensividade no Guarani. Em nenhum momento ele desistiu do jogo, em nenhum momento ele se contentou com o empate, como ele mesmo disse, né, correu riscos. E nós falávamos até durante a semana, né, Pio, apesar da situação mais tranquila do Guarani, se ele perdesse hoje, eu acho que ele cairia. Não pelo trabalho, não pelo campeonato, porque o trabalho do Matheus eu gosto, eu acho que é um trabalho que está sendo bem desenvolvido. Teve esse percalço, né, esse ruído aí no 14 de janeiro, mas em virtude do clássico, né, porque a gente sabe da importância do clássico, a importância de você vencer o clássico, a importância também de perder, tanto é que ele estava em risco, sim. Eu acho que se ele não consegue um resultado positivo, ele poderia correr um risco, e ele decidiu assumir este risco e se deu bem, né? E a maneira como o Guarani vence, com contornos de dramaticidade, isso deixa ele muito mais forte no processo, né? Porque o Guarani, com um a menos, ele foi lá e colocou atacante, não desistiu do jogo, não se contentou com um ponto, que em termos de Paulistão seria importante também para continuar nessa batida rumo à classificação. E ele venceu o jogo, teve vontade de vencer, teve força para vencer. Eu percebi que
o 14 de janeiro ainda mexe com ele e foi muito complicado o que ele passou, o ser humano Matheus passou, né? No dia do aniversário, no dia do treinador, ele foi mandado embora, ele volta, né? E nós criticamos essa postura do Guarani, né? Eu acho que faltou muita humanização naquele instante, né? O ser humano, Matheus. E não era o momento para mandar embora, né? É um início de trabalho. O Guarani mudou completamente a filosofia. O Guarani tem uma Série C que eu acho que é presenteado não só com essa vitória no derby, mas também com as 2 últimas vitórias. O Guarani vai firme aí para classificação. Tem o Botafogo agora no estádio Brinco de Ouro para confirmar. Ele já está se identificando com o Guarani, já entende as coisas do Guarani, né? Falou do clássico e falou com sobriedade, falou com muito equilíbrio e falou do que representa uma vitória num clássico desta envergadura. Então hoje é o momento do Matheus, cara. Hoje ele tem que celebrar, tem que comemorar, tem que bater no peito e olhar de cabeça erguida para quem quis derrubá-lo aqui no Brinco de Ouro. Então o momento é dele, ele está de parabéns, ele tem muito a ver com essa vitória hoje do Guarani e por isso o grande Galdério Matheus tem razão em comemorar aí essa vitória do Guarani sobre a Ponte por 1-0, Pio. Com certeza. Eu acho que é uma pena o que vivem os nossos clubes hoje, mas acho que os dois estão bem servidos de treinadores, né? Isso aí a gente não tem nenhuma dúvida. O Antônio Lupe tá nos arredores ali do vestiário do Guarani, no Brinco de Ouro, e tá batendo papo com a rapaziada que tá deixando ali o vestiário e indo pra casa. Ele bateu um papo com o Luca. É isso, Antônio Lupe? Oi, Pio, tô aqui com o atacante Luca, que entrou no decorrer do jogo pra tentar fazer algo muito complicado. Meu fone caiu aqui, Luca. Pra tentar fazer algo muito complicado com um jogador a menos. Você teve que correr ali pra fazer de um atacante pra te ajudar, e vocês no finalzinho ali com o Ebert, que sai do banco e faz o gol. O que passou na cabeça de vocês quando o Ebert faz o gol e o estádio vem abaixo? Boa noite. Cara, foi uma sensação muito legal que a gente viveu hoje aqui, né? Jogar esse tempo todo com a menos é difícil, mas a gente, em vários momentos a gente foi melhor, a gente ficou mais com a bola, então isso é importante pra gente. Fizemos uma grande partida e eu acredito que a gente mereceu vencer do início ao fim, mesmo com a menos. Bom, agora vocês garantem já o primeiro objetivo, tá garantido na Série A do ano que vem no Campeonato Paulista e já deixa uma classificação encaminhada. Além desses objetivos, o que uma vitória num derby traz de confiança para vocês atletas, que tem como principal objetivo, isso é claro, e vocês sempre falaram isso, para o segundo semestre, uma Série C que vai ser bem difícil? Dá moral, né? Uma vitória da forma que foi, todo momento um a menos, né? Isso dá muita moral, muita confiança, mas agora a gente vai confirmar aí outro jogo em casa. Nosso torcedor hoje sai muito feliz daqui e acredito que vai comparecer de novo para nos apoiar aí, para a gente dar sequência. Acredito que nós vamos fazer um outro jogo difícil, então vamos confirmar mais uma vitória, se Deus quiser. Só para fechar, te liberar, sei que sua família está te esperando. A gente ainda não conversou depois daquela expulsão lá em Novo Horizonte, né? E acredito que deve ter sido muito difícil para você esse período que você não jogou e aí depois vem o Maranhão e você era o titular do ataque, né? O que isso também mudou pro Luca, pra temporada? Se mudou alguma coisa, se você pediu desculpa pros companheiros de tudo que aconteceu, porque foi um lance, Luca, desculpa, deve falar totalmente infeliz da sua parte aquela expulsão lá em Novo Horizonte, mas eu não tô no jogo, você tá no jogo, deve ter acontecido alguma coisa, enfim. Não, a gente tava trocando provocações e ele foi mais esperto, se aproveitou da situação. Coisa do futebol, eu pedi desculpa às pessoas que devia, na hora, no momento, que foi meus companheiros, a minha comissão. Eu arrebentei um planejamento e a primeira vez que eu tô falando sobre isso publicamente, aproveito para pedir desculpa ao torcedor, porque foram dias muito difíceis para mim, todo mundo viu aí os dias após esse acontecimento. Mas eu aprendi, foi uma lição e prometi para eles que isso nunca mais acontece. Pode acontecer de qualquer outra forma. Eu fazendo uma falta, mas da maneira que foi, isso não vai mais acontecer. Eu perdi o controle no momento onde que a equipe precisava muito de mim, aí a gente estava jogando muito bem. E eu acabei arrebentando o planejamento do treinador e perdemos o jogo por totalmente culpa minha. Eu falei isso no vestiário logo depois.
Então aproveito a oportunidade, o espaço para pedir desculpa ao torcedor. Não falei nada depois porque acho que foi o momento de eu ficar em silêncio e trabalhar, foi o que eu fiz. Então agora publicamente peço desculpa e pode ter certeza que vai ter um Luca aí muita vontade de vencer, de colocar o Guarani onde ele merece. Obrigado, bom descanso e boa sequência de temporada. Obrigado, valeu. Tá aí Luca, atacante do Guarani, entrou no segundo tempo e participou também do Derby 213, Pio. Boa, Lupe, boa. Ô Gabi, é muito legal ouvir isso do Luca. Sim. O cara reconhecendo e ele trazendo esse detalhe, né, de que no vestiário ele se desculpou e falou que a culpa era dele e tudo mais. E pro Luca foi muito ruim o que aconteceu, porque era início de trabalho. Né? Talvez se ele já tivesse aí, já tá no Campeonato Brasileiro da Série B. Já tá estabilizado. Da Série C já. Isso, já começou. Acontece, às vezes pode acontecer. Só que ó o quanto que prejudicou o próprio jogador. Ele não voltou a ser titular ainda. Perdeu espaço. Perdeu espaço. Um cara que era pra ser titular absoluto durante todo o campeonato. É isso. Tem uma frase que fala assim: ninguém sabe tanto que não tenha o que aprender. O Luca, ele tem 35 anos e eu vou acreditar nessa frase dele, que ele aprendeu que não vai mais acontecer isso, mesmo com a experiência, né, de já ter passado por inúmeras equipes, acabou caindo na pilha, né, de um ex-companheiro. Ele atuava pelo Novo Horizontino e realmente a expulsão dele prejudicou muito o Guarani e aí aquela derrota colocou novamente a pressão pra cima dele mesmo, porque ele foi muito criticado, e também do técnico Matheus Costa, né? Porque a gente fala que o Guarani era um início de trabalho, então foi difícil contra o Primavera, foi difícil contra o Santos, derrota contra o Novo Horizontino, então foi um início ali que também o Guarani ele foi colocado num qual que vai ser a competição e depois conseguiu engrenar mais agora na reta final, mas conseguiu aí a terceira vitória consecutiva. Então é um jogador de 35 anos, é muito experiente. O Guarani vai precisar contar com o Luca e acho que depois ele foi muito feliz também na análise, né? Mesmo atuando com um a menos, ele foi participativo, ele saiu da área, ele foi melhor do que o Maranhão. Então se a gente fizer esta comparação, né? O Maranhão que era o titular em relação ao Luca, o Luca foi melhor do que o Maranhão, com mesmo menos tempo em campo, ele conseguiu contribuir mais. O Maranhão ficou muito preso na marcação e na única oportunidade que teve ele não conseguiu, e o Luca participou mais, ele saiu da área, ele sofreu falta, ele conseguiu puxar a marcação. Então a experiência do Luca valeu para este derby e ele vai ter a sequência com a lesão do Maranhão e é contra o Botafogo de Ribeirão Preto no Brinco de Ouro. Então, um Brinco de Ouro lotado, um Guarani podendo conseguir uma quarta vitória consecutiva na competição. Ele tem uma grande oportunidade, então tenho certeza que essa semana é muito importante pro Luca, porque se ele for titular como deve ser e com a oportunidade de balançar as redes, de conseguir ajudar o Guarani numa quarta vitória, classificando matematicamente a equipe, já brigando por G4, isso dá muita moral para ele, para a equipe, e aí o Guarani vai junto com o Luca, né, já visando uma quartas de final e com um objetivo importante de brigar e já vislumbrando um campeonato brasileiro da Série C. Acho que é muito promissor o que o Guarani tem pela frente. Antes do nosso último giro com todos os nossos repórteres, as últimas informações com a Adri, com o Lupe, as últimas do Carlão, o Kaique França também falou aí na saída do vestiário, e o Antônio Lupe no meio do caminho pegou uma palavrinha do goleiro bugrino que hoje acabou sendo expulso no início do jogo. Oi, Pio. Tudo bem? A gente está aqui na saída dos jogadores do Guarani pra gente ouvir o Kaique França. Tudo bem, Kaique? Antônio Lupe, CBN. Pra você, acho que foi uma montanha russa de sentimentos esse derby de número 213. Você é obrigado a fazer uma falta que poderia originar um gol e aí, de repente, vem a vitória no finalzinho do jogo. Como é que foi tudo isso? Calma que ele é médico. Calma que é o médico. É o médico nosso. Isso aí. Cara, foi o que você falou. É um lance que eu tenho que tomar a decisão em fração de segundos.
optei por a gente não sofrer o gol naquele momento do jogo. Acabamos ficando com um a menos, mas o time está de parabéns aí pela entrega, pelo empenho aí, correu dobrado e eu acho que no final a gente foi recompensado e o resultado foi justo. Você consegue definir com detalhes o que aconteceu no lance da tua expulsão? O que acontece é que a gente tem um lance que era para ser escanteio nosso e o árbitro acaba marcando tiro de meta, que o Bandeira marca o escanteio e o árbitro, na decisão dele, que não foi, muda para tiro de meta. Tem 3 jogadores da ponte vindo correndo, a gente cobre as laterais e deixa o do centro sozinho. A bola vem longa, se fosse numa situação normal, com o campo molhado, ela quicaria e viria na minha direção, que foi o que eu achei que ia acontecer, até porque a gente sempre está trabalhando com o campo molhado, só que ela pinga e para, né? E quando ela pinga e para, eu tô ali no meio do caminho e tenho que tomar a decisão numa fração de segundos. Desculpa, eu troquei o gol pela expulsão, que no final acabou pela vitória sendo a decisão certa. Bom, e aí você sai do vestiário e dá um abraço no Matheus e dá um abraço no Herbert também, né? Como é que foram esses minutos de tensão ali no vestiário sem poder vir pro gramado e depois que saiu o gol, o que passou na cabeça do Kaique? Cara, eu torci muito pelo Klaus, não só pelo Klaus, pela equipe toda, mas muito por ele, que entrar num jogo assim, a gente sabe que é complicado, num lance que vem uma falta ele já defende. Orei muito por ele também no vestiário, pela equipe, e ele tá de parabéns também porque teve uma grande atuação. Só pra gente encerrar, que você tem que ir embora pra descansar, o quanto essa vitória também é importante pro objetivo do Guarani. Já tá praticamente garantido na principal divisão do futebol paulista, mas já encaminha uma classificação pra próxima fase. Como eu falei, o nosso objetivo era a classificação pela equipe que montou, pela qualidade que tem o Guarani. E acabou se concretizando hoje, a gente sabia que a gente tinha condição de vencer o jogo e a gente vencendo encaminhava a classificação e graças a Deus a gente conseguiu buscar esse resultado aí que é o que a gente estava olhando em questão dos nossos objetivos. Vou te liberar porque você tem que tirar um monte de foto aqui ainda e descansar. Valeu, obrigado, viu? Obrigado, viu? Kaique França, goleiro do Guarani. Boa, Lupe. Ô, Carlão, até pra gente finalizar as análises antes da despedida com toda a galera, a gente, por vezes, imprensa, tô dizendo, a nossa função também é ser corneteiro, né? Em um determinado momento do lance, eu falei pro Gabi o seguinte, mas o Kaique falhou, assim, no sentido de, ele para, e aí o Gabi até trouxe, né, o detalhe no comentário, a percepção dele também. Tá vendo porque que é bom ouvir o cara? Porque ele falou, no momento que eu fui sair, a bola quica, ela pinga e ela para. Ele ficou indeciso do que fazer, ele deu uma parada na saída ali, o Carlão. E poderia ter comprometido, né? Claro que depois da vitória e as coisas deram muito certo pro Guarani, é muito mais tranquilo, né? Mas era muito cedo, né, Pio? Era muito cedo. A Ponte tem um time limitado e mesmo assim teve momentos de se aproximar do gol, né? Talvez se fosse um outro adversário, a sorte poderia ter sido outra, né? Então foi uma falha, né? Uma falha em conjunto, uma falha do sistema defensivo, uma falha grave, né? Que poderia ter comprometido o resultado de um jogo tão importante, mas eu acho que ali o Kaique poderia ter um pouco mais de comedimento, tinha muito jogo, né? O Guarani sofreu uma barbaridade, a vitória poderia ter sido conquistada de uma maneira muito mais tranquila. Eu acho que se fosse 11-11, o Guarani teria vencido por 2, por 3-0, tal a diferença hoje, né? Entre as duas equipes. Venceu, tá tranquilo, tem que comemorar, deu tudo certo, o Klaus também foi um paredão, jogou muita bola, mas fica aí um sinal de alerta, calma, 20 minutos, né, 20, 21, 22 minutos ali, poderia ter um pouco mais de comedimento, quase que comprometeu, ainda bem pro Guarani que deu tudo certo, o Guarani venceu, mas poderia ter um outro desfecho graças ao Kaique França ter trocado, né, a expulsão pelo gol. Ô Pio, o gol pela expulsão, né? Você percebeu que durante a entrevista o pessoal começou a aplaudir? Sim. Cara, eu nunca passei por isso em minha vida. Um rapaz que tava ali, ele engasgou, Pio. Ele engasgou. Você tá brincando? O rapaz, ele tava pedindo ajuda e não conseguia. Tava desfalecendo, assim. Ele tava pedindo ajuda. Tinha um outro rapaz fazendo aquele movimento pra apertar, pra sair o que tava engasgado. E aí eu vou dar o crédito aqui, porque realmente a imagem foi forte. Dr. Wanderson Eugênio. Acho que foi Deus que colocou ele ali na saída. Que coisa ele boa, viu, cara. Chegou por trás, deu aquele apertão, mas acho que numa posição mais correta. E aí o rapaz soltou o que estava impedindo ali a respiração.
E aí depois todo mundo aplaudiu, mas olha, foi algo impressionante. Eu sou testemunha disso e por isso que a entrevista demorou um pouquinho, porque o Kaique também estava preocupado. É por isso que eles falaram, é o médico, deixa ele que é o médico. Isso, o doutor Wanderson Eugênio, que apareceu ali e olha, foi algo que assim, ó, só de falar arrepia, Pio. Nossa, parabéns pro doutor e a gente, quando a gente vê essas coisas, a gente fica mais fã ainda dessa profissão, né, Antônio? Cara, é verdade. A gente tem que dar destaque para esses profissionais. E o que mais impacta é o porquê. Porque a torcida do Guarani, ela foi até ali o vestiário, né? Então tinha muita gente ali. E do nada aparece o médico. Cara, tem coisa que não se explica, né? Exatamente. Que coisa boa, que relato legal. Lupe, as últimas da Associação Atlética Ponte Preta, Antônio Lupe. Ah, Pio. Já foi, né? Foi, né? Foi, né, Carlão? Duro, né? 1 ponto. Pode assinar. Eu a 7 no máximo? Eu assino. Ó, eu não sei se Pio, assim, Antônio Lupe, valeu. Muito obrigado por mais uma, parabéns pela jornada, até a próxima, Lupe. Até a próxima, Pio, e bom final de semana pra todo mundo. Valeu, Adriana Almeida, o lado festivo do Derby 213, as últimas do Bugrão, vencedor do clássico, Dri. Pio, muita festa e por isso os jogadores devem ganhar folga, né? No domingão, aquele domingo clássico com a família, curtindo muito esse bom resultado de vitória no Derby. O Guarani que completa 4 jogos seguidos de invencibilidade, 3 vitórias consecutivas, está muito perto de, quem sabe, conseguir essa classificação, até porque na próxima rodada joga em casa de novo, também no sábado, mas às 6:30 da tarde, contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Para esse jogo, Kaique França tá suspenso, tomou o 3º cartão amarelo. Acredito que o Matheus Costa repita o time, de repente essa mudança do Lucas, mas deve ser uma grande base dessa que vem atuando nas últimas 4 rodadas, com exceção do Kaique França, que deve ser muito bem substituído pelo Matheus Klaus, que deu conta hoje, né, Pio? Não tenha dúvida, deu conta e como deu conta. Dri, bom final de semana, parabéns pelo trabalho, até a próxima, Dri. Parabéns para todos nós, é sempre um grande prazer, Pio, forte beijo a todos. Gabi Castro, valeu, Gabi, até a próxima, findamos o Derby 213. Valeu, Rafael Pio, sempre um prazer fazer as jornadas ao seu lado e contamos a história do Derby de número 213. Carlão de Freitas, pega as companhias e vai pra casa. Ô Pio, hoje mais do que nunca, né? Eu tinha combinado aqui com a Adri antes de começar o jogo, aquela resenha de corredor. Eu falei, ô Adri, 3 pontinhos. Vamos tomar uma no final do jogo. Então o convite tá de pé. Vamos tomar uma, né, Pio? Mas não tenha dúvida disso. Ganhamos 3 pontos aqui na nossa jornada maravilhosa. Valeu, Carlão. Gente, valeu. Foi um prazer estar com todos vocês. O término de um derby com chave de ouro é sempre realizador. Eu fico orgulhoso de ter participado de mais uma história. Valeu, gente. Valeu. Valeu, Carlão. Bom fim de semana. Valeu. Agradecendo a Naldo Araújo na técnica de externa, esse sonzão maravilhoso. Eduardo Rodrigues, nosso bolachinha aqui na técnica, nos estúdios da CBN Campinas. 8 horas tem a abertura da jornada para São Paulo e Santos. Valeu, tchau. Oferecimento Unimed Campinas. Chegou a promoção Vai de 80. Contrate agora e aproveita. Barbacoa, muito além da carne. E Valec Renault em Valinhos e Campinas. Com você na emoção do clássico. Net Turbo, alta performance em internet, cibersegurança e telefonia para sua empresa. Digite Net Turbo no Google. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal CBN.